promovidos através de repasse de empréstimo e também de empréstimo com o tricolor, pagando o salário. Kaique está muito próximo de ser volante do tricolor. O futebol da Bandeirantes em campo para Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians, mais uma do Timão. Para a fiel torcida corintiana, a bola rola daqui a pouquinho às 8 horas da noite. Lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Mais um destaque do Timão, Michele. O Timão que tem 3 novidades na lista de relacionados. 3 jogadores jovens das categorias de base. O meia Bahia, o meia Dieguinho e também o atacante joia da base do Timão, Cauê Furquim, todos eles relacionados para a partida. O futebol da Bandeirantes em campo para Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. O destaque na Bandeirantes é da opinião. Boa noite, completo Cláudio Zaidan. Boa noite, ídolo da FEL, Ronaldo Giovanelli. Olá, Ulisses, boa noite. Boa noite para o Ronaldo, boa noite para Michele. Aliás, uma honra, uma alegria ter a Michele Silva aqui conosco hoje, porque é uma craque, né? Muito bom contarmos com a Michele aqui nessa jornada. Ulisses, os dois times têm o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias. A diferença está no saldo. Embora ambos tenham tomado o mesmo número de gols, o Corinthians fez um a mais. Então são campanhas quase idênticas, a diferença é esse gol a mais que o Corinthians marcou. Se fossem os dois times titulares, todo mundo à disposição, os melhores em campo, na minha opinião, o Corinthians tem um time melhor do que o Grêmio hoje. Mas é o Corinthians desfalcado, o meio-campo, o trio de meio-campo é reserva, né? E aí ele tem o Garro jogando mais à frente, próximo dos dois atacantes. Isso é um achado do Ramon Dias, eu preciso reconhecer. Deixando o Garro não como um dos três no meio-campo, tendo de ir e voltar, porque ele não aguenta. Então ele tem um espaço menor para jogar, aproveitar o passe, o chute de fora da área. E é um Corinthians que faz uma campanha comum, uma campanha mediana. Está ali no meio da tabela, junto com o Ceará, com o Grêmio. O Ceará não joga nesta quinta-feira, porque o oponente dele seria o Fluminense. O Fluminense está lá nos Estados Unidos para disputar o Mundial. Então esse jogo fica para depois. E havendo um vencedor hoje na Arena do Grêmio, ele pode alcançar o Botafogo. E o perdedor pode ser alcançado pelo São Paulo. E ver a turma o Internacional pode se aproximar, porque o Inter joga também nesta rodada. Então, um jogo muito importante, mas com muitos desfalques. Está com cara de empate, até pelo fato de o Corinthians ter o seu mais importante setor inteiramente desfalcado. Até porque teve férias antecipadas, né, Ronaldão? Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Ulisses, Michele, amigos da Rádio Bandeirantes. É verdade. No meio de um turbilhão como esse, muito tempo para trabalhar, os jogadores que ficaram com as suas seleções não se apresentaram, só o Hugo, né, que ficou em casa praticamente. Mas a verdade é que o Dorival, ele tenta achar agora um equilíbrio entre a sua defesa e o ataque, né? Porque o meio de campo ele gosta do Michael, não tem jeito. Pelo menos para fazer uma marcação, para ter alguém para dar uma sustentação na defesa. Mesmo tendo alguns jogadores que ainda a torcida sente arrepios quando essa bola pega no pé desses jogadores, o Dorival está tentando desvencilhar e tentando encaixar mais gente no time dele. A verdade é que o Fabinho vai ter que trabalhar nesse tempo de férias, nesse tempo que o Corinthians vai ficar parado, negociar alguns jogadores, assim como ele fez. Ô, boa noite, meu querido. Olha aí, beijo para você também. Eu diria o seguinte, que a preocupação maior nessa parada agora, Ulisses, é ver o soldado trabalhando. O soldado vai ter que trabalhar, ele vai ter que colocar alguns jogadores no mercado, e que esses jogadores no mercado ele vai ter que contratar também. E o Dorival já deve estar na cabeça dele, né, pedindo jogadores. Eu só não espero que ele não vá lá buscar refúgio do São Paulo, né? Que ele conhece alguns jogadores do São Paulo, ele pode fazer jogar e tal, tem aquela coisa toda, mas não sei se a torcida vai querer esse tipo de coisa. O Corinthians está cansado de Leozinho, de Mateuzinho, de Huguinho. Então acho que está na hora de pensar grande também nas contratações desse intervalo de ano aí, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes em campo, todo mundo brasileiro. Para Grêmio, Corinthians e Grêmio. Pois não, Cláudio Zaidan, pois não, Manuel. E até isso que disse o Ronaldo, desde janeiro, desde o ano passado, na verdade, mas na janela de janeiro, qual era a cobrança de todo mundo? O Corinthians tem que contratar zagueiro. É uma carência óbvia, né? O Corinthians precisa contratar ou pelo menos um grande zagueiro, mas de preferência 2 bons zagueiros.
E tem a questão da lateral. O Anrileri, o cara que melhor se vira ali, marca melhor do que os outros e tal, embora não apoie muito bem. O apoio dele é comum. E o Corinthians quer o Igor Vinícius. Acho que é até isso que o Ronaldo falava, né? Mas, de fato, a defesa do Corinthians carece de reforços. E é por isso que, como disse o Ronaldo, o soldado tem de trabalhar, Luiz. Beijo, Manuel. É o futebol da Bandeirantes. A bola vai rolar já pra você. Tem Grêmio, tem Corinthians, tem Grêmio no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. O Newton Reis, Emergildo, tá ligado na Bandeirantes. A Adriana curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Kátia, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Zenilda Alves Brito, também ligada na Bandeirantes. Só na Bandeirantes, sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. O Davi também ligado, obrigado pela audiência, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Vem comigo, torcedor do Brasil. Grêmio, Corinthians e Grêmio pra você, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai debater esse negócio de dispensar jogador precisando de 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. O cara ganhou uma fortuna, entendeu? Pra jogar futebol, não tenho nada contra, tem que ganhar mesmo, tá tudo certo. Mas aí não trabalhar é difícil, hein, cara? É complicado, hein? Corinthians e Grêmio e Corinthians pra você. A bola vai rolar já, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado na Bandeirantes. Mais tarde tem Fortaleza e Santos. O Bruno Milhozzi vai acompanhar com a gente. Deixa eu pegar boa noite do Bruno Milhozzi. Alô, Bruno, boa noite pra você. Fortaleza e Santos também já. Fala, Ulisses, boa noite, abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bola rolando no Castelão, lição 13 minutos, 0-0. O Peixe com o Neymar suspenso tá brigando pra sair da zona de rebaixamento. Jornalismo da Bandeirantes, Cristiano Pavec, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Especialistas que vão atuar nas investigações sobre a queda de um Boeing 787 da Air India nesta quinta-feira já recuperaram as caixas pretas da aeronave. Segundo as autoridades indianas, a tragédia deixou mais de 240 mortos. Apenas um passageiro conseguiu sair com vida do acidente, mas ainda não se sabe se entre os feridos socorridos a hospitais podem estar pessoas que estavam a bordo do avião. O Air India decolou do aeroporto de Ahmedabad para uma viagem de cerca de 9 horas até Londres, mas caiu 1 minuto após levantar voo. O comandante da aeronave chegou a declarar emergência e, de acordo com órgãos de imprensa internacionais, relatou falta de potência e falha nos motores. Ulisses. Muito triste isso aí, né? Óbvio. Como é triste. É o futebol da Bandeirantes para você, para Grêmio, Corinthians e Grêmio. A bola vai rolar já para você. Josimar Capa, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola rola para Corinthians e Grêmio, Corinthians, QG Bandeirantes de Esportes. Boa noite, Nina Gagliotti. Fala, Ulisses, boa noite para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tem mais bola rolando. Neste momento, Campeonato Brasileiro, o Bahia vai vencendo o Bragantino 1-0, gol de Luciano Juba. Jogando também nesse momento Vitória e Cruzeiro. Essa partida segue 0-0. Às 9h30 da noite tem São Paulo e Vasco, diretamente do estádio do Morumbi, transmissão da Rádio Bandeirantes, com Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale e também Luiz Fabiani. Às 9h30 da noite, no mesmo horário, tem Atlético Mineiro e Internacional. Uma passada rápida pela tabela de classificação. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, está em campo, está empatando também com 24 nesse momento. O Bragantino, que vai perdendo, tem 23. O Palmeiras fecha o G4 com 22 pontos. Falando de Corinthians e Grêmio, Corinthians 11º com 15, o Grêmio 12º também com 15. Já na parte de baixo da tabela, o Vasco, primeiro na zona de rebaixamento nesse momento, tem 10 pontos somados até aqui. O Santos tem 9, 18º, Juventude tem 8 e o Sport carrega a lanterninha com apenas 3. Gol! Pois não! E é gol do Peixe, Ulisses. O Santos sai na frente contra o Fortaleza no Castelão. Álvaro Barreal, tabelinha com o Roleiser, invade a área. O Peixe sai da zona de rebaixamento, tá vencendo 1-0 aos 14 do primeiro tempo, Ulisses.
Importante gol pro time do Peixe. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, Corinthians e Grêmio. Daqui a pouquinho, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar. Na mesa de som tem Michel Lopes, Central Técnica, Beto, Rebeca e Caine Martins. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Guilherme Maciel. Já tem Grêmio e Corinthians. Pouco público na Arena do Grêmio. Será que tá todo mundo namorando? Hoje, Dia dos Namorados. Parabéns para você que é namorado ou namorada pelo Dia dos Namorados. A Pati Loss ligada no microfone de Bandeirantes, Manuel Gonçalves. Obrigado, Alex Ferreira. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Tem Corinthians e Grêmio já para você. Futebol é com a Bandeirantes. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. Campeão das 2 últimas temporadas da Copa Truck, Felipe Jafone garantiu mais um pódio na principal categoria de caminhões do país, ao terminar com a 2ª posição a corrida que fechou a rodada dupla disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da equipe Jafone Mission Zero ainda protagonizou uma largada das mais arrojadas, tomando a liderança nos metros iniciais da corrida 2 na capital paulista. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus. Estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre, que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições. E você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Timaço da Bandeirantes, técnico, mesa de São Michel Lopes. Tem uns caras na Bandeirantes que eu não consigo entender, velho. Os caras têm 70, 80 dias de férias por ano. Michel é um deles. Na central técnica, Beto Rebeque, KM Martins, no Twitter, Alexandre Marques Digital, Guilherme Bacial. A bola vai rolar já já pra você. A Bandeirantes vem pra escala dos times, começando pelo Grêmio. Mande pro ar, Michele Silva. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. O Grêmio do técnico Mano Menezes escalado com o goleiro número 1, Thiago Volpi. A linha defensiva tem 53, Gustavo Martins, 3, Wagner Leonardo, 4, Walter Kahneman e 23, Marlon. O meio de campo com 17, Dodi, 20, Vila Sante, 10, Cristaldo e no ataque 47 para Alisson, 99 para Kike Oliveira e 22 para Martin Bright White. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já pra você. Tem Grêmio e Corinthians, o banco do Grêmio. O banco do Tricolor, que tem Gabriel Grando, Christian Pavon, Amuso, Camilo, Natan Pescador, Arezo, Gemerson, Vieri, Lucas Esteves, André Henrique, Ronald e o jovem Riquelme. A Bandeirantes escala o timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. O Corinthians do técnico Dorival Júnior, escalado com o goleiro Hugo Souza, goleiro de seleção brasileira, camisa número 1. A linha defensiva tem 2, Mateuzinho, 5, André Ramalho, 25, Kaká e 26, Angileri. O meio de campo tem 37, Rian, 7 para Maicon, capitão, 27, Breno Bidon. Na frente, 8, Rodrigo Garro, titular, e 43, Thales Magno, 22, Héctor Hernandes. O banco do Corinthians. Banco do Timão com Matheus Donelli, Charles, Félix Torres, Romero, Matheus Bidu, também Kaique, Maná, Hugo, Bahia, João Pedro, Dieguinho e Igor Coronado. É o futebol da Bandeirantes pra você que escala o banco do Timão, escalou o banco do Timão. Vamos com a arbitragem do jogo. Apita o árbitro David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro, e por Douglas Pagum, do Espírito Santo também. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. No futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes traz a opinião de Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians falam. Cláudio Zaidan e Ronaldo Giovanelli. Vai, Ronaldo. Olhando o banco das duas equipes aqui, você vê o desespero dos treinadores, viu, Zaidan? Porque tá lá o Félix de um lado, tá lá o Jamerson
o Jamerson do outro lado, tem o Christian Pavon, o André Henrique do lado do Grêmio. Vou te falar, os dois treinadores eles vão sofrer aí, mas na hora que o bicho pegar mesmo, Zaidan, não tem quem colocar. Do lado do Corinthians só o Romero e o Igor Coronado, que pode mudar alguma coisa, viu, Zaidan? O Romero tá na mesma situação do Hugo, né? Ele jogou em São Paulo, então já estava em casa, não precisou pegar um outro avião para se encontrar com a delegação, ficou tudo certo. Mas os bancos são fracos, até porque os times que vão a campo não são lá nada de maravilhosos, né? O Garro, claro, é o jogador, na minha opinião, mais qualificado do time do Corinthians, inclusive em relação ao Memphis. E eu concordo com o Ulisses, sabe? Eles estabeleceram um critério de maneira aleatória. Quem jogar 70 minutos pela seleção tá de férias. E aí o Corinthians perdeu o meio campo, né? Além, porque o Martínez jogou, porque o Carrijo jogou, e o Memphis, que estava lá com a Holanda. O Memphis seria um pouco mais complicado para chegar a tempo, etc. Mas não tem jogo no fim de semana. Agora é descanso, depois volta para uma espécie de intertemporada. Então, convenhamos, dava para jogar, né? Foi precipitado e, na minha opinião, irresponsável essa decisão de antecipar férias para um jogo tão importante contra um time que tem a mesma pontuação do Corinthians, Ronaldo. E eles vão se calçar aí também, falando com os fisioterapeutas, com o fisiologista. Olha, fala que ele não estava bem aí, fala que ele estava já esgotado com a viagem e tudo. Então dá para se cobrir muita coisa no futebol. E uma dessas aí que não pode passar, né? Tudo bem que a CBF poderia colocar esse jogo pro final de semana. Não, mas tem o Mundial lá. Tá, então coloca pra sábado, pra dar tempo da turma chegar. Ou na sexta-noite, sei lá. Mas é um erro atrás de outro. E agora você não escala uns caras que você paga uma bala e não coloca em campo. Então, além de estar mal estruturado, ninguém reclama. Porque eles assinaram, né? Assinaram aí, todos os presidentes assinaram com a CBF esse campeonato que arrebenta todo mundo aí. Mas esse negócio de jogar 70 minutos pela seleção e não vir jogar pelo seu time, isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Claro. E só um último ponto aqui, esse árbitro, Davi de Oliveira Lacerda, ele está agora muito mais conhecido, ele expulsou o Neymar, né, naquele jogo Santos e Botafogo, mas corretamente. Deu 2 cartões para o Neymar e não havia dúvida que o Neymar, naquele segundo lance, tinha de tomar o cartão amarelo. Era o segundo, foi expulso, ele agiu corretamente, mas ficou muito mais conhecido por ter expulsado o Neymar naquele jogo Santos e Botafogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes pra você. Alguma coisa mais, hein, Ronaldo Giovanelli? Não, só esses absurdos que a gente vai, entra ano, sai ano, e os presidentes assinam. Eu queria saber quem que assinou, se foi o Osmar Stabile ou se foi o Augusto Melo que assinou isso aí. Porque em nenhum momento você tá pensando no clube, né, cara? Porque você não pode assinar. O jogador, infelizmente, porque o cara vai jogar um jogo desse, tudo bem, vem de um jogo de seleção, ele vai ter um tempão para descansar, o Zaidão, o Ronaldo. Claro. Só que você tem que fazer um esquema para ele voltar, né? Se jogo no fim de semana... É isso, Ronaldo. Se tivesse jogo no fim de semana, você pode dizer, não, eles vão descansar agora, porque domingo eu quero os caras em boas condições. Mas não tem jogo, irmão. Não dá, né? Meu Deus, eu vou dizer pra você, viu? Prejudica o quê? O clube. O clube sempre paga caro com isso. Vai começar o jogo, tudo pronto pra bola rolar, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Gramado da Arena do Grêmio, horrível, hein? Muitos buracos, muitas falhas. Apita o árbitro, Garro toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. No meio do campo de defesa, prazer, jogando bem pro toque, levado Coutinho pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Corinthians, tenta descer com Ramalho. Ele abre o lance para Mateuzinho vai devolver para Ramalho. André Ramalho, domínio do campo de defesa, prazer, jogando para cima do Corinthians, abriu para Kaká. Kaká já domina pelo seu campo de retaguarda, vai para finta em cima da marcação no primeiro. Ele tenta o toque, levado Coutinho no setor intermediário, voltou para André Ramalho domina para a direita. Na direita do campo de defesa, estica a jogada pelo setor de ponta, busca Mateuzinho. Mateuzinho domina, deu para Rian na fogueira.
e aperta, tenta ganhar, perde o lance, Mateuzinho erra feio, domina novamente o time do Grêmio, tenta descer do comando de ataque, Bright White domina, ele vem pra finta na marcação, chega bem, Thales Magno para tirar, a bola volta com o Rian, domina para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, prendeu o Bidon prendeu, soltou para Maicon para Garro deu tapa na bola, perdeu o lance, a bola volta no toque de bola, já tenta descer novamente, Bright White, ele domina com Christian Oliveira prende pelo seu campo de defesa para o time do Grêmio, abriu aqui pelo setor de direita, na direita tem Gustavo Martins que domina, volta a jogada na zaga central, vem para rasgar da direita, vem para tirar Wagner Leonardo, a bola volta com o time do Corinthians, aperta na marcação, tenta ganhar a jogada, mas o Bandeira já marcava, o impedimento de Héctor Hernandes, impedimento para o Grêmio bater, Michele. Exatamente, impedimento para o Grêmio já cobrado, impedimento de Héctor Hernandes, estava em posição irregular. É o futebol da Bandeirantes, Gilson Rocha, Luflubi, José ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia, Lucice do Peixoto. Obrigado, torcedor brasileiro. Domina pelo campo de defesa, vem o Carlos RB ligado na Bandeirantes, domina o time do Grêmio para ser jogando no campo de defesa, aperta o time do Corinthians, vem para o toque de bola contigo novamente, domina pelo comando de ataque, vai para a finta, aperta, tentou Héctor Hernandes ganhar, não consegue. A bola volta com o time do Grêmio que tenta descer com o Cristaldo pelo meio de campo, faz o giro, solta na zaga central, recolhe para o time do Grêmio, abriu pelo setor de ponta para Marlon dominou. Enfia bom lance na ponta esquerda, campo de ataque em velocidade, tenta descer, vai para a finta, Christian Oliveira, ele perde o lance, bola volta com o time do Corinthians, Maicon lança a jogada na dividida, no pé murcho, no pé mole, no pé fraco, caiu muito, Thales Magno perde o lance, a bola volta pelo setor de ponta, recolheu Alisson, domina para o time do Grêmio, enfia a jogada na entrada da grande área do peito, tentou a finta, vem para tocar na bola, afasta Rian, põe para fora e escanteio direita para o Grêmio bater. Escanteio para o Grêmio pelo lado direito de ataque do tricolor, Cristaldo vai para a cobrança. Cristaldo vem para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Grêmio bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Cristaldo para bater escanteio, vai partir para a bola, partiu para a bola, perto da direita da bola, levantou no gol, toque de cabeça, ela vai para fora. Inacreditável! E ainda mergulhou o Bright White para tocar da bola, ela não entra, ela chega a tocar. Ela vai resvalando no poste direito do goleiro Hugo. O time do Grêmio perde a chance de abrir o placar do jogo. A maior chegada de maior perigo nesses primeiros minutos, na cobrança de escanteio do Cristaldo, um desvio. Bright White fez o mais difícil, tirou do caminho do gol, ela pegou na trave e foi para fora, perde grande chance de abrir o placar o Grêmio. Alô, Gil Rocha ligado no microfone Bandeirantes, o Gilson Rocha curtindo o sonsaço Bandeirantes, Adair Correio de Melo também ligado na Bandeirantes, o Márcio Silva, obrigado pela audiência, Luiz Mauro, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Júlio Moraes também tá parado, o jogo lateral para aqui pro Grêmio bater pela direita no campo de ataque, é lateral pro time do Grêmio cobrar, a Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, meu amigo, a Braspress conta com 110 filiais distribuídas no país. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E agora? Meu amigo, a Braspress é Braspress Air Cargo para Manaus, para você. Viagens que demoravam 16 dias, agora duram 48 horas para encomenda chegar de São Paulo a Manaus. É a Braspress. E hoje um dia muito especial da Braspress. Urubatã, hello, ligado no microfone Bandeirantes, fazendo mais um ano de vida. O fundador dessa empresa que orgulha o Brasil. Uma das maiores transportadoras do Brasil, agora também pelo ar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians descer. Aperta na marcação, vem para tocar Maicon de cabeça. Toca Maicon de cabeça, põe para fora, lateral pro time do Grêmio cobrar, é lateral pro time do Grêmio bater, ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, Estrela Bet, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 5 minutos e 10 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Arena do Grêmio, Grêmio 0, Corinthians também 0. Alô, Bruno Milhozzi. Alô, Ulisses, 35 minutos da primeira etapa, o Santos está vencendo Fortaleza no Castelão, gol de Barreal, Peixe está fora da zona de rebaixamento.
Nina Gagliotti. Bola rolando no Campeonato Brasileiro. O Bahia vai vencendo o Bragantino, agora 2-0, 6 minutos da segunda etapa. Guilherme Lopes marcou contra. Jogo também em andamento, Vitória e Cruzeiro. Mesmo tempo de jogo, 0-0. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente. Héctor Hernandes tenta o levantamento, o Garro fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir, vem pro toque de bola, time do Corinthians. Abertura para Maicon. Na esquerda, pode sair o gol. Bateu cruzado na boca do gol. Vem pra tirar. Wagner Leonardo põe pra linha de lado. É bola pro time do Corinthians bater de esquerda, campo de ataque numa enfiada do Garro muito boa. Corinthians chega com perigo. Chega com perigo com Rodrigo Garro armando o time do Corinthians na tentativa por ali. O Grêmio acabou afastando somente lateral para o Timão. É bola do campo de defesa, do campo de ataque para o time do Corinthians bater a defesa do Grêmio. Domina pelo campo de defesa, agora sim na sua zaga central com Kaká. Domina para André Ramalho. Ele prende para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro vem para o toque de bola, solta Coutinho pelo setor de ponta. Recorre o time corintiano, já tenta descer Coutinho com Rian. Ele prende o lance, Rian volta a jogar Coutinho no meio de campo com Bidon para Rian. Rian recorre para Kaká desce para ajudar. Abriu de esquerda para Angileri. Angileri domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda do campo de ataque. Deu para Thales Magno. Escapou da marcação fácil do Gustavo Martins. Entrou na grande área, deu para trás, bom toque de bola, recolheu o Maicon, cruzou, bogou no gol, tentou Garro de cabeça, não conseguiu, chegou para Bidon, tentou girar, bater pro gol, Héctor Hernandes, mas do meio do gol, Volpi faz a defesa. Essa bola que acabou pipocando ali dentro da área de defesa da equipe do Grêmio. Héctor Hernandes tentou uma finalização meio desequilibrado, ficou fácil para o Volpi, segue 0-0 aqui na Arena do Grêmio. E nesse momento, Angileri caído, falta para o Corinthians bater no campo de defesa. Tá parado o jogo, Alisson fez falta nele. Falta do Alisson, o atacante do Grêmio estava progredindo por ali, acabou cometendo a falta. Não sei se vai pintar cartão amarelo, aparentemente não, falta no campo de defesa do Corinthians. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Na Bandeirantes, a opinião de Corinthians 0, Grêmio também 0, 8 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Fala na Bandeirantes! Alô, Zaidan! Fala também, Ronaldo Giovanelli! Olha, o começo é bom, né? O começo é bom, rápido, o Grêmio teve uma chance formidável, né? Na verdade foram 2 lances num só, 2 oportunidades em um só lance e com aquelas falhas, aqueles buracos que a defesa do Corinthians já se especializou, Ronaldo. E sempre no comecinho do jogo, né? No comecinho do jogo, primeiro tempo, segundo tempo, eles entram desligados em campo. E agora era só o Héctor Fernandes escorar para quem vinha de trás bater. Ele tentou girar, achando que ele poderia fazer um gol espetacular aí hoje. Eu acho que é o frio que está inibindo um pouco a equipe do Corinthians, viu, Ulisses? Que coisa! A bola volta no toque de bola, tenta descer Coutinho pelo setor de esquerda, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Corinthians, vem para o toque curto pelo meio de campo, a bola está saindo para a linha de lado. É lateral para o Timão bater pela direita. Olha só, Oliveira queria lateral para o time do Grêmio. A bola já volta no toque de bola, Coutinho no setor intermediário, vem descer Coutinho no campo de retaguarda, aperta na marcação, o time do Corinthians para sair para o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura de esquerda com Angileri, Angileri levanta pelo comando de ataque para Garro, Garro tenta o levantamento para o comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, ela volta contigo no meio de campo, domina novamente o time do Corinthians, tenta ser jogando, abertura para Garro, recolhe para o time corintiano, Mateuzinho está aberto na direita, prefere o toque de bola aqui atrás do campo de retaguarda, Bidon pro toque de bola de André Ramalho, abriu para Mateuzinho, girou na grande área, tentou passe pro Garro, passe sai errado, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo, a bola já volta com o Kaká, ele domina para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa para André Ramalho prendeu pela direita, tem Mateuzinho partindo, Garro vem pelo meio de campo, abertura para Garro recolhe para o time do Corinthians, deu bom toque de bola, Maicon dominou, partiu, abriu na ponta, é boa jogada, vem Timão, limpou para fazer o gol, bateu, Thales Magno em cima do zagueiro, a bola vai embora, linha de fundo, o Timão teve a chance do gol, escanteio para o Corinthians, bater aí, Michele. Foi trocando passes e conseguiu chegar mais uma vez pelo lado esquerdo de ataque do Timão, dessa vez com Thales Magno, cortou a marcação, finalizou no cantinho, teve desvio. Tem escanteio para o Corinthians pelo lado esquerdo de ataque.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Pois não! Mais uma vez, é gol do Santos, Ulisses. Guilherme dentro da área finaliza e faz 2-0 para cima do Fortaleza no Castelão. É gol do Peixe vencendo 2-0, Ulisses. Importante vitória do time do Santos que sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Escanteio, Corinthians, Garro, vem, bate, levantou no gol. Thales Magno de cabeça na trave. Voltou, Kaká tentou, soltou, Rian bateu em cima do zagueiro, toque de bola. Afasta o time do Grêmio para ser jogando. Corinthians mete bola na trave, carimbo a trave do Grêmio. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, afasta o time do Grêmio para ser jogando pelo setor de direito do campo de defesa. Tem Gustavo Martins, tenta o levantamento, busca a jogada para a ponta para Alisson. Alisson domina, tentou descer bem na marcação. Chega na bola, Bidon põe para fora, lateral para o time do Grêmio, bateu pela direita de ataque. Timão quase abre o placar do jogo aí, Michele. Quase com Thales Magno. Ele cabeceou, subiu mais que toda a defesa da equipe do Grêmio, mandou na trave por ali. O Kaká até tentou dar uma outra resposta, acabou não pegando bem na bola. O time do Grêmio rebate e segue 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Cláudio Zaidan, Ronaldo Giovanelli falam na Bandeirantes. O Mano Menezes claramente estava mandando agora a defesa avançar um pouco, porque está um buraco entre o meio-campo e a defesa do Grêmio. Então o Mano estava orientando não só os laterais, mas os próprios zagueiros a marcarem um pouco à frente. O Corinthians encontrou espaço naquele lance, teve duas chances seguidas, com o Thales Magno e depois a bola na trave, Ronaldo. E agora o Corinthians sofrendo um contra-ataque também por deixar espaços, né? As duas equipes ainda não se entenderam, não tentaram encaixar a marcação, porque com 12 minutos fica um pouco difícil também. Mas na verdade que valeu pela cabeçada do Thales Magno para mostrar que o Corinthians está no jogo ainda. E o Corinthians começa muito lento, começa com um toquinho de bola do lado, muito lento ainda. E o meio de campo do Corinthians com o Bidon e com o Rian aí também ainda não encaixaram a marcação ainda, viu, Ulisses? Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor EHG na Cata pode contar. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando no campo de defesa, recolhe Kaká para a equipe do Corinthians, solta a jogada Coutinho para André Ramalho. André Ramalho domina pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola com Bidon. Bidon já solta pelo setor de esquerda, da esquerda volta a jogada com o time corintiano, que recolhe no campo de defesa para sair para o jogo. Kaká recolhe para o time do Corinthians, tenta lançar à frente do comando de ataque, faz o break, enfiou jogada na esquerda, boa bola à frente, se soltar tem Maicon partindo, lançou para Maicon, Maicon de cabeça parte para a área, recuou de graça para o time do Grêmio que tenta descer do campo de defesa, e houve o toque de mão do jogador do Grêmio, Cristaldo, hein? Foi dominar com a mão esquerda, bateu na bola. Dominando com a mão fica mais fácil, né, Ulisses? Ele tentou esse domínio com o braço por ali, o árbitro viu, falta já cobrada pelo time do Corinthians. E aí, é o futebol da Bandeirantes pra você, vem Timão, já domina do campo de ataque, vem pra finta, prende Garro, recolhe do campo de defesa. O Corinthians tem os atacantes, os jogadores como Memphis, como Yuri, que tá machucado, aquela coisa toda, sente demais, hein? E vem Timão no campo de ataque, bola foi solta, tentou o Hector bater pro gol, Hector Hernandes em cima do zagueiro. Que coisa, a bola do Corinthians não entra, Michele. Não entra, e o Corinthians estava ali mais uma vez chegando pro ataque, até o Maicon apareceu um pouquinho na área, na finalização, duas vezes bloqueado o time do Timão. É bola no campo de defesa para sair para o jogo. Recolhe no campo de defesa. Zaidan, Ronaldo e o jogo, hein? Você acabou de falar desse problema crônico, né? Sem Memphis e Yuri Alberto, a diferença é muito grande. Não é por acaso que o Yuri Alberto se tornou artilheiro histórico aí desta era corintiana, né? E o Memphis é um jogador que dá muito mais qualidade ao ataque. Fazem muita falta. Agora tem o Romero no banco. O Romero é uma opção interessante também se precisar, né, Ronaldo? E não fica esperando que o Michael, que o Rian vai fazer esse papel de criar aí. Porque você viu o lance que teve, eles tentam cabecear, a bola não chega com qualidade. Então o Corinthians sofre também nesse meio de campo porque não tem a criação. Mas o Grêmio também está sofrendo porque não encaixou também esse meio de campo aí. É bola do campo de ataque, tenta descer o time do Grêmio. Que bola muito mal passada, hein? Vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians, bater tiro de meta para o Timão cobrar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de até R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio VW.
Consulte condições. Abraça, volta do toque de bola para ser jogando. Recolhe do campo de defesa. O time do Corinthians arma a jogada contigo no campo de retaguarda com o Kaká. Kaká prende a jogada, solta para André Ramalho. André Ramalho domina pelo seu campo de defesa. Vai para finta, abre a jogada contigo no meio de campo. Recolheu para Bidon. Bidon já prende para a direita do campo de ataque para Mateuzinho. Mateuzinho para Bidon. Bidon domina, tenta a finta em cima da marcação. No primeiro vai passar Bidon. Volta a marcação dele, limpa para trás, perde o lance, recupera o time do Grêmio com muita vontade para ser jogando o Dodi. Dodi domina, tenta o passe de bola, bola volta com o time corintiano. Recolhe do comando de ataque com o Garro, vai soltar na direita para o Mateuzinho. Mateuzinho devolve para Garro, que domina para o time do Corinthians para ser jogando. Abre para Bidon, Bidon para Mateuzinho para a direita. Recolheu a jogada, tentou a finta, chega bem na marcação. Põe para a linha de fundo, o zagueirão põe para a linha de fundo, escanteio direita, campo de ataque para a equipe do Corinthians bater. Dessa vez o Corinthians atacando pelo lado direito, na tabelinha Mateuzinho e também Breno Bidon aparecendo por ali e também Rodrigo Garro. Sobrou um escanteio para o Timão, dessa vez pelo lado direito de ataque. Meu amigo Lélio Teixeira ligado no microfone de Bandeirantes, feliz com o Peixe que vence por 2-0. Escanteio, Corinthians, levantamento do Garro na grande área, afasta o zagueiro, tiro, vem para cortar de cabeça Palácios, a bola volta com o time corintiano. Já prende Angileri, limpa de um lado, o outro vai tentar o passe de bola. O Mateuzinho ajeita a bola no contragolpe. A bola bateu nas costas do Mateuzinho, vem pro toque de bola, Palácios dominou pro time do Grêmio, tentou inverter a jogada dentro da grande área, bom toque para trás, chegou para ganhar André Ramalho para o Timão. Ele ganha a jogada pelo campo de defesa e tenta partir do contra-golpe. Abertura para Héctor Hernandes, que domina pelo setor de direito do campo de defesa, vai para o toque de bola frente, ameaçou lançar Garro, ele volta para Héctor Hernandes, que domina pelo setor de meio direita, esquerda, campo de ataque, vai para a finta, volta para Garro, Garro recomeça com Maicon para Garro, domina o Corinthians, toca no campo de defesa para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 17 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro, 12ª rodada de 38. Continua para você. Grêmio 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Milhose. Ulisses, 47 minutos da primeira etapa, tem mais 1 minuto de jogo no primeiro tempo no Castelão. O Santos está vencendo o Fortaleza 2-0, gols de Barreal e Guilherme. É o futebol da Bandeirantes, Nina. Às 9h30 da noite tem São Paulo e Vasco. Em 12 minutos as escalações oficiais. A gente fala tudo sobre essa partida no intervalo da Rádio Bandeirantes. Ulisses. Pois não, Ronaldo. Você vê o descaso do Thales, né? Thales Magno ali. Ele tá vendo a linha, ele tá olhando bandeira e ele fica impedido e ainda reclama quando dá impedimento. Quer dizer, dá 2 passos para trás, ele podia estar sozinho, já ajudando o Corinthians a criar alguma situação diferente no ataque. Não, ele sai na frente do zagueiro ali, olha pro bandeira e ainda reclama que estava impedido. Totalmente impedido, é brincadeira. É o futebol da Bandeirantes, é olhar a linha de zagueiro, né, Ronaldo, antes de partir, certo? Ele tava sozinho, ele viu a linha ali, olhou pro bandeira, tava ele e o bandeira. Aí o bandeira falou, ô, tá impedido, menino. O que aconteceu com esse cara, velho? Esse negócio... O que aconteceu com o Thales Magno, hein? Ele jogou muito bem no Vasco, né? Ele jogou bem no Vasco, ficou muito tempo fora do Brasil. E quando ele voltou, esperavam muito mais dele no Corinthians, por aquilo que ele jogou no Vasco. Ele teve até bons momentos, ele começou bem no Corinthians, né? Depois desabou, o Ramon não ia muito com o futebol do Thales Magno, quase não utilizava. O Dorival tem dado mais chance, mas ele não tem aproveitado muito. Agora, repito, no Vasco ele jogou bem, então você sempre tem a esperança que o jogador recupere aquilo que ele mostrou um dia, né? O cara não foi aleatório, né? O Zaidan e o Léo Dias comprou no supermercado. E o Léo Dias estava falando de uma rapaziada aí que estava indo pra noite aí, não sei o que, agora pararam, né? Então tem que tomar cuidado. O cara que vai pra noite tem que jogar no outro dia, jogar mais que todo mundo. O cara tem que correr mais que todo mundo, o cara que tá indo pra noite. Não é que ele não pode ir, na folga dele ele pode fazer o que ele quiser. Agora, se ele estiver passando um pouco do limite, agora tem até fofoqueiro tomando conta dos caras. Tem que ficar esperto. E como tem, né? O Volpe tá sentindo aí. Jogador. Ficar dizendo que o jogador faz ou deixa de fazer fora de campo tem nada a ver, né, Ronaldo? É isso aí. Fofoqueiro mesmo. Agora, Ulisses, você sabe que esse negócio de linha de impedimento virou um problema tão crônico. Tem tanto jogador que não sabe evitar a linha de impedimento que tem um vídeo com o Romário mostrando como é que faz. Como é que faz para você se posicionar, marcar o último zagueiro
e não se adiantar, né? Depois que o Zico, em figurinhas que mostravam o movimento no passado do Pelé, como ele matava a bola no peito, e o Zico aprendeu olhando as figurinhas, que vinha a sequência de lance, né? A bola lançada, o Pelé estufando o peito, e a hora que a bola batia no peito do Pelé, antes dela bater, ele soltava o ar, aí ele amortecia. Aí, meu filho, tem que colocar esses caras para ensinar mesmo, porque ninguém no futebol atual, cara, não tem cobrador de falta, velho. Qual o maior cobrador de falta do futebol brasileiro? Fala um aí. Não tem. Não, especialista não tem. Você tem os caras que acertam de vez em quando só. O Garro de vez em quando acerta, mas especialista não tem. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Pois não. Fim de primeiro tempo no Castelão. O Santos está vencendo bonito o Fortaleza 2-0 no placar, Luiz. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, vem para finta em cima da marcação, já recolhe, vem para o toque de bola contigo novamente. Recolhe do campo de defesa o time do Grêmio para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 21 minutos e 30 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Grêmio também 0. Grêmio 0, Corinthians também 0 na Arena do Grêmio. Alô, Miliose. Fim de primeiro tempo, Licis, o Santos está vencendo 2-0. Com isso, deixa a zona de rebaixamento e empurra o próprio Fortaleza, que agora ocupa o Z4 do Brasileirão. É o futebol da Bandeirantes para você. E aí, Nina? O Bahia vai vencendo o Bragantino 2-0. Esse jogo que acontece em Bragança Paulista. 24 minutos da segunda etapa no Barradão. Vitória e Cruzeiro segue 0-0. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa para ser pro jogo. Prende a jogada contigo o time do Grêmio para ser jogando no campo de retaguarda. É bola pro time do Grêmio descer do campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. Agora Braspress Air para você nos ares do Brasil. Você de Manaus, do Amazonas, meu amigo. Sabe aquela encomenda que demorava 16, 17, 20 dias para chegar? Agora em 48 horas estará na porta da sua casa com a Braspress Air. Braspress pelos ares também. Você ligado no futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe o time do Grêmio para a chuta pelo setor de esquerda. Tenta o toque no peito, aperta na marcação o time corintiano. Já ganha a jogada pelo setor de esquerda, tenta descer o Corinthians, o árbitro para. Marcou a falta que ninguém marca. Ombro no ombro, o juiz deu falta para o time do Grêmio bater. Ninguém no futebol do mundo, nem o árbitro, tá dando, mas foi nas costas. Ele acertou. Quem tá errado sou eu, hein, Michel? Mas foi na maldade também, viu, Ulisses? Porque eles estão brigando aí. O Alisson, já é a segunda bola que essa bola tá no ar, ele vai para cima do Angeléri ali, dá um encontrão com ele. E agora o Angeléri perdeu a cabeça porque viu o menino de costas. E de costas é falta, né? Nas costas é falta. Lógico. Carga nas costas. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Grêmio bater. É falta pro time do Grêmio cobrar e ser jogando pelo seu campo de ataque. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor brasileiro. No meio do campo de defesa para ser jogando, é falta pro time do Grêmio bater pelo setor de direita. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. Placar do jogo continua, placar de Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians 0-0. Vem Cristaldo para cobrança de falta, chuveiro na segunda trave, sobe na marcação, toque para dentro da área, goleiro do Corinthians não sobe, vem Kahneman, de cabeça ele põe para fora em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na tabelinha ali entre os jogadores de defesa do time gremista, Gustavo Martins, depois Walter Kahneman mandou para fora, só tiro de meta para cobrar. Tiro de meta para o Corinthians bater e ser jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. Vamos chegando a 25 minutos de bola rolando, 25 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Grêmio 0 na Arena do Grêmio, Corinthians também 0, intervalo de jogo para Fortaleza e Santos, Bruno.
Ulisses, detalhe importante desse primeiro tempo, o Roleiser, meia do Santos, que deu assistência pro primeiro gol do Barreal, levou cartão amarelo, então está suspenso pro duelo depois do Mundial contra a equipe do Palmeiras. No futebol da Bandeirantes é você, Nina. Ulisses, na parte de cima da tabela de classificação, o Cruzeiro, que vai empatando, segue em segundo, e o Bragantino, que está perdendo, segue na terceira posição, porque Flamengo e Palmeiras evidentemente não jogam, porque estão nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, vem pra finta, tenta descer pelo setor de direita. É impressionante como não pensa o jogador hoje, né? O tal do Bidon e do Rian, eles assim não raciocinam para jogar bola, né? O cara tá coado na linha lateral do campo de jogo, tem 3 jogadores em cima dele. O que ele faz? Ele tenta o drible, chuta a bola no cara e ganha o lateral. Hein, Zaidan? Hein, Ronaldo? E o toque de bola do Michael também, tá sem força, parece que tá com fome, não comeu, a bola não chega. Ah, o gramado é ruim, Ronaldo. Não vai jogar na arena todos os jogos, velho. Você tem que se adaptar também, não é assim, velho. E é ruim pro padrão de hoje, né? Porque nós já vimos gente comer a bola em pastos. Isso também não precisa parar não é? Parar sempre de falar que é o gramado, Agora é o seguinte, o jogo não é sonolento, não é monótono, longe disso. O jogo é movimentado, os 2 times já tiveram chances boas para fazer o gol. Agora tá faltando qualidade técnica no meio campo de cada um, né? Tanto o meio campo do Corinthians quanto o meio campo do Grêmio erram passes demais, Ulisses. Pô, mas toda hora o Thales Magno tá impedido, cara. É toda hora, velho. Dessa vez ele nem foi, tá, Ulisses? Ele esperou um pouquinho pra ir, eu acho que ele já tava desconfiado de que tava impedido, olhou pro bandeira antes de correr na direção da bola. Quando ele chegou nela, tentou o cruzamento, a zaga afastou. Mas nesse caso o Bandeira tava correndo, o juiz que parou, o juiz que deu impedimento. Quer dizer, ele não olhou nas costas dele, foi por isso que ficou bravo. Ah não, ele tá falando que o Bandeira falou com ele que tava impedido. Mas ele tem que esperar. Assim como o Bandeira esperou e correu no lance, ele tem que esperar também, só que ele apitou. Então eles não estão falando a mesma língua aí, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, você ligado no futebol Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! A bola já volta no toque de bola com o time do Corinthians, que está jogando no campo de defesa, vem para o toque de bola, vinha, balança em frente à marcação do primeiro, tenta o toque, volta aqui atrás com o Lugo. Domina o goleiro corintiano para ser, jogando com o Kaká, aí mora o perigo, ele vem para finta em cima da marcação do primeiro, abriu jogada pelo setor de esquerda, solta com o toque de bola de Angileri. Angileri levanta a jogada para o comando de ataque, tenta o toque de bola sobre o Corinthians para descer, não consegue. A bola volta no toque de bola de Ramalho. Ramalho domina para o Timão para ser, jogando com o Hugo. Hugo levanta para Mateuzinho, olha o Mateuzinho, ele toca a jogada contigo no meio de campo, abriu jogada no comando de ataque, tenta descer o time do Corinthians, é para Thales Magno, dominou, vem para o toque de bola, já vai partir o Thales Magno, recolhe para o time do Corinthians, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, enfiou o lance à frente, o Mateuzinho livre na direita, não tocou para ninguém, Volpsa e pega! Ele procurava a infiltração do Garro por ali, não achou nada. No futebol da Bandeirantes, vem pro jogo, o time do Grêmio, bola foi solta na boca do gol, dominou, girou, vai fazer o gol, bateu! Bright White, gol do Grêmio! Até a pé nós iremos, para o que der. Numa bobeira danada da zaga do Corinthians, eram 3 contra ele, a lentidão na marcação, na saída rápida, na reposição de bola do Volpe, ele lança pelo setor de direita no campo de ataque em velocidade, o Alisson domina, corta a marcação do Kaká, como se tira doce ou como se dribla um cone, aí a bola rolada para trás, o Bright White dominou, o jogador do time do Corinthians chegou, o Mateuzinho chegou na brincadeira, jogo de casado e solteiro de fim de ano na marcação, mais lento ainda um Kaká que havia tomado um drible, e o Bright White enfia no fundo da rede para fazer o primeiro gol do Grêmio, o primeiro gol do jogo, numa soneca danada da zaga corintiana. Agora Grêmio 0, Corinthians, gol, emoção maior do futebol, essa emoção Bright White que você proporciona à torcida do Grêmio. Dá folga para os jogadores, Corinthians. Parabéns à diretoria que assumiu o Corinthians, né?
que parece que não sabe o que é a importância de ter o seu principal elenco no Campeonato Brasileiro. Vocês vão sentir falta se perderem o jogo, não é agora dos 3 pontos não, é no final do campeonato, incompetentes. E aí, Michele Silva! No contra-ataque do Grêmio, Alisson levando o time do Grêmio na frente, conseguiu passar para Bright White dentro da área. O dinamarquês estava em casa no meio da defesa do Corinthians, tirou todo mundo num corte rápido, teve tempo para dominar e chutar, parou no fundo da rede. Primeiro dele no jogo, 1-0 para o Grêmio, 13º gol de Bright White na temporada. E aí, Zaidan? E aí, Ronaldo Giovanelli? Parabéns à nova diretoria do Corinthians. Eu não sei o que tem de pior no Corinthians, viu? E mais 2 aspectos, Ulisses. É preciso elogiar Alisson e Bright White, os dois foram muito bem. Agora, falamos há pouco, Ronaldo, desde janeiro estamos falando, o Corinthians precisa contratar zagueiros. Precisa contratar zagueiros. A zaga é muito fraca. Agora, mérito dos 2 atacantes que fizeram uma jogada muito boa. O Bright White botou todo mundo para dançar, hein, Ronaldão? Não, além dele chamar todo mundo para dançar, o Ramalho, ele sai correndo e só tem um atacante dentro da área, que é o Bright White. Só tem ele ali. Ele sai correndo de costa. Quer dizer, logo já no começo do lançamento do Volpi, essa bola cai pro Alisson ali. O Kaká, eu não sei o que ele tá fazendo, o que ele tá achando da vida, não sei. Então são coisas que só acontecem no Corinthians. Porque esses 2 zagueiros, eles são medíocres, eles são medianos para estarem no Corinthians. Porque não é de hoje. E outra, tinha 2 atacantes para 4 defensores. E eles são muito burros. A verdade é essa. Eles são muito burros na marcação e saem correndo, tirando as costas para dentro do campo. Eu nunca vi isso. Acho que nem o Baré e nem o Imbu fizeram isso na carreira. Porque ninguém vira as costas para dentro do campo. Ninguém. E vem para o jogo, o time do Corinthians ganha, Thales Magno, solta a jogada com o time do meio de campo para Garro, já domina do Camulho para Maicon prende pelo setor de esquerda para Antinelli. Antinelli domina para o time do Corinthians, que está jogando no seu campo de defesa. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo, torcedor brasileiro. Já domina do campo, é muita incompetência num clube tão grande como o Corinthians, viu? De quem esteve, de quem está, eu vou dizer, o Corinthians, olha o passe do Garro agora. O Corinthians, eu vou dizer para você, a situação é desesperadora. Salvem o Corinthians. Respeito a comando. É isso. Salvem aí. o Corinthians. Salve o Corinthians. É por aí, Ronaldão. Pois não. Pintou cartão pro Breno Bidon numa falta anterior. Ele estava pendurado, não enfrenta o Bragantino no jogo de volta. Esse é outro que elogiaram o craque, que é um grande jogador. Joga nada. Não joga absolutamente nada. Jogadorzinho, Breno Bidon. Hein, Ronaldo? Hein, Zaidan? Tá na mira também do Léo Dias aí. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Vem para o jogo, o time do Grêmio. Já domina no campo de ataque. Tenta o toque de bola novamente. Cristaldo tenta o lançamento. Ganha lateral. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. Tá parado o jogo, lateral para o time do Grêmio. Bateu pela direita do campo de ataque. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 34 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Grêmio tem 1, Corinthians 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Miliose. E acaba de começar, Ulisses. Pontapé inicial para o segundo tempo de Fortaleza 0, Santos 2, Barreal e Guilherme foram para a rede no Castelão. Na Bandeirantes, Nina. Com esse gol do Grêmio, um salto na tabela de classificação, agora na 8ª posição, vai somando 18 pontos até aqui com a vitória parcial. O Corinthians segue na 12ª colocação com 15 pontos.
É o futebol da Bandeirantes para você. Recorde do campo de defesa, Miguel Evaristo ligado, Gírio Moraes curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Gilson Rocha curtindo com Vanildo Schmelzer. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, o time do Corinthians. Bola na entrada da grande área, vai bater pro gol, a pancada! Bidon! Gol! Ele dominou de fora da área e bateu lá na forquilha direita do Volpi. A bola deu na bochecha da rede. O Corinthians empata o jogo. Agora um pro time do Grêmio, um pro Corinthians. Bidon que vinha mal no jogo. Com uma emoção maior do futebol, essa emoção, Bidon, que você proporciona a torcida do Timão. Agora um pro time do Corinthians, um pro Grêmio. Ele teve todo o espaço do mundo para bater. Ninguém do Grêmio marcou. Que falha da zaga do Grêmio que deixou o Bidon bater na entrada da grande área. Ele meteu na bochecha direita da rede. E aí, Michele! Breno Bidon, com todo o tempo do mundo para dominar, pensar, finalizar de fora da área. No canto superior direito de Volpi, sem chances para o goleiro do Grêmio. Breno Bidon empata o jogo na Arena 1-1. E aí, Ronaldo, e aí, Zaidan? Mas ele teve o tempo certo para bater, porque é uma bola rebatida. Então, quando ela chega nele, 3 jogadores do Grêmio que estão na área saem para dar o combate. Se ele demora meio segundo a mais, os caras chegam. E aí ele meteu uma curvaça na bola, um golaço. Os 2 gols na arena, muito bonitos. O gol do Grêmio e um golaço do garoto Bidon. Golaço. A curva que ele meteu na bola não é moleza, né, Ronaldo? E a resposta rápida, né, que o Corinthians deu aí, porque se fica enrolando aí para sair esse gol, ia ter que correr atrás do prejuízo. E na verdade, o próprio Volpi, a bola indefensável ali, mas foi com a mão errada também, né? Pra sair bonito na foto, ali era a mão esquerda na bola. Ô Juan Rocha, leva o Bidon pra tua casa. Joga nada. Continuo falando, jogadorzinho. Arrebenta o Corinthians na marcação no meio de campo. Arrebenta o Corinthians, perde bolas e dá contragolpe. O Bidon faz um gol, mas isso não tira as péssimas atuações que ele, Bidon, teve com a camisa do Corinthians. Elogiado, valorizado demais. Você deve estar indo pra noite com ele, né? Hein, Juan Rocha? Tá indo pra noite com ele, querido? Pode ser parceiro, né, dele, do Rian. É, então, deve ser parça, né? Na hora que virar craque, aí ele pode ir pra noite, ele pode, né? Virar craque, não vai capa ser craque de revista. nunca, o tal do Bidon. Agora tem que correr atrás, acabou de subir, tem que correr atrás. E é pouco ainda. Esquece. Pelos jogos, pelas oportunidades que eles estão tendo com o Dorival Júnior, é o futebolzinho mesmo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pela audiência. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pois não. Eu tenho opinião diferente a respeito do Bidon, viu, Luiz? Eu não acho que ele é um jogador fraco, nada disso. Eu acho que muitas vezes ele é mal escalado. Ele é colocado para fazer uma função de volante. Ele não é marcador, o treinador tem de enxergar, né? Tem de saber onde utilizar o cara. E para mim o Bidon é um jogador que tem qualidade, mas ele deve jogar um pouco mais à frente. Ele pode ser uma opção quando o Garro não tiver, mas jogando da intermediária para frente. Quando coloca o Bidon para jogar de uma área a outra, para fazer a marcação, isso arrebenta com o cara, não é o jogo dele. Tem de melhorar? Tem, né? Mas não acho que seja um jogador fraco, que não possa jogar no Corinthians. Há vários também jogadores bem feitos aí. Zaidan, também no campo falta aquela referência, que nem o Yuri Alberto. Por mais que ele erre jogadas, ele corre o campo inteiro ali. Ele incomoda os zagueiros, ele incomoda o mundo. Então quando você não tem essa, quando você perde essa referência, o meio de campo fica mais lento, ficam tocando a bola para trás. Então acho que também, quando o Yuri favorece. Eles só estão jogando bola no Magno. Exatamente. O Magno é o único cara que está sendo acionado, que é o único. Olha lá, de novo. Bola na esquerda procurando o Thales Magno.
Com o Yuri Alberto, isso não acontece, porque ele se movimenta mais. Os meias encontram sempre alguém pronto para receber a bola. Hoje não, né? Mas, ô Zaidan, desculpa. Quando eu falo que o Bidon é fraco, eu te falo e me baseio porque ele é fraco. Porque ele erra passe de meio metro, de 1 metro. Isso aí não tem nada a ver com posição em campo de jogo. Isso aí é qualidade de jogo. Não. É tocar a bola Mas de 1 metro. Ele passe. Então você presta atenção quantas bolas ele vai errar de 1 metro, 1,5 metro. É um negócio impressionante. E o Vila Sante deu uma pegada feia no Garro, hein? Tomou amarelão e pintou cartão pra ele. Isso aí, pintou cartão pro Vila Sante. Tá aí amarelado o Vila Sante. O jogador, ele pode estar mal escalado, não, mas a base do futebol ele tem que ter. O passe, o toque, o posicionamento. E tem que ter personalidade. Chegar pro técnico e falar, aqui eu não consigo jogar. Ah, mas ele já é reserva. Se ele não vai falar, não, aí eu não jogo, ele não entra nunca. Agora o que eu digo é o seguinte, ele não tem a bola do Garro, ele não tem o passe do Garro, o passe de 30 metros. E o Garro também erra. Há pouco você viu ele errar um passe de 5 metros. Estou falando passe de 1,5 metro, Zé. O passe do Garro. Sim, o passe de 1,5 metro. Mas eu acho que há sempre uma série de fatores, né? Quando o cara perde rendimento. A questão é que nós já vimos ele jogar bem mais do que isso. Para mim, esse não é só o que ele pode jogar. Tomar esse gol restaure confiança e tal. Agora, o treinador tem de observar uma série de coisas fora de campo. Eu já disse aqui que o cara faz fora de campo, salário, outra coisa tem de desaparecer do noticiário é salário de jogador. Isso é problema dele, de quem paga da Receita Federal. Não tem de falar salário de jogador. E o que o cara faz fora de campo. A gente fala, ó, tá jogando mal, tá jogando bem. É o que nos cabe, né? É falta para o time do Corinthians bater. Amarelado Vila Sante, confirmado, né, o Michele Silva? Exatamente, mudou o Grêmio. Saiu 99 Cristian Oliveira para a entrada do camisa 7, Christian Pavon. Se posiciona para a cobrança de falta, Garro. Se posiciona para bater novamente o time do Corinthians. É falta para a equipe do Garro bater. Se posiciona novamente no campo de ataque. Bate Garro, bate em cima para a marcação. Bola volta para o toque de bola curto. Domina Maicon para o time do Corinthians. Sai jogando pelo seu campo de defesa para jogar novamente no toque de bola Coutinho. Garro para o lançamento. Abriu do setor de esquerda. Bidon ameaçou partir pelo comando de ataque. Vai para a finta. Perde a bola. É lateral para o time do Corinthians bater. Manual para o Timão cobrar. E o Bidon fica caído, hein? Se enrolou ali com o Gustavo Martins, mas o árbitro não marcou a falta, somente lateral para o Corinthians. A falta aconteceu depois que o cara puxou o Bidon, né? Que o Martins puxa o Bidon. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Corinthians, aperta na marcação. Perde a bola, Bidon. Ela volta para ele, domina no campo de ataque. Tenta o passe contigo no setor intermediário. O time do Corinthians, a abertura vem. Recolhe no campo de defesa. Thaís Magno perde a jogada. Ela volta com Bright White. Kaká na sua marcação. Já ficou, vem para o toque, ele para o time do Grêmio. A abertura do comando de ataque vem com o Alisson. Alisson prendeu, vem para tirar dali. André Ramalho corta, tira o perigo. Bola kick no setor intermediário. Maicon vem na bola de cabeça, toca muito errado de cabeça. Ela volta na intermediária, aperta na marcação. O time do Corinthians para recuperar a jogada no meio de campo. Sobe Rian. Rian cortou, tirou. A bola volta para Garro. Domina para o time do Corinthians. Sai jogando por toque de bola curto novamente à frente de Bidon. Ele domina para Garro. Garro parte pelo setor de direita. Já toma falta de novo. O árbitro manda seguir e toma mais uma falta. E aí tá parado o jogo. O cara bateu 3 vezes. O que o árbitro tá dando? Tá dando falta em cima do Rodrigo Garro, uma sequência de faltas. Ele me parece ter marcado a primeira, um pouco mais longe ali do gol, quase que no meio de campo ali, do campo de ataque da equipe do Corinthians. Falta para o Timão. Lance amarelo pro Dodge, que o árbitro não deu, mas ele deu amarelo. Ele não deu? Não deu. Cara, o cara bate faz 3 faltas num lance, cara. E a última, ele dá um carrinho no cara e o juiz não dá amarelo. Uma coisa boa é que eles estão revezando na pegada também. Daqui a pouco vai vir o Kahneman pra cima do Garro. Aí vai ser a força pesada aí. Artilharia pesada. E vem Mateuzinho para a cobrança de falta, levantou na boca do gol, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe contigo no campo de ataque, aperta o time do Corinthians, ganha lateral. Manual para o Corinthians bater, Maicon ganha pelo setor de esquerda, campo de ataque. Peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, Maicon bate o lateral errado, afasta de cabeça, vem para tirar, Gustavo Martins põe para fora. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você ligado no microfone de Bandeirantes, a Bandeirantes com você.
você. 1-1, você ligado no futebol da Bandeirantes. Lateral Angelini, bate o lateral Rogério, tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência. Alô, Rodrigão, ligado no futebol da Bandeirantes. A abertura veio no comando de ataque, tenta o toque de bola, lançamento dentro da grande área do Bidon, lançou na cabeça do zagueiro. A bola volta no meio de campo, domina novamente o time do Corinthians para sair jogando com o Hugo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Domínio do campo de defesa para ser jogando, vem pro toque de bola novamente o time do Corinthians. Houve a falta no meio de campo, o Corinthians, o juiz não deu, hein? Aperta na marcação, o time corintiano tenta ganhar, recupera a jogada, o Grêmio. No toque de bola no meio com o Alisson que sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. E tá parado o jogo. O que o árbitro tá dando aí? Por enquanto nada. A bola tava até com o Volpe por ali. Neste momento tá caído o Rodrigo Garro. Tá sentindo alguma coisa ali na cabeça. Confesso que não prestei atenção nesse lance, mas por enquanto nada marcado. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. A Milene Almeida ligada na Bandeirantes, o Marici Oliveira, alô Norival Betim, curtindo o sonsaço da Bandeirantes e o Mar Costa, obrigado pela audiência, José Antônio, ligado no futebol Bandeirantes, Felipe Correia também, obrigado torcedor pelo carinho da chuva, sintonia Maurício Muri, a bola volta pela direita, tenta o toque, levanta o time do Grêmio, aperta na marcação, recolhe pelo setor de direita no campo de ataque, vem Angelini, ele toca na bola, tira, tenta tocar contigo novamente na intermediária, afasta a bola, volta com o time do Grêmio, recolhe do campo de defesa, mais uma bola parada, tá marcado o lateral pro Grêmio bater, ficou caído o Hector Hernandes pedindo falta, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Grêmio pelo setor de direita, diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tubos e conexões Tigre é Tigre. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians com o Garro, limpa a jogada, abriu para Michael. Michael vem para o toque de bola, recolhe a jogada no comando para Hector. Hector domina novamente no campo de ataque, vem para o toque de bola com o Tigre na intermediária, aperta o time do Corinthians, lançamento à frente, tentou chegar, a bola vai para o cruzamento, ganha escanteio. O Thales Magno, cara, não consegue correr, não tem velocidade. Vem por baixo o Gustavo Martins, põe para fora em escanteio. Ele já correu para a bola pensando nesse escanteio, porque o Gustavo Martins estava praticamente com o carrinho engatilhado, cavou o escanteio por ali, escanteio para o Timão pelo lado esquerdo de ataque. Ulisses, uma coisa é fato Motopeças também, de qualidade é na Cata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças na Cata. Pode contar, pois não, Ronaldo? É fato também, o time do Grêmio também é um time que batalha, hein, velho? Eles estão dando carrinho, eles estão chegando, estão diminuindo espaço, o Time Martins, guerreiro. o Alisson, o Vila Santos, os caras estão honrando a camisa aí do Grêmio. E vem para o jogo o time do Corinthians, escanteio cobrado, o Kaká subiu soberano, mas não soube cabecear. De graça para a Vulp, que do Billy sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir um novo Tera. Simule em consórcio pw.com.br, consulte as condições. A bola já volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Grêmio no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Prende o lance curtinho no setor de esquerda, campo de defesa, vai para frente em cima da marcação. Já domínio do campo de retaguarda, vai para o drible, tanto toque de bola. O Argel tá ligado no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Mateuzinho, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Só na Bandeirantes, torcedor brasileiro, 1-1, 48, vamos chegar a 49 de Grêmio, 1, Corinthians também 1 para você ligado no futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta o toque de bola curto novamente no comando de ataque, vai pro drible, prende a jogada contigo no campo de defesa, novamente recolheu Gustavo Martins, ele prende o lance, vai pra frente em cima da marcação, no primeiro recolhe pelo comando de ataque, domínio do campo de ataque, tenta descer o Corinthians, vem pra tirar, que falta feia, hein? Tomou a solada o Angileri. É falta para amarelo, a falta cometida pelo Gustavo Martins. Mas não vai pintar cartão não, viu? Ele nem fez gesto ali de puxar o cartão para o Gustavo Martins, no momento que cai o Alisson sentindo o pé, mas está sentindo também o Angileri. Falta para o Corinthians no campo defensivo, uma solada do Gustavo Martins, hoje lateral direito do Grêmio. Foi para tudo isso? Será que eu estou exagerando aqui, Zaidan, Ronaldo? Não acho que você está exagerando não, Ulisses, porque ainda que não tenha sido uma pancada forte,
ele vai com a base da chuteira, né? E o árbitro, ele deve... Não deu falta. Ele nem entendeu que houve falta, mas ele vai com a base da chuteira. É uma jogada perigosa. Uma jogada que coloca em risco o outro jogador. Deu falta pro Grêmio ainda. Claro. Deu falta pro Grêmio em cima do Alisson. O Angileri fez a falta anterior, né? Até pronto, por isso ele não marcou termina a o falta. jogo, termina o primeiro tempo. Chega de confusão, vambora. É o futebol da Bandeirantes. Adilson Vital Costa falou, Ulisses Costa narrando um dos melhores do Brasil. Mas está numa perna, numa marra. Querer interferir no comentário do mestre Zaidan é o fim. Vai virar um Galvão Bueno do rádio. Olha só, eu queria ser estávamos debatendo, o debate é ótimo. Não, que as pessoas não têm essa cultura. As pessoas vivem hoje num mundo que elas ouvem, abaixam a cabeça e pastam em alguns momentos da vida, entendeu? É só você ver o que está acontecendo no país aí. Tá parado o jogo! Pois não, Zaidan. Você ia falar alguma coisa, Zaidan? Desculpa. Acabou o primeiro tempo, né, Bibeiro? Vambora. Falou, chega de rolo, vambora, vamos tomar café. Chega, Bibeiro. Tá louco. Termina o primeiro tempo de Grêmio, Corinthians na Bandeirantes. Vem intervalo, Bandeirantes com ele, João Paulo Capelanes. Fala, Capela. Fala, Ulisses Costa, o maior e melhor locutor do Brasil. Vive em grande fase, Ulisses Costa. Daqui a pouquinho você vai ouvir os 2 gols, um do Grêmio e um golaço do Breno Bidon na voz dele, Ulisses Costa. Mas agora eu quero ir direto pro campo de jogo com também uma das melhores repórteres da atualidade, Michele Silva. A pergunta que o torcedor se faz é, Michele, sem te colocar em saia justa, você gosta mais da cor vermelha ou azul? Boa noite, parabéns pelo trabalho, Michele. Tudo bem, Capela? Boa noite pra ti, pra todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Eu prefiro preto, que aí combina com tudo, entendeu? Eu gosto mais de roupa preta. Tá assim, explicado. Então... Pretinho nem básico, vermelho, tranquilinho. Exato. Branco, às vezes, também, pra combinar. Pode ser, preto, branco, né? Um azulzinho de vez em quando, né? No tênis. É bonito. Bonito também, tem toda a razão. Assim como o Pretzel fala, essas 3 cores aqui me representam. E aí, Michele, que temos aí que primeiro tempo agitado, hein? Coisa maravilhosa. Tá frio aí no sul ou não? Tá friozinho. Tá aparelho com vocês aí, né? Eu tava olhando a temperatura em São Paulo, também não tá das mais agradáveis. Aqui, por enquanto, 14 graus a temperatura, mas a sensação térmica um pouquinho mais fria. Tem um ventinho gelado na arena que é bem gelado, então tá 14 graus, mas a sensação térmica é de 10 graus. Primeiro tempo bem movimentado, um cartão para cada lado, Vila Sante amarelado pelo Grêmio e Breno Bidon amarelado pelo Corinthians, autor do gol de empate, que estava pendurado, fica fora da partida contra o Bragantino na volta após o Mundial. Maravilha, só para trazer aí um ambiente do estádio, as últimas partidas nós vimos que, infelizmente, o torcedor do Grêmio que deu uma, entre aspas, abandonada no time, né? Quer dizer, outro dia teve um jogo aí, não lembro contra quem, 5 mil torcedores na arena maravilhosa do Grêmio. E agora no seu olhômetro, que raramente falha, quantos mil aí? Então, a expectativa aqui na arena era de 24 mil pro jogo de hoje. Mas eu não sei se vai fechar 24 mil, tá? Eu acho que tem aí uns 18 aproximadamente, e a torcida do Corinthians também teria direito ali a 2 mil ingressos. Eu verifiquei hoje pela manhã, os ingressos estavam esgotados, mas o setor do Corinthians, da torcida do Corinthians aqui na arena, não tá lotado. E teve até ali uma troca entre as duas torcidas, assim, as duas torcidas cantando bastante por aqui, numa noite bem gelada, e claro, também, né, Dia dos Namorados, então o pessoal às vezes pode querer ficar em casa, né? Ou quem sabe ver no restaurante. Um fondezinho, né? Nesse friozinho, uma sopinha também na padoca para dar uma economizada, que tá tudo caro, uma barbaridade. Daqui a pouquinho a Michele Silva volta para todo o segundo tempo com o Ulisses Costa, com o mestre Cláudio Zaidan, com o Manuel, com o Ronaldo Giovanelli. Nesse Dia dos Namorados, um beijo para você que é um apaixonado pela vida, independentemente se você tá aí em relationship, se você tá namorando, tá de rolo, tá vivendo, tá amando. O importante é que você tá ouvindo a Rádio Bandeirantes nessa quinta-feira de frio, pelo menos aqui no Morumbi. Alô, Manuel! Um abraço pra você, Manuca! Cadê, Manuca? Ele ouviu, mandou um abraço pra você. Achei que o Manuel já tava nos braços de Morfeu, mestre. Um abraço, Cláudio Zaidan, Ronaldo Giovanelli. Olá, abraço, Capelanes. Saudação abraço, pra você, Capelani. pra Nina, pro Michel Lopes, pro Caiame. É o seguinte, entre a Michele lá em Porto Alegre e você em São Paulo, Capelanes, lá em Curitiba está o Luiz Cláudio Brito, tá ouvindo a gente, torcedor do Santos, feliz da vida com essa vitória do Santos até aqui em cima do Fortaleza.
Também o grande Edivaldo Tits, como diz o Milton Neves, o rei da Interlândia, né? O Tits que está acompanhando a gente, está dizendo que hoje é aniversário do Linense. Olha só. Você sabe que quem jogou no Linense foi o grande João Leiva Filho, o Leivinha, né? Só isso. Genial Leivinha. E um abraço também para o Marcos Musac, corintianíssimo e que quer zagueiro no timão. E não há dúvida que precisa Capelanes. O gol do Grêmio mostra isso mais uma vez, né? Como a zaga do Corinthians se posiciona mal. O Ronaldo até dizia a reação é errada, o posicionamento é errado, o movimento é errado. E aí toma o gol. Você viu que o Bright White botou os caras para dançarem, mas antes disso o garoto Alisson lá fez a festa pela direita. Muito fácil de entrar na zaga do Corinthians, mas houve mérito dos dois atacantes. E o gol do Corinthians também foi um golaço. O Bidon meteu aquela curva na bola, ela parece que vai fora, ela vai depois indo na direção do gol. E como o Ronaldo, que é professor do assunto, falou, o goleirão do Grêmio, Volpe, foi com a mão errada na bola, né? Ficou mais difícil fazer a defesa, mas foi um golaço do Bidon. O jogo não foi sonolento, Capelanes, não foi modorrento, não foi monótono. Foi um jogo legal, com muitas chances. Faltou mais qualidade, isso é indiscutível. Muito passe errado, muita jogada mal feita, mas longe de ter sido um jogo monótono. Foi bom de ver, bom de acompanhar e de ouvir o Ulisses Costa narrando, viu, Capelanes? Gostou, Ronaldo Giovanelli? Concorda com o mestre Klaus aí, né, Ronaldão? Você que é um apaixonado, um beijo pra Roberta, faça a sua homenagem aí, ô Ronaldão. Já dei um beijão nela, daqui a pouco ela tá me esperando também. Eu diria o seguinte, que é gostoso ver o Grêmio jogar com essa garra também. O Mano, ele conseguiu trazer novamente, né, pra esse time do Grêmio, essa pegada. E esse revezamento também que estão fazendo em cima do Garro, isso aí meio o treinador. Fala, ó, não se expõe mais. Um já tomou aí acho que foi o Vila Santos que tomou o cartão, então já não vai mais ele pra cima do menino. Coloca o outro, aí já começou a rodar. Foi o Dodge pra cima dele, foi o Cristaldo também que encostou um pouco mais. Então teve todo esse posicionamento do Grêmio pra cima do Corinthians, que realmente tem uma defesa fraca. Realmente o posicionamento, eles tiram algumas coisas que é difícil a gente entender, que a gente gosta de futebol, entender um zagueiro virando as costas para dentro da área, procurando outro atacante, sendo que esse cara tá com a bola no pé dentro da área para finalizar, puxando o Mateuzinho para um lado, puxando o Mateuzinho para o outro, aí você vê o outro zagueiro, porque um já caiu no meio de campo, que ficou lá com o Alisson, ele já caiu lá no meio de campo, e aí o outro começa a procurar um outro cara para marcar, porque ele viu que o companheiro dele tá dentro da área e não tem mais sobra. Não existe mais sobra dentro da área. Quem vai até o final. Ele saiu para procurar alguém para marcar. Sendo que o centroavante que estava com a bola no pé, fintando o companheiro dele, ele tinha que diminuir o espaço. Ele ficou procurando de costa, procurando quem está chegando na área. Isso é impressionante. Isso é do cara. E é uma burrice, a burrice que eu digo de entendimento de como funciona um defensor. Que é que nem o goleiro virou as costas para dentro do campo, ele já tá errado, alguma coisa acontece. Então ele é corrigido na base, na base, quando você pula com a mão direita ou com a mão esquerda, você não pode virar as costas para dentro do campo, porque o jogo tá ali, você tem que estar de olho na bola, olho no companheiro. Agora quando o zagueiro vem na recomposição e começa a procurar o outro atacante, ele tem algum problema, alguma coisa tá faltando para ele da base, e é o Ramalho. O próprio Kaká também no erro grotesco, no meio de campo deixa o atacante vir embora sozinho, pra cima do outro companheiro dele. Então, tem coisas que só acontecem no Corinthians, e são coisas que é inadmissíveis. Ah, tem erro, Ronaldo? Tem erro. Tem erros e mais erros. Agora, tem muito incompetente lá. Pênalti. Então, erro de base. Eu tô bravo aqui que isso aí, você vê na base, na molecada, e você corrige, o moleque ele vai corrigindo com os jogos e vai melhorando. Legal. Só que já são marmanjos, né, meu? São dois jogadores, praticamente que final de carreira. O cara vira as costas pro cara que tá com a bola dentro da área. Aí eu fico louco. Mas calma, não fica bravo não. Até porque tem uma notícia boa pro torcedor do Fortaleza. E aí, Bruno Milhozzi, vamos lá, você vai narrar. Opa, é pênalti pro Leão, aos 24 da segunda etapa no estádio do Castelão. O Santos está vencendo por 2-0. Zé Ivaldo com o braço na bola dentro da área. Penalidade marcada, Iago Pikachu vai para a cobrança. Atacante entrou na segunda etapa contra Gabriel Brazão, goleiro do Santos. O estádio não está lotado, a atmosfera não é toda aquela para cima da equipe do Santos. Iago Pikachu está autorizado, partiu com a perna direita, deu aquela paradinha, bateu no canto e é gol! Gol do Fortaleza, o Leão diminui contra o Santos,
2-1 no placar aos 25 da segunda etapa, Capê. Quase deu pro Brasão, hein? Diminui o Fortaleza, tem jogo, 9 da noite, marcou o quinto sinal, daqui a pouquinho tem Nina Gagliotti com super placar. Um abraço pra Lélio Teixeira falando. Raposo Tavares, Capela, parada no sentido interior. Tá feia a coisa, 9 da noite, já tem toda a segunda etapa de muita emoção no rádio do Brasil. Por enquanto, Grêmio 1, Coringão também 1. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus. Estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições e você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Domínio do campo, ataque o time do Corinthians. Bola na entrada da grande área, vai bater pro gol, a pancada! Abidon.
aí por alguns, mas não importa. Breno Bidon empata o jogo por enquanto, Grêmio 1, Corinthians também 1. Já toda a segunda etapa e agora, alô nação santista. Ei, Santos, tava vencendo por 2-0. O que acontece no Castelão, Milhose? 2 lances seguidos, 2 pênaltis a favor do Fortaleza. Primeiro, o Pikachu cobrou no canto direito. O segundo, o Pikachu cobrou no canto direito. 2-2, 2 lances idênticos. O próprio Pikachu sofreu pênalti na falta do Escobar. Tudo igual no Castelão, Capê. Quero dar um pulo já no Morumbi. Antes, só uma passada na Arena do Grêmio. Alô, Michele Silva. Os times voltaram, só pra ter uma noção aí, Mi. Os times voltando neste momento, Capela. Voltando agora. Então vamos lá. Só um teaserzinho, uma manchetinha rápida do time do São Paulo. Alô, PDV, um abraço pra você. Boa noite do Vale. Fala, Capela. São Paulo escalado aqui no Morumbi. Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Lucas Ferreira, Luca e André Silva com Juan Dineno no banco de reserva. Só a escalação do Vasco rapidinho. Vamos lá, Fabiane. Um abraço, boa noite, Fabiane. Morumbi tá frio aí. Oi, Capela, tá congelando por aqui. O Vasco já definido com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, que pode se despedir logo mais. Nuno Moreira, Rayan e Vegete. É o jogo que você vai acompanhar com a transmissão do Rogério Assis, do Alexandre Pretzel e dos repórteres bandeirantes direto do Morumbi. Tá frio, uma barbaridade. E aí, Michele Silva, Corinthians principalmente mexeu ou não? Os dois times iguais e daqui a pouquinho a gente vai começar. Então tá bom, vamos pro segundo tempo com a melhor narração dele. Ele tá demais, vive em grande fase, é contigo, Ulisses Costa! É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Apita o árbitro, toca na bola, o time vai na rola, sai na rola, deixa na rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. É Bandeirantes, torcedor do Brasil, vem Corinthians, domina pelo setor de esquerda, câmara ataque, Thales Magno domina, ele balança em frente à marcação, no primeiro para cima dele tem o Dude, ele vem pro toque, ele bola, volta pro Vinho, no meio para Garro volta para Thales Magno não tem opção de jogo, a não ser atrás, recomeça o Corinthians tocando pelo seu campo de defesa, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar, no meio do campo de retaguarda, vai pro toque, ele bola, tenta descer curto pelo setor de esquerda, Garro levanta, tenta o toque de bola contigo no meio de campo, já domina na intermediária, bate, Bidon, bate, ele domina, vem pra finta, enfia a jogada, o comando de ataque, afasta o zagueiro, tira, tenta o toque de bola, aperta pra ganhar a jogada do time corintiano, fica na intermediária, vem pro toque para Bidon, ele deixa a bola passar, a bola passa por ele, perde o lance, ela volta novamente com o time do Corinthians, que domina no campo de defesa pra ser jogando, recolhe Bidon, ele prende Bidon pro time do Corinthians, vai pra finta na marcação, tenta o toque de bola, foi empurrado, tomou falta, o árbitro não deu, ela volta curta pelo campo de defesa, tenta descer novamente o time do Corinthians, já domina em cima da marcação no primeiro, prendeu o time corintiano, lançamento vem para o setor de esquerda, vem com Angileri domina, tenta o levantamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, vem para o domínio, Mateuzinho é driblado, a bola vai sair para a linha de fundo, domina novamente no toque de bola Coutinho, o Corinthians em lateral, tentou evitar a saída do de lateral para o Timão bater, lateral cobrado pelo setor de esquerda, campo de defesa, o árbitro para o jogo, 2 bolas no campo de jogo. Pavon não fez muita questão de colocar essa segunda bola para fora e o Bandeirinha teve que entrar dentro de campo para tirar a bola. Lateral vai ser cobrado novamente. As bolas estavam distantes, né? Não tinha motivo para parar o jogo. E vem Garro, domina para o time do Corinthians. Ele vai para a finta, perde o lance no meio de campo. Chega Angileri na marcação, já domina no campo de ataque. Tenta descer o time do Grêmio pelo setor de esquerda. Vitor vem com Alisson. Alisson prende o lance, 1-1. Tá empatado o jogo. Grêmio Corinthians para você na Arena do Grêmio. Mais tarde tem São Paulo e Vasco com Rogério Pretzel, Paulo do Vale, Luiz Fabiano do microfone Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, a bola do campo de ataque novamente para o time do Grêmio que desce na intermediária. A abertura para Marlon domina, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, recolheu, soltou, jogada novamente para Bright White tentou o toque de bola, voltou no meio de campo, vem a pancada, tentou o Christian Pavon, ele perde o lance, a bola explode na marcação, domina novamente no campo de defesa, Isachá jogando recolhe contigo novamente o time do Grêmio com Volpe, vai para cima, vai para o toque de bola de rua, Héctor Hernanes aperta sobre a cabeça, vem para ganhar Thales Magno, a bola volta no peito, tentou domínio o time do Corinthians para ser para o jogo, a abertura vem com o time do Grêmio que já tenta descer no campo de ataque, bola mal tocada, ganhou jogado o Timão, Héctor Hernanes dominou no mano a mano, pode fazer o gol, vai pra finta e perde a bola. O Wagner Leonardo inteligente põe o corpo à frente, a bola sobra para Volpe que pega. Volpe pega com facilidade, Héctor Hernanes procurou o contato, não achou nada, Wagner Leonardo apenas antecipou a jogada, Héctor Hernanes pediu falta, mas nada foi marcado, segue o Grêmio no ataque.
Agora, o que mais me chama a atenção, o Kaká tá tomando cartão amarelo. O time do Corinthians parou porque tinha um jogador do Grêmio caído. Aí lançaram a bola pro Cristaldo e o Kaká vem nas costas dele, faz uma falta feia, mas mais do que merecido o cartão amarelo. Coisa que ele não fez no primeiro tempo com o jogador do Grêmio, que também fez falta pelas costas. E ele sempre chega atrasado, né, Ulisses? É impressionante o Kaká. Agora, quando a gente fala que o jogador é burro taticamente, que ele é perninha taticamente, é porque é coisas que acontecem na categoria de base, que tem que tirar os costumes, né, errados dos jogadores. Quando chega no profissional, ele já tem que estar pronto. E a gente não tem paciência, isso é verdade. Acho que é por isso que eu não fui treinador também, que você não tem paciência de ficar corrigindo erros grotescos em jogadores que estão ganhando uma fábula e você tem que ensinar o cara o beabá, né? É duro. Tá parado o jogador do Grêmio caído aí, ô Michele. Tem jogador ali no meio de campo, até vou te pedir ajuda, viu, Ulisses, que eu não tô com retorno aqui de TV nem nada assim, e tem muita gente na frente, eu não tô conseguindo identificar quem é. O Dodi. Ah, perfeito, é o Dodi que tá recebendo atendimento. Me parece quadril. Me parece alguma coisa ali no quadril. Michele? Oi. Você não vai acreditar, o Rian fez a falta nele e o Kahneman, que é um hábito dele, já a gente sabe disso, caiu em cima da cabeça do Dodi, só isso. Com a bem canela. Tranquilo, né? Bem não, tranquilo. Light, Michele, uma pegadinha complicado. dessa aí. Vai ter que sair de Deus, campo, receber o pancada. atendimento médico. Tá deixando o gramado, aproveito para dizer o público, tá? 20.465 torcedores. 20 mil torcedores na Arena do Grêmio para você ligado na Bandeirantes. Torcida do Grêmio que não tá muito feliz com o time, mas o time tá reagindo, hein, Michele? Aos pouquinhos, o Mano Menezes tá fazendo o Grêmio embalar aos poucos, mas a torcida ainda não comprou totalmente a ideia. A Arena já esteve mais lotada do que nesses últimos jogos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e tenta descer o time do Grêmio. Vai fazer o gol na cara do gol. Bateu, tentou, gol. Wagner, o gol! Faz uma defesaço o goleiro do time do Corinthians, evitando o segundo gol do Grêmio. O Wagner Leonardo teve a bola para fazer o gol dentro da pequena área. Que defesa do Hugo. Numa jogada do Bright White, ele girou, bateu, sobrou de frente pro gol na pequena área. O Hugo com o pé direito salva o time do Corinthians no chute forte do Wagner Leonardo. Contra os mais diferentes goleiros do futebol brasileiro, talvez fosse gol, mas o Hugo estava lá e ficou muito maior do que o zagueiro do Grêmio, que tinha a bola dominada na finalização. Uma defesaça do goleiro do Corinthians para impedir o 2-1 do Grêmio. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Ronaldo Giovanelli, dessa você entende. Ronaldo, que defesa do Hugo, hein, Ronaldo? No erro mais uma vez da zaga, que um estava marcando o outro. O Kaká estava na frente do Ramalho, e o Ramalho teve que sair. Então o atacante ficou de frente com o goleiro. Que ele tem uma explosão espetacular, o Hugo, né? O Hugo é um goleirão de mais de 2 metros, só que a explosão dele chamou a atenção também do treinador da seleção brasileira. E foi uma baita de uma defesa, ele não espera. Quando o jogador foi tentar dominar, ele não consegue, ela escapa um pouco e ele já chega em cima. E vem pro jogo, tenta descer o time do Grêmio. Bright White fica no chão, pé de pênalti do André Ramalho. O árbitro manda seguir na frente do árbitro, domina pelo campo de ataque. O Bright White fica caído, domina do campo de defesa, vem para dividir de cabeça, perde a jogada. Bidon para a volta no campo de ataque, aperta novamente o time do Grêmio. Não para o jogo, o Grêmio. Bright White caído, Cristaldo dominou, tentou a finta, ganha a jogada. O time do Corinthians, mas o árbitro para. Tá parando o jogo e marcando a falta do Rian. Falta do Rian em cima ali do Cristaldo, que vinha buscando uma progressão no ataque. Falta marcada para a equipe do Grêmio, bem próxima da grande área, pelo lado esquerdo de ataque do tricolor, mas vai ser analisado também o lance do Bright White. Ficou pedindo um pênalti no contato, possível contato do André Ramalho dentro da área. E aí, primeiro foi fora da área, né? O primeiro toque. Depois ele cai dentro da área. O André Ramalho pisa assim no pé do Bright White. Lance involuntário, o André Ramalho estava olhando para a bola, mas ele pisou sim fora da área. Foi o lance, seria falta. E aí, Zaidan, Ronaldo? É isso aí, seria falta. Como é fora da área, o VAR não pode interferir, né? O VAR não tem nada para dizer porque o lance foi fora da área.
Não pode fazer o árbitro marcar uma falta. Não pode. Só se fosse pênalti. Foi fora da área, o árbitro não viu, o VAR não pode interferir. Mas ele só deu a segunda falta para dar tempo de ser informado pelo VAR, porque ele ficou em dúvida. É bola para o time do Grêmio, tenta bater de frente, não consegue, bola volta para Rian, solta no garro, Rian, domínio do campo de ataque, Rian abriu jogada pelo setor de direita, soltou jogada à frente para Bidon, pegaram ele, é para amarelo, hein, que chegada do Dodi no Bidon, apelou com o Bidon, o Dodi. Agora sim, pintou cartão amarelo para a camisa número 17 da equipe do Grêmio, Dodi amarelado, e me chamou a atenção o seguinte, Ulisses, antes de dar o cartão para o Dodi, o André Ramalho veio reclamar com o juiz e ele estica o braço do cartão para cima 2 vezes na direção do André Ramalho. O que é isso? São 2 cartões para o André Ramalho? Ele estava só pedindo para o zagueiro do Corinthians parar. Exato, mas um gesto muito estranho. Tipo, vai embora daqui, mas foi estranho mesmo, você tem total razão, viu, Michel? Mas muito estranho mesmo, viu? Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples no instante. Dúvida, time do Corinthians vem pro toque, leva Vitão, recolhe para o time corintiano. Faz o break, tenta o toque, volta contigo na intermediária para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, abre a jogada com Rian. Rian prendeu para Michael domina para o time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque. Vem para a finta, prende o lance Michael. 1-1, Corinthians e Grêmio para você ligado na Bandeirantes. Agora o Brasileiro, Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 10 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Corinthians e Grêmio, Grêmio 1, Corinthians também 1. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Miniose. Ulisses, 42 minutos a segunda etapa. O Fortaleza empatou contra o Santos 2-2 no Castelão. E daqui a pouquinho tem São Paulo, tem Vasco, Rogério Assis, Pretzel com Paulo do Vale, Luiz Fabiano. Alô, Nina! Alô, Ulisses, 2 jogos já encerrados pelo Campeonato Brasileiro. Bahia vencendo o Bragantino 3-0 fora de casa. Vitória bastante expressiva. No Barradão, Vitória e Cruzeiro já encerrado 0-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E domina o time do Corinthians, tenta descer com o Maicon, prende a jogada novamente no toque de bola de Thales Magno, dominou, soltou o Coutinho para Bidon, não consegue dominar, a bola passa na frente dele, mas bem mal tocada a bola pelo Thales Magno também, viu? É na volta do toque de bola, vem André Ramalho, tem que ser amarelado. Que chegada do André Ramalho, cara. Os dois estão amarelados. Que falta desnecessária em cima do Christian. Cartão amarelo para André Ramalho, que também estava pendurado, não enfrenta o Bragantino no jogo de volta da parada do Mundial. Pois não, Ronaldo? Não, só alertando que os 2 zagueiros estão amarelados, porque eles estão chegando atrasados, os 2. Não, isso eles fizeram a vida inteira, né? De quanto estão no Corinthians, é um negócio maluco. Alô, Giba, alô, Cláudia, ligados do microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo da retaguarda, vem pro toque, levado contigo no setor do meio de campo, aperta na marcação, tenta descer, o time do Corinthians não consegue. A abertura vem pelo meio de campo, dominava o time do Grêmio, vem André Ramalho, tira, ele tenta o passe de bola, nossa senhora. Meteu a bola para fora, não passou para ninguém, lateral pro time do Grêmio bater. Pois não, Ronaldo? É o que eu falei para você, ele só consegue dar chutão para onde tá virado o nariz, não consegue fazer um passe, não consegue fazer uma marcação, ele não consegue antecipar o atacante e a culpa é minha, hein? A culpa é nossa, Ronaldo. Ô, Zaidan, que coisa, né, Zaidan, isso? No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Diz que obra é jogo duro, mas contigo na obra. Dá tudo certo. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Rosana Faustino da Silva tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Paulo Lian. Alô, Lininha Loba, alô, Zenildo Alves de Brito. Obrigado pela audiência. Souza 09, curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta com o time do Grêmio, tenta descer do comando de ataque, aperta o time do Corinthians, recupera, perde, mas com muita raça o time do Grêmio vem pro toque, lembra o Coutinho com o Christian. Ele prende o lance, vem pro
toque, volta no campo de defesa, sai jogando na sua zaga central com Wagner Leonardo. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva e na estrada. Amortecedor HG na carta, pode contar, é HG na carta. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de retaguarda. Vem pro toque de bola, Garro domina para o seu campo de defesa, tenta soltar a frente no comando de ataque, volta com o Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, volta a jogar a curta novamente com o Hugo. Hugo recolhe do campo de Romero defesa, vai chamado. mexer já o timão. Romero já o timão. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola o time do Corinthians com o André Ramalho. Ele prende o lance. Tendência de melhorar o Corinthians, hein, Zaidan, hein, Ronaldo? Mas pra que demorar tanto, né? Parece que virou um dogma, Ulisses. Não pode mexer no intervalo. Tem que esperar 10, 15 minutos. O Romero já deveria ter entrado jogando, né? Mas pelo menos no intervalo. E outra coisa, está faltando ao meio campo do Corinthians um pouco mais de velocidade. E o Coronado pode dar essa velocidade. Ele corre com a bola no pé, não é um cara de lançamento. Mas eu acho que o jogo está pedindo Romero e Coronado pelas opções que ele tem no banco. Gol! Pois não! E é gol do Santos, Ulisses, em jogada individual de Roleiser. Nos acréscimos da segunda etapa, o argentino marca com a perna esquerda. 3-2 para a equipe do Peixe. 3-2 para o time do Santos, vitória importante para o time do Peixe que venceu o jogo por 2-0. Carlos Roberto de Oliveira, Cortina Araçatuba, o microfone de Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Antônio Milton Vieira da Silva, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. Não, Antônio, aqui a gente não toma advertência, aqui nós temos liberdade para falar o que a gente pensa, o que a gente quer, entendeu? Agora tem gente que gosta de jogador ruim, eu não gosto. E os caras, o mais engraçado que eu acho, Zaidan, e os caras falaram assim, o Zaidan deu enquadrada no Ulisses Costa. Ô Zaidan, e o que é mais legal é o seguinte, aí os caras falam, eu quero ver o dia que o Ulisses sair com o Neymar. Os caras só falam do Neymar pra mim, cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Neymar ainda, na atualidade, é o maior jogador do futebol brasileiro. Tá entendendo? E não queiram ou não queiram. Ou tô errado, Zaidan? Porque não é difícil, né? E ele é craque. Daqui a pouquinho eu volto com o Zaidan. É ou não é, Ronaldo? Eu quero tirar uma foto com o Neymar e com o pai do Neymar. Depois você me ajuda. Não vai tirar por causa do Marcelão e do Charles. Não, mas eles eu gosto, vão cair, eu gosto você vai ver só. Eu gosto Olha deles. o chute Agora... do Thales Magno, hein, cara? Que chance de perder o Corinthians. Mateuzinho chutou no gol, mas pegou na zaga. É futebol da Bandeirantes, vem para a cobrança de escanteio, Garro para o time do Corinthians, escanteio para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, Garro partiu perto esquerda na bola, bateu fechado na boca do gol, vem para tirar de cabeça o time do Grêmio, a bola volta para Garro, Garro domina para o time do Corinthians, ergue a cabeça limpa, vai tentar o toque de bola, já parte contigo na intermediária, perde a jogada, Rian, domina do campo de ataque, tenta descer o time do Grêmio, bola foi junta pelo setor intermediário do campo de ataque, o Grêmio desce com perigo com o Christian, ele prende o lance, vem para a marcação, ninguém marcou, bola tocada, André Ramalho tira, a bola volta para Rian, mata na coxa, domina do campo de defesa para o time do Corinthians e sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte as condições e domina o time do Corinthians, tenta descer contigo no meio de campo, recolhe Mateuzinho prende a jogada para Bidon, ele vem para a finta, tenta o toque de bola, já solta o Coutinho, nossa, mas estão caçando o Bidon, hein? E o Bidon foi pra cima do Mano reclamar, hein? É, mas é o jogo do Grêmio. O Grêmio sempre foi assim. A história do Grêmio é essa aí. De time que peleia, não sei o que briga. Eles estão jogando o jogo. Eles estão vendo que o Corinthians tá dando uma pipocada, tocando a bola pra trás. Eles estão chegando mastigando, ué. Boa invertida de bola do Bidon. Abriu pra Thales Magno na entrada da grande área. Bateu pro gol. Nossa senhora. Desviou em alguém essa bola? Desviou. Deu escanteio ali o árbitro da partida. Senão... Isso, senão o Michele já ia tomar que é isso aqui, viu, Michele? Acho que ele ia tomar uma advertência aí, viu? Mas olha só, o Ulisses trocou o time do Corinthians, tá? Saiu o 22, Héctor Hernandes, e entrou o camisa número 11, Ángel Romero, no time do Timão. Mas o Héctor tava em campo? Tava escalado. Ah, entendi. Pois não, Zaidan.
Segura Zaidan, escanteio, Timão subiu no toque de cabeça, zagueiro Grêmio vem para tirar, a bola volta contigo no meio de campo, Bidon recomeça no campo de defesa para o time do Corinthians. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Kaká vem na bola, atrapalhou o domínio do Maicon, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o Grêmio. Tiro de meta para o Grêmio, o Thiago Volpe agora tentou cobrar rápido ali, mas o árbitro da partida já mandou voltar, porque em determinado momento o Mateuzinho nem tinha dominado a bola ainda, o Thiago Volpe já estava com uma outra bola dentro de campo, viu, Ulisses? Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, mais tarde tem São Paulo e Vasco, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, Luiz Fabiano. Dá já, Luiz Fabiano, no microfone Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E domina, vem pro toque, ele vai tentar descer o time do Corinthians, prende a jogada, 1-1, jogo tá empatado. Pois não, Claudíssimo Zaidan. Rapidamente, você falou do Neymar, é óbvio, né? Não é nem difícil ser o melhor jogador brasileiro, porque ele é craque. E craque virou uma raridade aquilo, né? E quanto ao jogo aí, o Romero deveria ter entrado no intervalo. E tá faltando mais qualidade no meio campo. O Coronado pode ser uma opção. A saída do espanhol já era esperada, né? Ele, além de bem marcado, quando a bola chegava ele não conseguia fazer coisa alguma, o Héctor Hernandes. Mas o Corinthians faz um segundo tempo pior do que o primeiro. Não chega com perigo. O primeiro tempo chegou mais com perigo do que no segundo. O segundo é um time quase inócuo. Vamos ver se melhora com o Romero. Mas eu colocaria também o Coronado no jogo. E só mais uma coisa. Você falou aí que você não gosta de jogador ruim, né? É exatamente essa a nossa discordância, né? Em relação ao Bidon. Para você ele é ruim, para mim ele não é ruim. Muito bem, não, mas para mim ele é ruim, sim. Tem muito que crescer, pode melhorar muito, mas ainda não é o que vendem. Vendem ele por um preço que ele não vale. Pois não, mexeu o time do Grêmio por 2 vezes. Exatamente, troca dupla. Sai 47 Alisson para a entrada do 9 Amuso e sai também 17 Dodi amarelado para a entrada do 35 Ronald. Muito bem, mexeu o time do Grêmio. Ronaldo, Zaidan. O Ronald deveria ter entrado há mais tempo, né? O meio campo do Grêmio está batendo muito, marcando mal. É que o Corinthians se prejudica, né? Com passes errados, com jogadas erradas. Mas o meio campo do Grêmio não está bem desde o começo. O Mano estava reclamando do posicionamento do meio campo. O Ronald pode corrigir isso. E o Amuso é aquele negócio, né? O Mano está vendo se ele está um pouco mais inspirado. O Alisson fez uma grande jogada no gol do Grêmio, mas depois não apareceu muito. Ele tem que também aproveitar que os 2 zagueiros do Corinthians estão amarelados, né? Tem que colocar a gente para cima aí com gás novo aí para poder no contra-ataque puxar o time do Grêmio, porque o time do Grêmio, eu não vou fazer uma crítica ao time do Grêmio que está batendo, chegando, eles estão dividindo. Eles agora decidiram que a bola é um prato de comida, e é assim que tem que ser, jogando em casa, precisando dos pontos, e o Mano em pé no banco ali gritando para chegar. Agora o Dorival só fica olhando com a cara feia pro time. Então o Mano tá jogando junto, mandando o time chegar, diminuir o espaço. É assim que funciona no Sul, meu. Acabou o futebol da Bandeirantes, mais 20, do toque de bola contigo no setor intermediário, o Garro domina, pois não. Fim de jogo no Castelão, Ulisses, o Santos venceu, bateu Fortaleza 3-2, Roleiser, o grande nome do jogo, fez o gol da vitória, o Peixe, ufa, saiu da zona de rebaixamento, Ulisses. É bola do campo de defesa para o time do Corinthians, tenta descer com o Garro domina para o time corintiano, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, ele já domina no campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque contigo no setor de meio de campo, recomeça o timão com André Ramalho domina para Bidon prende no campo de ataque para o time do Corinthians, solta a jogada para Thales Magno, opção de jogo é Bidon domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando no seu campo de defesa, para o toque de bola de André para Kaká já abre para o setor de esquerda, Rian passou pelo meio de campo, prende a jogada na esquerda, campo de ataque, tenta o toque, Angileri já saltou, não se houve a falta no Romero. Foi puxado pelo Wagner Leonardo, é falta para o Corinthians bater. Falta para o Corinthians no campo de ataque, bem distante da área do goleiro Volpe. O Grêmio se fecha, o Corinthians no ataque. É futebol da Bandeirantes, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Já São Paulo e Vasco, Rogério Assis, Pretzel com Paulo do Vale e Luiz Fabiani. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 22 minutos de bola rolando, 22 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de
de jogo, é segundo tempo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Bidon lançado na esquerda, não chega na bola antes, ele vem para tirar o perigo. Marlon põe para escanteio para o time do Corinthians bater. É bola no campo de ataque, escanteio para o Timão bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança. Garro, escanteio para o time do Corinthians, 1-1, tá empatado o jogo. Grêmio e Corinthians em Porto Alegre. Garro partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, zagueiro cortou. Vem Bidon na dividida, perde de cabeça, a bola volta no toque de bola, Coutinho na intermediária, Angileri arriscou de longe, ela subiu, foi embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Grêmio bater. Repito, jogados 23 minutos de bola rolando o segundo tempo, 1 Grêmio, 1 Corinthians. Alô, Nina! Alô, Ulisses! Daqui a pouquinho tem São Paulo e Vasco a partir das 9h30 da noite. Mesmo horário de Atlético Mineiro Internacional. A gente vai informando tudo por aqui na Rádio Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você. Obrigado, torcedor brasileiro do Mina. Mateuzinho está jogando com o Hugo no campo de defesa para o time corintiano. Zaidan, Ronaldo, falam na Bandeirantes e o jogo. Veja a importância de você ter, sempre que possível, o seu melhor time, né? Empatar significa para os dois ficarem patinando, né? Não vão sair do lugar, pelo contrário, vão ver times se aproximando. O Inter, por exemplo, pode ganhar hoje, o São Paulo pode ganhar, e vão ficar muito próximos. Então, o empate não resolve a vida de ninguém. As campanhas continuam medianas, e até por isso, e pelo fato de não haver jogo à frente, é que o Corinthians deveria ter ido com a força máxima possível, Ronaldo. Claro. É que ter vontade também não quer dizer que você vai ganhar jogo, mas você demonstra para o seu torcedor, para o seu técnico, que você está com o sinal de alerta ligado. E o Grêmio tá. Se tem alguém merecendo aí alguma coisa diferente, é o Grêmio, porque eles estão marcando, eles estão chegando na bota, eles estão diminuindo os espaços, tentando jogar no contra-ataque, eles estão priorizando a chegada nos zagueiros também, então... O Grêmio tá... Se tem alguém que tá merecendo uma vitória, é o Grêmio. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Garro não consegue. Pois não! Começou aqui no Morumbi, Ulisses Costa, São Paulo e Vasco da Gama. Assim que acabar Corinthians e Grêmio, vem São Paulo e Vasco da Gama com Rogério Assis, com Pretzel, com Paulo do Vale, Luiz Fabiano. E para você ligado na Bandeirantes e vem pro jogo, o time do Grêmio, a bola foi solta com Amuso. Ele domina, tentou bater. Mas o que é isso? Ah, moço. Tá louco, velho. Mas mandou longe do gol, hein? E vem Timão com o Bidon, liga a jogada no comando de ataque, abre para Garro, para Thales Magno. Se caprichar, o Corinthians faz o gol, dominou, limpou, prefere voltar a jogada para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, vem para finta em cima da marcação do primeiro para Garro. Garro recolhe pelo setor de direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o Corinthians, que recomeça no seu campo intermediário de ataque. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet Simples. E num instante, torcedor brasileiro, domina o Corinthians, Angileri cruzou na boca do gol. Kahneman vem para tirar para o time do Grêmio. Ela vai para a linha de lado em lateral para a equipe. Nossa, o Thales Magno é a meba do jogo. Cara, ele perdeu uma bola que ia sair, ele não conseguiu proteger. O Christian foi lá e tirou a bola dele. É um negócio absurdo. O Thales Magno não está em campo. O Dorival Júnior é um técnico, viu, Zaidão? Ronaldo me falou isso algumas vezes. Ele só mexe com 15 do segundo tempo. Pode estar acontecendo o que for. 15 do segundo tempo ele mexe. É um negócio absurdo, viu? Zaidão, Ronaldo. Já virou a mania dos treinadores. É isso aí, Ronaldo. Já virou mania. Os caras só mexem com 15. O Dorival, ele deixou o time com o samba de uma nota só, né? O Corinthians pega a bola, vira o jogo na esquerda. Pega a bola, vira o jogo na esquerda. Quase ninguém aparece do lado direito. E foi exatamente pelo lado direito, meia direita, que saiu o gol do Corinthians. Mas quase todas as vezes que foi o ataque, foi bola no Thales Magno e não aconteceu nada, Ronaldo. E parece que ele tá cansado, né? A gente vê o time do Grêmio na entrega que foi. E essa bola o Santos ganhou na pressão, na força. E o Thales não tá demonstrando isso. Tá sem força, sem vontade. E aí quem tem que tirar é o treinador, né? Aí quem tem que chamar o jogador é o treinador. Não tem que esperar dar mais 30 minutos para mexer no time. Ele tá levantando a mão agora ali, o Dorival, perguntando se tá bem, se tá bem. Quem tem que tirar é o treinador.
É o futebol da Bandeirantes. Mandar um forte abraço pro meu amigo Rodrigão, Alemão, Avero, André, Thiago, Davi. Obrigado, Andréia, pelo carinho da sintonia. Ligados, rapaziada da Vila Caiçara, estão ligados na Praia Grande do futebol da Bandeirantes. E tenta o domínio Romero para ser jogando o árbitro, tá dando lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Para você ligado na Bandeirantes. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Obrigado, Felipe Correia, ligado no microfone Bandeirantes, Felipe Carreira, curtindo o som da Bandeirantes, Paulo Lian. Obrigado pela audiência, Zenida Alves Brito, torcedor pro Timão. Obrigado pela audiência. Vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Grêmio pela direita, cruzamento vem na boca do gol. Matou no peito, Bright White ganha a jogada, tentou soltar dentro da grande área do bate-rebate, a bola volta com o time do Grêmio. Tira Michael, mas tira fraco. Romero domina pro time corintiano, fica no chão, pede a falta, o árbitro manda seguir. Já domina do campo de ataque, o time do Grêmio, abertura vem pela direita, vem cruzamento da grande área do Corinthians, tapa na bola, Angileri, fecha a porta. Vem pra tirar pro timão, lateral pro Grêmio, bater pela direita. Por ali pela direita, o Grêmio tentava o ataque, agora o Angileri tentou a proteção, a bola acabou não sendo forte o suficiente, ele teve que mandar para a linha lateral, lateral para o Grêmio pelo lado direito. É lateral para o time do Grêmio bater do seu campo de ataque. Diz que abre jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, torcedor do Brasil. Na Bandeirantes, 29 jogados, Aidan, Ronaldo e o jogo, 1 Grêmio, 1 Corinthians. O Grêmio está entregando algo muito mais parecido com o que ele pode do que o Corinthians, né? O Grêmio é um time com muitas dificuldades técnicas, isso está claro durante toda a temporada, já no Campeonato Gaúcho. E o Corinthians não, o Corinthians está entregando menos do que pode, um time pouco inspirado e que está perdendo as divididas, né? O Grêmio está se impondo no meio campo. Bidon tenta a finta na marcação, perde a bola, vem pra tirar Angileri, dá um bico na bola e tira dali. Vai mudar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de 5 mil na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições, pois não. Técnico Mano Menezes vai mudar daqui a pouquinho 2 atacantes, André Henrique e o jovem Riquelme. É futebol, Riquelme tem nome bom, embora a torcida do Grêmio não goste muito desse nome, né? Não traz boas recordações. Também que jogava essa criança, hein? E vem pro toque de bola, recorde de Coutinho, não se serviços, Grupo Souza Lima, pois não! Aliás, em 2007, o Boca campeão, com o Riquelme de volta, né? O Boca. Em 2003 ele não estava, mas o técnico do Grêmio era o Mano, né? O Mano, inclusive, colocou 2 jogadores marcando o Riquelme e não resolveu nada. Parecia que não havia ninguém marcando o camisa 10 do Boca. E, aliás, vocês já notaram na Copa São Paulo, nas três últimas Copas São Paulo, o que tem de jogador chamado Riquelme no Brasil? É um negócio impressionante. E o Mano agora apostando na molecada também, viu, Ulisses? O Mano tá apostando na molecada, colocando a molecada pra correr em cima do Corinthians. E o Corinthians levou também uma molecada no banco aí, acho que é só pra assistir. Dorival acho que não vai arriscar, porque a molecada pode correr muito aí, complicar ele no decorrer dos jogos. Mas a verdade é que, você vê, ele muda com 15 e muda com 30 o Dorival. Vamos colocar na caderneta aí. Mexe o Grêmio, mexeu, né? Mexeu o Grêmio, saíram no time do Grêmio, aliás só vou pegar a troca aqui do Corinthians também, que tá mudando agora a equipe do Timão, tá entrando camisa número 31 no time do Corinthians, Kaique, saindo 43 Thales Magno, saindo também Breno Bidon com a 27 para a entrada do 61 Dieguinho, as trocas no time do Corinthians. Já as trocas no time do Grêmio saíram Cristaldo com a 10 para a entrada do 65 Riquelme e também 22 Bright White para a entrada do 22, aliás para a entrada do 77 André Henrique. E aí, Zaidan, e aí, Ronaldo? É, a dura, né? Acho que não deveria ter saído antes. Exato. Colocou a molecada que você pediu aí, Ronaldo. E o Thales Magno deveria ter saído antes, né, Ronaldo? Do jeito que ele tá jogando, não deveria nem entrar, né? Deveria colocar o Romero, que o Romero, pelo menos, a bola bate nele e vai pra dentro do gol. Tem mais vontade. Não toca a bola pro zagueiro, mas só que insistiu, renovou, tem que insistir com o cara pra ver se ele acorda. Mas agora eu tô gostando de ver que agora vai torar agora. Com 33 minutos,
as duas equipes procurando, vai abrir espaço. Alguma coisa vai acontecer, Ulisses, não é possível. Pô, mas enganaram o Grêmio com esse Amuso, hein? Ele foi chutar a bola, agora ele furou, velho. Furou. Enganaram o Grêmio, hein? Sabe aquela coisa de jogar com time ruim, você acaba jogando mal também? Pode ser, né? Que coisa horrível. E vem para o jogo, o time do Grêmio tenta descer pela direita no campo de ataque. Bola foi solta na ponta direita, campo de ataque. Vem cruzamento na grande área nas mãos do Hugo. Tentou o Christian, faz Hugo firme. Boa defesa para o time do Corinthians. O tempo não para, Bandeirantes marca. 34 minutos de bola rolando, 34 de bola rolando. O segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você um Grêmio, um Corinthians para você ligado no futebol da Bandeirantes, 34 jogados do segundo tempo. Alô, Paulo do Vale Morumbi. Alô, Ulisses Costa, 9 minutos da primeira etapa, o São Paulo, 2 chances até aqui, mas por enquanto tudo igual, 0-0 Tricolor e Vasco. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, Nina Gagliotti. Alô, Ulisses. 11 minutos da primeira etapa para Atlético Mineiro 0, Internacional também 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente. Quem que é o bandeira do lado de lá? Tá que não frio, deu, ele tá que não deu a cansado. saída de bola. Ele tá muito frio daquele lado ali, Qual Ulisses. é o nome dele? O bandeira do lado de lá. A gente tem em campo Alguém sabe? o auxiliar número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, e o número 2 é o Douglas Pagum. Onde o Grêmio está atacando? Quem que tá bandeirando? Eu não sei te dizer qual dos dois que é. Lá é um. É o Douglas. Lá é um? É o Douglas. É o Douglas. É o Douglas? Isso. Então é o 2. Cara, a bola saiu 1 metro. Ele não deu nada, ele deixou a jogada concluir. Saiu o gol do Grêmio. A bola tinha saído, a gente viu que a bola saiu bastante. Qual é desse cara, velho? Marca que a bola saiu e acabou, velho. Mas essa mania, sai, né, marca. de falar não. Lógico. E essa mania de falar vou esperar, mas aí não há o que esperar porque a bola tá fora de jogo. Levanta a bandeira. Saiu muito. Não dava pra ficar em dúvida, né? Claro. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata. A marca líder em suspensão. Pode contar, é Nakata. A bola volta pelo direito do campo de ataque. Tenta descer novamente o time do Grêmio. A bola desvia na marcação. Vai embora para a linha de fundo e escanteio. O tempo não para. Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando. 36 segundo tempo de jogo. Girando o placar do Brasileiro. Continua para você a Arena do Grêmio. Grêmio 1, Corinthians também 1. Alô Morumbi, alô do Vale. 11 minutos da primeira etapa, Ulisses Costa. Por enquanto tudo igual aqui no Morumbi. 11 graus para São Paulo 0. Vasco da Gama também 0. E aí, Nina? Com esse empate, Ulisses, Corinthians e Grêmio permanecem na mesma situação na tabela de classificação. Corinthians na 10ª posição com 16 pontos. Grêmio 11ª posição também com 16. No futebol. Futebol Bandeirantes para você já São Paulo e Vasco. Rogério com o Pretzel, Paulo do Vale, Luiz Fabiano aqui, tiro de meta para o Corinthians. Pretzel, como é que tá esse jogo aí? 0-0 São Paulo e Vasco no Morumbi, Pretzel. São Paulo começou melhor, Ulisses, mais ativo e com 2 chutes em direção ao gol para 2 defesas de Léo Jardim. Bom início, Ulisses. Legal, Pretzel, e vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta à frente, dominou, limpou, bateu, vai por sobre o golinha de fundo. Que pancada do Kaique, hein? Entrou querendo e tentou a finalização, passou raspando ali, apenas tiro de meta. Mano Menezes ficou na bronca com a defesa do Grêmio. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele fez mais que o Thales Magno. Não fez não, Zaidan, hein, Ronaldo? E que o Hector Hernandes também. Mas tem de arriscar, cara. Relacionou o moleque, até porque depois volta todo mundo, depois das férias aí. E aí não tem mais oportunidade. Aproveita um jogo como esse. Você tá vendo que quem tá em campo não tá resolvendo, coloca o moleque. Dá a chance. Não pode ficar com medo. O jogo é muito difícil. O Campeonato Brasileiro só tem jogo difícil. Então você não vai escalar nunca. Né?
Sil, importante a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. Aqui parado, o jogo tá marcado, falta, campo de defesa em cima de Dieguinho pro time do Corinthians bater pela direita, falta pro Timão cobrar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E o Marlon tá pegando forte o menino Dieguinho, hein? Tá chegando a bota nele. Hein, Michele? É sem dó, viu, Ulisses? Chegou por ali o Marlon, 2 faltas, o árbitro deu uma delas, mas não pintou cartão pro lateral esquerdo do Grêmio. Aí parado o jogo lateral para o time do Grêmio, batem ele ser jogando. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já, torcedor brasileiro. Recolhe pelo campo de ataque, tenta descer novamente o time do Grêmio. A abertura foi feita à frente com toque de bola de Ronald. Charles chamado. Pela direita, toca a bola o time do Grêmio. Pois não, Michele. Charles chamado daqui a pouco no Corinthians. Meu Deus do céu. Aí, Ronaldo, vai entrar o Charles. Agora vai. Futebol da Bandeirantes, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do meio do campo de defesa vem para o toque de bola, Coutinho pelo setor de direito do campo da retaguarda, aperta na marcação, tentou levantamento do comando de ataque, tentou toque com Marlon, ele afasta o perigo, já do meio do seu campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque curtinho no setor intermediário, recolhe para o comando de ataque, tenta o toque curto pelo meio de campo, já domina novamente no meio de campo, aperta o time do Corinthians com o Anginelli, ele ganha o lance, vem para o domínio, tenta o giro em cima da marcação, protege Kaique, pede falta, o árbitro manda seguir, bola para o time do Grêmio, descer do seu campo de defesa, levantamento vem à frente do comando de ataque, aperta novamente o time do Grêmio, tenta lançamento pelo setor intermediário, chega na marcação o time do Corinthians, abertura pela direita, tentou novamente Gustavo Martins, prendeu boa a tabela do time do Grêmio, tenta descer, vem para destruir o lance, recolhe o Corinthians e está jogando no campo de defesa, e está jogando com o Dieguinho, ele prende a jogada, já solta pelo setor de esquerda para Kaique, os meninos do Corinthians dominam, Kaique recolhe para o time do Corinthians, não tem espaço para ser jogando, prefere voltar no seu campo de defesa, já recomeça o time corintiano para ser jogando no campo de retaguarda. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola já volta do toque de bola contigo na intermediária, recolhe novamente o time do Corinthians com Kaká. Kaká prende o lance, tenta o levantamento à frente, faz o break em cima da marcação, já domina do campo de defesa, tenta o levantamento à frente, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário, recomeça o time do Corinthians para sair jogando. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo, torcedor brasileiro. Lançamento no meio, recolhe Romero, faz o giro, toca um pouco mais atrás para Anginelli. Anginelli domina, tem Kaique aberto pelo setor de ponta, domina, balança, abre para Kaique. Errou Anginelli no passe, péssimo passe do Anginelli para o Kaique. A bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Grêmio bater. Lateral para o Grêmio no campo defensivo do Tricolor, vai mudar o Corinthians, saindo camisa número 7, capitão Maicon para a entrada do 35, Charles. E aí, Zaidan? E aí, Ronaldo? O Charles é essa opção aí, mas é o seguinte, o Michael não jogou nada, né? O Michael fez um jogo ruim, então é normal que ele coloque o Charles, pelo menos estava mais descansado, vai correr um pouco mais, e o jogo deu uma diminuída considerável dos dois lados, né? O Grêmio também já perdeu aquela intensidade, então ele coloca alguém descansado no meio campo, e o Michael não jogou bem, né, Ronaldo? É impressionante, quando o jogo pegado ele deixa a desejar. Agora vamos ver o posicionamento do Charles, porque essa bola tá chegando muito ali no meio de campo e também pressionando os zagueiros, porque o Michael fazia pelo menos essa parede de encostar ali, mas não adiantou muito hoje, porque os dois zagueiros tomaram uma amarela aí. Olha aí, só o Mateuzinho, velho. Não, Mateuzinho, que toda hora o Marlon tá batendo no Dieguinho, é todo lance, é o quinto lance que o Marlon pega o Dieguinho no jogo e o árbitro não faz nada. Não é não, Michele? Exatamente, marcou a falta com atraso, só marcou a falta porque seria contra-ataque para o time do Grêmio, e aí a torcida ficou na bronca também, mas falta marcada do Marlon em cima do Dieguinho. E foi a falta, pegou só o pé do Dieguinho. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, motopeças de qualidade é na Nakata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata pode contar. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, recolhe no campo de ataque, tenta descer pela direita o time do Grêmio. Você ligado no microfone da Bandeirantes, vem para o toque de bola, Angelelli tira. Escanteio na tentativa do Christian. Tá parado o jogo, tá marcado escanteio pela direita para o time do Grêmio bater. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule
Julien Consórcio VW.com.br. Consulte condições e vem para tirar o time do Corinthians. Tenta o toque de bola, aperta na marcação. Dieguinho tenta ganhar a jogada, vai para o cruzamento. Já tenta descer o campo de ataque, vem para o break, balança, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Balança o Christian, tentou descer, driblou o Dieguinho. Ele vem para o cruzado, levantou a boca do gol, subiu, tentou o toque de cabeça, falha a zaga corintiana. Vem para o toque de bola, recolhe novamente o time do Grêmio com um péssimo jogador, Amuso. Amuso domina, tenta o toque de bola, abre para o setor de esquerda, a bola passa de um lado ao outro, domina o time do Grêmio, bola batida, gol, vai embora. O Charles toca na bola, põe para fora, escanteio pro Grêmio bater da direita. Uma bola rifada do Grêmio pelo lado direito, acabou dando tipo um voleio por ali, o Pavon, essa bola veio rápida para dentro da área, Charles tirou de primeira, passando pertinho do gol, escanteio pro Grêmio pelo lado direito. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Escanteio para o tricolor gaúcho, bater escanteio para o time do Grêmio cobrar. Vem levantamento para dentro da grande área, afasta Charles de cabeça para o time do Corinthians. A bola volta de primeira batida, gol, Hugo no alto, sai para fazer a defesa. Segura o goleiro do Timão para ser jogador do campo de retaguarda. Daqui a pouquinho, São Paulo e Vasco. Rogério Pretzel, Paulo do Vale e Luiz Fabiani do futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. O time do Corinthians tenta arrancar, vem com Kaique, o garoto faz o break, prende e volta no campo de defesa, contigo no setor intermediário, já domina do campo de defesa, tenta o toque contigo no setor de meio de campo, aperta na marcação novamente, tenta o toque curto pelo setor de esquerda, tenta o levantamento para o comando de ataque, já partiu para a ponta, aperta na marcação, tenta arrancar o time do Corinthians, a abertura vem pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, Romero volta, o lance curtinho, já domina pelo comando de ataque, tenta o levantamento do toque de bola curtinho para Kaique, mata no peito para o time do Corinthians, ele sai jogando do campo de ataque, deu toque para Anginelli, tentou partir, a bola sai em lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda de ataque. Tava lá o Pavon para conferir essa subida para o ataque do Corinthians. Teremos mais 5 minutos de acréscimos. Tá parado o jogo. Tá marcado. Bola pro Corinthians bater lateral pelo setor de esquerda no seu campo de ataque. Já São Paulo e Vasco. Rogério Assis, Pretzel, Paulo do Vale e Luiz Fabiano. Já para você. No futebol da Bandeirantes. Já deu 5 de acréscimo, é isso? É isso. 5 minutinhos de acréscimos. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem para o toque de bola curtinho do André Ramalho já aprende a jogada curta, tenta o domínio curto pelo comando de ataque. Já abriu para Rian prendeu para Charles domina pelo setor de esquerda, volta no toque de bola. O Corinthians toca de pé em pé e o jogo fica feio. Zaidan, Ronaldo. O Corinthians pode até fazer o gol aí, mas no segundo tempo o Volpi não trabalhou, né? O segundo tempo do Corinthians foi muito fraco, Ronaldo. E vem para o jogo, o time do Corinthians vem para o setor de esquerda, campo de ataque na finta, cruzamento, vem para dentro da grande área, tentou chegar no toque de bola, foi driblado, Marlon foi driblado pelo Dieguinho que cruzou na boca do gol, aperta a zaga corintiana, tentou ganhar Romero, ela sai. É lateral, Pavon pediu, Christian Pavon pedia pro Grêmio, o árbitro tá dando pro Corinthians. Inverteu agora, conversou com o Bandeira ali, inverteu lateral para o Grêmio no campo defensivo do tricolor. Lateral para o time do Grêmio bater. Ele acho que pegou no Romero por último mesmo. Tá certinho o árbitro do jogo, viu? Bola bate no Romero antes de sair. É lateral para a equipe do Grêmio bater pela direita no seu campo de defesa. Você comigo no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vou dizer para você, gostaram do jogo, Ronaldo? Não, primeiro tempo ainda deu alguma coisinha ali, né, Zaidan? Mas no segundo empacou muito. O Grêmio com muita vontade, é verdade. O Grêmio luta muito, batalha muito. Mas também foi só, viu? O Grêmio luta, mas falta qualidade, né? O Corinthians, o primeiro tempo foi legal, não foi modorreto, mas o segundo tempo foi triste, hein, Ulisses? O time do Corinthians joga muito para trás, viu, Zaidan? É um time que joga muito para trás. A bola volta, se jogar para frente seria melhor. Domina, agarra para o time do Corinthians. Ele vem para o toque de bola, solta Coutinho novamente. Empurra, jogada para Dieguinho. Dieguinho soltou para Mateuzinho. Mateuzinho cruzou na boca do gol para ninguém. A bola volta com o time corintiano, que ainda domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vem Mike. Recolheu, lindo lance, balançou, bateu cruzado. Kahneman tira, o Kaique bateu. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians com o Rian. Rian domina, bom garoto. O Kaique já entrou driblando. Domina o Corinthians, vem. Nossa senhora, o passe do Ramalho. Perde a jogada do time do Corinthians. Ramalho se atrapalha. Vem na marcação. Charles ganha o lance. O árbitro para. E aí a confusão armada. Porque chegou chutando o Gustavo Martins e pegou
o Charles, jogador do Corinthians, quando o árbitro já havia dado falta pro Grêmio no lance anterior. Exatamente, porque o Charles fez ali o gesto de que continuaria jogando e o Gustavo Martins foi nele, se aproveitou. É claro que a falta já estava marcada, tá caído o volante do Corinthians. Tem falta pro time do Grêmio no campo defensivo do Tricolor. Já havia dado a falta do Charles, mas na sequência, meu amigo. Aproveitou, né? O Charles tomou. Mas ele teria de dar o amarelo. Pois não. Desculpa, Luiz, ele teria de dar o amarelo para o jogador do Grêmio, independentemente dele já ter marcado a falta. Você não pode entrar daquele jeito, né? Ele dá um pontapé. Se acerta o joelho do jogador do Corinthians, mas já tinha marcado a falta, não importa. Deveria ter dado o amarelo mesmo assim. No futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E tenta descer o time do Grêmio, aperta na marcação. Ramalho, o toque de bola vem à frente nas costas do Mateuzinho. É que é péssimo o jogador que vai chegar. Mas a bola mal tocada, tentou bater pro gol, bate longe. O Riquelme pegou muito embaixo da bola, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Para lamentação dos cerca de 20 mil torcedores gremistas por aqui. Estavam esperando uma finalização melhor do Riquelme, tinha tempo, tinha espaço, mandou para fora, segue 1-1. 1-1 é o placar do jogo. O Grêmio tem posse de bola contigo no setor de meio de campo. Prende Vila Sante. Ele vem pro toque de bola pro time do Grêmio. Balança a jogada na direita. Charles driblado. O cruzamento vem direto na boca do gol. Hugo pega o goleiro do Corinthians para sair jogando. Hugo domina pro time corintiano. O Hugo não tem opção ofensiva para sair jogando. Ele ameaçou sair jogando com o Kaká. É bola para o time do Corinthians. Domina Kaká, prende para o time corintiano. Já abre a jogada para a direita. Vai tentar o toque de bola novamente o time corintiano. Lançamento vem para Romero para dividir a bola. Já domina do campo de defesa. A bola reguada até o goleiro Volpi. Volpi domina para o time do Grêmio. Para ser jogando no campo de defesa. Romero vai para cima. Pois não. Não se admire se a gente tiver vaias aqui na arena, tá? Teremos sim. Ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. Grêmio 1, Corinthians. Vamos eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Zaidan, e aí, Ronaldo? Olha, até para ilustrar o que o Ronaldo disse dessa garra gremista, né? E por não haver muitas opções nesse jogo, eu voto no Vila Sante como expressão dessa garra, dessa luta do Grêmio no meio-campo. Vila Sante é o meu voto. E eu vou com o Jardim também, Vila Sante. Gol! Pela forma que atuou dentro do gramado, da pegada desse time do Grêmio, tá com uma outra cara. Então Vila Sante para mim também. Muito bem, vamos para Morumbi. Rogério Assis chega para São Paulo e Vasco aqui. 1 Grêmio, 1 Corinthians, Rogério. Ulisses, e aqui no Morumbi, Ryan, um golaço pro Vasco da Gama, aos 25 do primeiro tempo, arranca do meio do campo na entrada da grande área, um canhão no chão, no canto do Rafael, o Vasco faz 1-0, Luiz Fabiani. Para a festa dos vascaínos que lotam o setor visitante do Morumbi, o Ryan, principal novidade, principal crescimento, principal ascensão sob o comando do técnico Fernando Diniz. Dominou pelo lado direito, teve toda a liberdade do mundo e trouxe para a perna boa a canhota e um toque de categoria. O Rafael se estica todo, não consegue alcançar a bola. O Vasco abre o placar no Morumbi gelado, Canhão. Alexandre Pretzel. Ryan é bom jogador, o menino, com personalidade, arranca 1-0 Vasco da Gama. Pretzel. Boa noite, Canhão, um abraço para toda a nossa equipe, olha, e também com a defesa do São Paulo exposta e com o meio campo todo desorganizado. O Ryan sozinho na entrada da área com liberdade, bateu forte no canto. Eu gosto muito desse menino que logo vai ser negociado com o futebol do exterior. 1-0 Vasco. São Paulo tinha chegado mais vezes ao ataque, mas quem larga na frente é o time carioca, Canhão. 27 minutos do primeiro tempo, estádio do Morumbi com frio em São Paulo. 1-0 Vasco sai na frente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Léo Jardim domina na grande área, a bola pro zagueiro, vem Lucas Freitas, perna canhota no comando para Derrete, Arboleda corta, São Paulo pega a sobra, Pablo Maia toca, Luciano atrás a jogada, Alisson domina pela direita, na ponta direita, Cédric Soares lançado, vai ao fundo, cerca Nuno Moreira, toca atrás, Cédric, dá para Arboleda, pelo meio vira pro Alisson, marca Derrete em cima, 1-0 Vasco em pleno Morumbi, Alisson na ponta, vira para Cédric Soares, marcado, toca do lado, devolve atrás, começa com Arboleda, torcedor do Vasco em minoria, mas aqui fazendo a festa, 1-0 Vasco da Gama na frente. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Alisson cobra a falta, domina, já vira a bola, dá Luciano pela meia direita, Derrete, marca atrás, tenta driblar no fundo Cédric, na área a bola, André de cabeça, a bola vai pra fora. Se antecipa, André Silva pega uma casquinha apenas e manda pra fora. Paulo do Vale. Ele estava esperando que o Luca fechasse por ali, né? Como um segundo jogador depois do desvio do André Silva, que mais visava um passe. Bola pela linha de fundo, 1-0, Vasco vence no Morumbi. Sonzão da Bandeirantes aqui no Morumbi, com todos os detalhes para você. Com Daniel Xingotti e Rafael Pellegrini. Na mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins. Imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Alexandre Marques. No digital está Guilherme Maciel. Saída de bola para a linha lateral, arremesso para o Vasco cobrar na direita aqui no seu campo de defesa. 29 primeiro tempo. Seguimos com o placar de 1-0 para o Vasco em pleno estádio do Morumbi. Lateral cobrado, insistindo Luca, tromba na marcação, volta a defesa, João Vitor de bico, toca pro meu campo, Verrete, ele com Alan Franco, Verrete bota no peito, marcado pela direita, domina, gira, chuta na ponta, a bola vai para fora, em lateral para o tricolor cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Alan Franco gira, enfia a bola pela ponta de cabeça, corta PH, tenta Verrete, Alan Franco de cabeça, Verrete quase toma, rasga a defesa, cai na ponta, sobe na primeira bola, Paulo Henrique volta, Ryan chuta, bate na marcação espirrada, PH na bola, Luciano toca, Enzo domina, vira com Luciano, tenta a caneta, PH toca a bola para fora, arremesso pro São Paulo cobrar, Luciano arremessa mais uns 10 metros à frente. Por isso que o árbitro está marcando e você ouve o apito da arbitragem do Rafael Klein. Rafael Klein apita e os assistentes, quem são os assistentes aqui no estádio do Morumbi? Paulo do Vale. Vamos lá, Canhão. Nailton Júnior Souza Oliveira e o Michael Stanislau. No VAR, o Caio Max Augusto Vieira. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na 12ª rodada, Morumbi, São Paulo 0, 1 Vasco. Rayane na Gagliotti. Canhão, boa noite pra você. Atlético Mineiro vencendo o Internacional 1-0, gol de Rony aos 29 minutos da primeira etapa. Lucas Ferreira lançado, João Vitor ganha, dá na grande área, Léo Jardim devolve com o zagueiro, toca para João Vitor, Adeto na esquerda, pela ponta o passe, passa na marcação, não pega Lucas, na jogada volta, Nuno Moreira ganha pro Vasco, toca atrás de volta, a bola para João Vitor, na grande área, toca pro seu goleiro, Léo Jardim domina, marcada a distância pro Luciano, levanta na ponta, tá livre, sozinho o PH, o Paulo Henrique domina, agora um pouco marcado, Lucas se projeta e a bola volta pro Vasco da Gama no meio campo, toca na ponta PH, dá com Tietê na entrada da grande área, volta a bola, Piton domina e joga, agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. O Vasco tenta essa bola, vai para fora, arremesso lateral, o São Paulo cobra na esquerda no seu campo, 31,5 primeiro tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes, Vasco 1, São Paulo 0 no Morumbi, Pretzel. Olha, Canhão, o estilo de jogo do Fernando Diniz é atrair também o adversário, a saída de bola está organizada, o São Paulo aperta a marcação, mas não consegue roubar nenhuma bola. E aí o Vasco sai rápido e chega com facilidade ao campo de ataque. No duelo de técnicos, por enquanto, tá dando Diniz. Zubeldia até agora não achou a marcação. Lateral, ataque do Vasco na direita para cobrar sem pressa, vem Paulo Henrique. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Lateral PH para cobrar, vem ele numa velocidade para bater. Arremesso lateral, Vasco tá vencendo no Morumbi 1-0. Para cobrar, PH recebe de volta essa bola pela ponta com Tietê para PH pela meia direita, vira a jogada, vem Nuno Moreira, tenta a jogada pela ponta, falta! Tomou pancada o lateral do Vasco da Gama.
Querem cartão os jogadores do Vasco, apenas acompanha por enquanto a distância. Rafael Clay, Fabiane. Isso não deveria ser informação que eu deveria dar aqui como repórter. Até porque se trata de uma obviedade. Zubeldia, é claro, revoltado com a decisão da arbitragem que daqui do campo me pareceu acertada. E tem especialista para bola parada o Vasco. Felipe Coutinho, no momento que sobe cartão para Luciano. E é por reclamação, ele tá tendo chilique e ele continua. O Luciano insiste em tomar cartões por jumentice pura. Falta marcada, tá tudo bem, a arbitragem já parou, marcou. Pretzel, o jogador se expõe para tomar cartão. E o Luciano, a carreira dele é assim, marcada por isso. Ele acha que ele é craque, ele é um bom jogador, fazedor de gols importante, mas ele tem esse defeito. Terrível, cartão bem aplicado. É falta para o Vasco cobrar na direita, pertinho do banco do São Paulo. 33,5 primeiro tempo, Morumbi, o Vasco já está ganhando por 1-0. Felipe Coutinho ali preparado para fazer a cobrança para a grande área, os zagueiros do Vasco. João Vitor, Lucas Freitas, lá dentro o Verrete, um perigo para a defesa adversária. Verrete ótimo por cima. Klein vai autorizar a cobrança, você vai ouvir o apito do árbitro aqui no Morumbi. É falta para o Vasco da Gama na cobrança, Felipe Coutinho. Autorizado para a bola, levantou para o gol de cabeça, atira a marcação do São Paulo, rebate para fora, Luciano completa na volta do lado esquerdo, para Piton, domina, a bola não chega a sair, ele corta atrás e devolve no meio campo, recomeça a jogada, toca pelo meio, o Tietchan está livre aqui sozinho, lança a bola para a ponta direita, toca a jogada pela meia esquerda, faz a inversão, levanta muito alta, essa bola vai de graça pela linha lateral, em arremesso para o tricolor cobrar, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. São Paulo aperta a bola para a ponta direita. Falta marcada para o tricolor. Sim. Só reportar aqui que ainda aos 28 minutos do primeiro tempo, isso não é comum, o Zubeldia pediu para todos os reservas se direcionarem à zona de aquecimento. Estão todos aquecendo por aqui, não parece estar feliz o técnico argentino. Devemos ter mudanças no intervalo ou talvez antes disso, a depender da paciência do professor Zubeldia. Luciano no meio, tomou um toque por baixo, falta no zagueiro do Castro, quer dizer, Luciano. E ele vai lá para pedir cartão para o árbitro. Cobra a falta, Luciano, bate atrás essa bola, Alisson domina, já entrega lá do esquerdo, Enzo domina, marcado, vai na linha de fundo, secado pro Ryan, cara que marcou o gol do Vasco da Gama, dá pro Alisson que toca na meia, vira com Pablo Maia, derrete marca, Pablo Maia abre a bola para a Arboleda passa pelo meio do campo, como se fosse um ponta pela direita, toca no meio agora, volta a bola no meio do campo com Pablo Maia, dele para Alan Franco, 35 primeiro tempo, estádio do Morumbi, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, marcando 1-0 pro Vasco. Alisson vira a jogada lá da esquerda para Enzo Dias, tomou pressão na marcação com PH em cima, domina a volta, Enzo, a bola para Alan Franco, perde no gol Rafael, Alan Franco volta a bola, Arboleda domina e joga na direita, defesa do São Paulo, domina, já enfia no comando essa bola, para André Silva, para Lucas Ferreira, para nenhum dos dois, fica fácil para o goleiro do Vasco na grande área, para Léo Jardim pegar tranquilo, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na Bandeirantes, Morumbi, São Paulo 0, Vasco da Gama, Nina Gagliotti. E com esse gol, o Vasco vai à 13ª colocação com 13 pontos. O São Paulo nesse momento é o 14º com 12 pontos. E o Internacional, que joga nesse momento, está na zona de rebaixamento, 17º com 11 pontos. Vasco tenta a bola para a ponta, direto, lateral, remesso, a bola para o time do São Paulo jogar. Alexandre Pretzel, 36,5 primeiro tempo, 1-0 Vasco, Pretzel. Olha, e o São Paulo depois do gol aumentou a velocidade do jogo, mas tropeçou na falta de qualidade do setor ofensivo. E o Vasco se fecha bem, encurta o campo e não dá espaço para o time do São Paulo. O gol fez bem ao Vasco e fez pessimamente ao São Paulo. Luca domina a jogada, pelo menos tenta PH, volta para tomar pro Vasco, é rápido, agarrado pelo braço, insiste, toma a frente para tomar pro São Paulo. Enzo tenta meia-lua, ganhou, caiu, pede a falta, não é nada. PH tira a galera, tá chiando. Tietchan domina a entrada na grande, ele joga pro Vasco pela meia direita. 37 primeiro tempo, vira o passe para Felipe Coutinho, dele para Piton, abre pela ponta esquerda e pede a frente, Nuno Moreira. Piton carrega, devolve a bola da Felipe Coutinho, toca Nuno agora, marcado pelo Arboleda, gira para dentro, corta na ponta, fecha atrás e toca. A bola para Piton, sem bola, Arboleda atingiu, vai tomar cartão. Arboleda deu um tapa na cara do Nuno Moreira. Luiz Fabiani.
E parece decisão acertada do Rafael Klein, porque as reclamações dos jogadores do São Paulo no momento do lance foram tímidas. Só o Arboleda que saiu com os braços pra cima, trazendo a torcida pra dentro, indignada com o segundo cartão amarelo a favor do São Paulo. Já advertidos o 10 Luciano e o 5 Arboleda. Pretzel acertou Rafael Klein no cartão amarelo pro Arboleda. Olha, ele gosta de cartão, viu? Mas até agora os 2 que ele aplicou foram bem aplicados. Ele teve critério para aplicar. O Arboleda deixa o braço, a falta bem marcada. E o São Paulo todo atrapalhado aos 38 desse primeiro tempo. Conte com a alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se a Nakata pode contar. 38, e agora cai no meio campo o zagueiro João Vitor, né, Paulo do Vale? Exatamente, o João Vitor caído no círculo central, Canhão, já se levantou por aqui, tudo bem com ele, o Klein vai autorizar a cobrança de falta pro Vasco. 38, primeiro tempo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Nuno pra ponta, essa bola, Felipe Coutinho pra Piton, pra Felipe Coutinho, na área adianta a bola, vem Alan Franco, domina, vem Nuno na travada, Alan Franco no pé de ferro, ganha pro São Paulo e vira a bola pra direita, vira com Cédric Soares, entrega pra trás a bola mal passada, errada, Tietê ganha pro Vasco, lança pela ponta pra Felipe Coutinho, que dá Tietê, que volta pra Felipe Coutinho, toca a bola, o Vasco vence o jogo, 1-0 em pleno estádio do Morumbi, Felipe Coutinho na ponta, Piton saiu a bola pela linha lateral, toca em Cédric, arremesso, o Vasco cobra, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 39, primeiro tempo, já no intervalo vem João Paulo Capelanes. Hugo Moura para trás, a bola com o Tietê, lado esquerdo, tenta Piton, Felipe Coutinho, para Piton, na direita, PH aberto, lançado, domina, marcado, vem em cima dele o Enzo, dominou o Rayan, fechando, perna esquerda, outro drible, caminhou para bater na grandeira com o Verrete, fez o corta-luz, caiu pedindo pênalti, Rayan insistiu, ela bate no pé do Cédric, toma a frente o Enzo, Rayan comete a falta, a arbitragem não deu, Rayan bateu direto, Rafael soltou, na sobra do Nuno, bateu, é gol! Gol! É do Vasco! Nuno Moreira! Ao receber a bola que vem rebatida com o Rafael, defendendo o chute do Rayan. São Paulo reclama de falta do Rayan em cima do Enzo Dias. A jogada seguiu na sobra. Nuno Moreira de pé direito na cara do Rafael. Um canhão no ângulo direito para fazer aos 39 do primeiro tempo o segundo gol do Vasco da Gama. 2 pro Vasco, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, tá feito. O Vasco faz 2-0, Luiz Fabiani. Em clima de Dia dos Namorados, Fernando Diniz e sua paixão pelo jogo bonito. Triangulação perfeita do Vasco pelo lado esquerdo, deixando o Piton em liberdade. Quando ele aciona o Rayan, todos os vascaínos aqui na arquibancada ficaram de pé. Trouxe para o meio. Os São Paulinos reclamam de falta, mas nada a apitar pelo lado do Rafael Klein. Grande jogada do jovem Rayan, autor do primeiro gol, e que dessa vez presenteou o português Nuno Moreira. Que casamento do Lusitano com o Gigante da Colina, que faz 2-0 no Morumbi. Alexandre Pretzel, Vasco 2-0. Depois de um começo do São Paulo, daqueles, hein, Pretzel? São Paulo começou bem, com 10 minutos o São Paulo obrigou o Léo Jardim a 2 defesas, uma mais difícil que a outra. Protesto. O gol tá confirmado, não foi nada, viu? O Fabiani foi muito bem, porque o Rayan, ele vai na bola com o Enzo Moreira, ele é mais forte que o Enzo, ele tira a bola e o Enzo cai e ele chuta, dá rebote. O Nuno Moreira, que é bom jogador, faz 2-0. Olha, o Fernando Diniz engolindo o Zubeldia, porque depois que o Vasco fez 1-0, o São Paulo ficou totalmente desestruturado em campo. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 41,5 do primeiro tempo. Placar da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Morumbi. São Paulo 0, Vasco 2, Nina Gagliotti. Tem jogos já encerrados pelo Campeonato Brasileiro. Mais cedo, às 7 horas da noite, o Bahia venceu o Bragantino 3-0. Vitória e Cruzeiro empataram 0-0 no Barradão. Arboleda no meio, passa mal, Pablo Maia não chega. Rayan toma, pra Verrete, bateu direto e botou pra fora. Ele chutou o chão, chutou uma bola que bateu no outro pé e perdeu a chance do terceiro. São Paulo com pressa, já sai jogando 42 primeiro tempo. Enzo Dias da canhota, Lucas dispara pela ponta, sim.
Por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, o grito que vem do setor da torcida independente, das organizadas do São Paulo: estou cansado de time amarelão. André Silva atrás a bola, Lucas Ferreira ia chegar, toca na frente, vem o Lucas Freitas, zagueiro do Vasco, vira a bola pelo meio do campo, na proteção com o PH, entrega de volta na ponta, Felipe Coutinho, passe errado, volta a ser do São Paulo, que domina e vai jogar de novo no ataque. 42:30, primeiro tempo no estádio do Morumbi. Sai à frente do São Paulo para jogar com o Alisson. Pressão para cima do São Paulo. Fim de primeiro tempo, 43 agora. Vasco vencendo o jogo, Morumbi 2-0. Enzo, lado esquerdo, vai puxar marcação pelo meio do campo. Do que domina, entrega mais a ponta com o garoto Luca. Luca de volta, a bola para Enzo Dias. Marca em cima dele, Tietê. Fecha ao lado, PH também. Recua, dá pro Alisson por dentro. Olha para lá, para cá, procura alguém de branco. Luciano fecha pelo meio campo. Ele prefere o passe ao lado. Dá Pablo Maia. Pablo Maia com o Alisson, torcida do São Paulo vai. Alisson carrega, toca a bola. Lucas domina. Lucas Ferreira da Arboleda, volta a bola pro Alisson de novo. São Paulo troca passes, Alisson pela meia domina. 10:15 da noite, pressão feita, PH toma, dá no meio essa bola, vira por dentro pra sair jogando. Felipe Coutinho chama a falta, 2 dribles, faz fila, que jogada maravilhosa da Verrete, da área, lançou pra fazer o gol, PH ajeitou, bateu, Rafael defendendo e bancou na sobra pra fora. O Vasco perdeu o terceiro gol numa jogada incrível no meio-campo do Felipe Coutinho, driblando o meio time do São Paulo, Luiz Fabiani. No que pode ser a despedida dele do Vasco, contrato somente até o dia 31 de junho, deixou 3 para trás, vai daí, Luca lançado na canhota, adiantou a bola, foi correndo no fundo e tentou ganhar, comete a falta, na sequência o jogo está parado, ele por baixo comete a falta, é falta pro time do Vasco cobrar na sua grande área. Alexandre Pretzel, 44 do primeiro tempo. O Vasco domina o São Paulo em pleno Morumbi. Pretzel ganha 2-0. E os jogadores bons do São Paulo, como o Arboleda, como o Pablo Maia, como o Alisson, estão errando passes de 3 metros. O Arboleda agora quase entregou o ouro. E no contra-ataque o Verrete conseguiu dar um passe maravilhoso. O Verrete que é truculento e meio grosso com a bola no pé. Ele é ótimo cabeceador. Então é o seguinte, ó, o São Paulo bagunçado em campo. Esse protesto que o Fabiani falou da torcida, essa torcida que apoia o Zubeldia. Ela detona a diretoria, mas defende o Zubeldia, que faz um trabalho absolutamente nota 3 no São Paulo até agora. Arboleda cabeceia para André Silva, volta, Piton, recua no meio campo, toca na grande área, bola no Jardim. André Silva comete a falta e vai ter que tomar cartão. Usa o braço e põe no chão o zagueiro do Vasco, Lucas Freitas, mais um cartão. São 3 no jogo e os 3 para jogadores do São Paulo, Paulo do Vale. É o que mostra o psicológico do tricolor paulista, né? De um treinador que também leva muitos cartões amarelos e o time dentro de campo. Agora André Silva amarelado, o terceiro do São Paulo no jogo. São 3 em campo e é claro o quarto para o Zubeldia, o técnico do São Paulo. 45, a plaquinha com os acréscimos. Se ela já surgiu da mão do José Mendonça da Silva Júnior, eu não vi. Ah, agora sim. Vamos a 48. São Paulo tem muito que fazer no intervalo. Alexandre Pretzel para arrumar o time, consertar a equipe. Já são 3 pendurados em campo, Pretzel. São Paulo não perde para o Vasco aqui desde 2012 ou 13. O Fabiani pode me confirmar. São 12 ou 13 anos. Desde 2013. Desde 12 anos sem perder para o Vasco. E tá perdendo hoje merecidamente. O Diniz, quando o Vasco não tem a bola, ele encurta o campo e não dá espaço pro São Paulo, que se perde totalmente. Não tem alternativa, não tem jogada, não tem nada o São Paulo, nada. E aí entrega a bola pro Vasco, arma contra-ataque, o Raião, o dono do jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Léo Jardim à frente, a bola muito alta, de cabeça para trás, Pablo Maia, para pegar Felipe Coutinho, dá uma caneta no Pablo Maia, domina lá do esquerdo, entrada na grande área, faz uma graça, dominou, penteou, para lá, para cá, dá Piton no fundo, para Nuno Moreira, posição legal, Verrete era cruzamento, para Verrete na grande área, furou, vem livre, Ryan cabeceou, para fora! Ela aqui com o Ryan, tentou até subiu, mas mandou para fora, era o 3-0 pro Vasco, de novo era o 3-0 pro Vasco, Luiz Fabiani. O Rafael estava vendido, Canhão. Bola fácil, que o goleiro poderia ter saído e agarrado. O Ryan foi mais esperto, ele se antecipa ao Cedric Soares, que até agora não viu nada do ponta vascaíno. Faz a festa o camisa número 77, que cabeceou muito embaixo da bola, seria o terceiro do Vasco.
E lá vem o Vasco de volta, Hugo Moura, toca Piton pra Derrete, perdeu pra bola, Alisson toma, rola pra trás, o passe é ruim, mesmo assim chega até André Silva, gira, toma o tranco nas costas, a falta pro São Paulo aqui, não tem vantagem não, Clay, isso, não tem vantagem, por isso a falta marcada em André Silva aqui na meia pro Tricolor cobrar, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Luciano Promissor cobra a falta com pressa, final do primeiro tempo, 47,5, vamos a 48. Alisson pra meia direita, tá 2-0 pro Vasco. Cedric atrás, dá pro Alisson, só pode fazer pelo menos um gol no fim do primeiro tempo. Alisson vira a bola, dá Alan Franco na cagota. Abertão, Enzo Dias, Luca encosta Enzo, na grande da bola, rebate de joelho, João Vitor. Toca pra fora, arbitragem olha pro relógio pra acabar o primeiro tempo. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Arboleda na meia direita, carrega a jogada para o São Paulo. Segundos finais do primeiro tempo para Lucas Ferreira, que devolve a bola para o Arboleda. Marcado, enfia na meia esquerda. Acha abertão, Pablo Maia, que acha mais aberto. Alan Franco, zagueiro, passa do lado esquerdo. Ameaça cruzar para a grande área, mas não cruza. Para, breca, domina, ajeita, vira na ponta. Enzo para a jogada, tomou a falta. Luca, falta! Lucas girou, tomou a falta. É falta marcada. Chance para o São Paulo fazer pelo menos o gol de honra no primeiro tempo, Paulo do Vale. E é quem tá tentando alguma coisa, né, Canhão? O Luca, uma fumaça danada. O mais novo desse elenco agora consegue sofrer a falta, para quem sabe colocar o São Paulo em condição de gol. Lado esquerdo tá ali, né? O Enzo, o próprio Luca também, os dois conversando. 48 minutos e meio, São Paulo tem falta para cobrar lado esquerdo, para grande área, Arboleda, Alan Franco. Léo Jardim berrando com o time dele, você ouve a gritaria na grande área do Vasco da Gama. É falta para o São Paulo, 2-0 Vasco, primeiro tempo. Luca perto da bola, Enzo Dias ao lado, todo mundo na grande área, a arbitragem autoriza. Enzo na bola, muito alta defesa, rebate de cabeça, a bola sai da grande área. Cedric bota de cabeça lá pro meio, Piton cabeceia pro Vasco, levanta essa bola pela linha lateral. Alan Franco vem para jogar, mas não há tempo. Apita Rafael Clay, as vaias vem na sequência. Morumbi, o São Paulo tá apanhando, tá perdendo pro Vasco. Aqui João Paulo Capelanes, 2-0 pro Vasco. Valeu, Canhão, o estrondoso Canhão do rádio. Ei, sobe o som aí do Morumbi, vamos ouvir mais um pouquinho aí. Daqui a pouquinho os repórteres bandeirantes. Sobe o som do talo aí, rapaziada. Muito respeito com a camisa tricolor, bababá, né? Então, quer dizer, torcedor São Paulo não tá bravo, uma barbaridade, não é pra menos, porque é o seguinte, velho, ingresso não é dos mais baratos. Meio de semana, uma quinta-feira, 9h30 da noite, um fio de lascar. Porra, todo o respeito que me merece, tomar um coco do Vasco, o que não acontecia desde 2013, velho. Ah, essa boleirada acomodada tá de sacanagem. Quer dizer, já entraram em férias aí, São Paulo? Já estão em férias, é isso? Ah, é brincadeira. São Paulo na temporada passada foi um desistente. E o São Paulo, com esse elenco, meia boca, pra ser bem sincero, a grande verdade é, joga quando dá vontade. Quando é um joguinho assim que na cabeça deles não vale muito, não se esforça, não tem técnica, não tem time, não tem nada. E o São Paulo foi amassado no primeiro tempo por 2-0. Já o mestre Pretzel vem para analisar. Antes, repórteres bandeirantes, acho que eles estão na escuta. Se eles não viraram uma pedra, porque tá um frio danado aí no Morumbi. Vocês estão bem, rapaziada? Tá de cachecol, luvinha, bonitinho. Falem da indumentária de vocês aí. Vamos lá, Fabiane, PDV, solta a voz aí. Vamos lá, Capela. Eu tô com duas calças hoje aqui. Cirola. Também aquela por baixo ali, aquela camisa, né, mais térmica por baixo, bem agasalhado, gorro, touca, tudo que tem direito. No segundo tempo vem a luvinha. Primeiro eu tava aqui no gol de entrada, um pouco mais, podemos dizer assim, insuportável. No segundo tempo tem luvinha também pra aguentar. Mas é o seguinte, viu? O Enzo Dias, lembra do Abel há poucos dias atropelando o cinegrafista? O Enzo Dias fez isso agora na saída de campo. Aqui tinha um cinegrafista registrando uma imagem mais de pertinho. O Enzo Dias deu um tapa no instrumento de trabalho do colega aqui, que não tem nada a ver com esse futebolzinho. É um idiota. Que o São Paulo jogou. Esse cara é um idiota. Enzo Dias, você é um idiota. Pronto, tem que ouvir também, já cansei de não, vamos respeitar o quê? Vocês não respeitam o trabalho de ninguém também, então é chumbo trocado, vai empurrar cinegrafista, dar tapa em câmera, você é um idiota, Enzo Dias. Pois não, PDV, desculpa.
Pois é, não, você tá certíssimo. Então, Enzo Dias, só para registrar que eu peguei aqui. Outra situação também é uma conversa ali do Rafael com os auxiliares do Zubeldia, ainda em campo aqui, vieram conversando, debatendo a situação do São Paulo. O Rafael é o capitão do tricolor paulista, enquanto o Zubeldia se recolheu rapidamente para o vestiário. O Fabiano destacou bem, os jogadores já entraram em processo de aquecimento ainda na primeira etapa, e o Zubeldia tem à disposição Jandrei, Wendel, Dineno, que pode estrear, atacante, Bobadilha, Ferrarese, Sabino, Patrick, Henrique, Mike, Negruti, Alves e Rian Francisco. E pelos lados do Vascão, Fabiani. Oi, PDV, primeiramente, feliz dia dos namorados pra você e pra Ingrid. Só festa pelo Você lado do também. Vasco, só festa. Apesar disso, o Fernando Diniz, a gente conhece bem o temperamento dele, né? Mesmo com 2-0 no placar, em nenhum momento ele se direcionou ao banco de reservas dando algum sinal de calmaria, né? Ele realmente não parou em um segundo de cobrar os atletas e não tem nada a destacar de negativo nesse primeiro tempo do Vasco, né? Sobretudo o garoto Ryan. Ele tá jogando pelo lado direito, que é justamente o lado onde ficam os bancos. A orelha dele tá quente, de tanto que ouviu do Diniz, mas é verdade que o garoto brilhou. Foi o melhor do Vasco no primeiro tempo, que desce para os vestiários, muito provavelmente com poucas orientações a receber, depois do que mostraram nesses 45 iniciais. Você tem algum recado aí, Fabiane, pro Dia dos Namorados? Pode ser pra você, Capela? Fique à vontade, vou ficar lisonjeado. Solta a voz aí. Você é um grande jornalista. Se você falar nesse tom de voz, no rodapé do meu ouvido, você me leva pra casa. Olha, ei, PDV, você tem algum recado pra sua Ingrid, pro Santiago que chegou ao mundo, como é que tá? Pô, nem fala, né, Capela, nem fala. Ela tá lá em casa hoje, nesse dia dos namorados, mãe, máximo respeito, cara, olha, o que as mulheres passam nesse período, cara, não é fácil, Nossa, viu? mãe, não é fácil, então assim, eu tô dando 110% de mim, felizmente, mas infelizmente, né, a gente não pode estar o tempo todo ali, a licença paternidade é mais curta, mas o tempo que eu tô ali, eu tô à disposição dela para tentar amenizar esse período. É gratificante, mas é intenso. Mas tudo passa, viu, Ingrid? Tudo passa. Isso, vai passar. Viu, mestre Alexandre Pretzel? Feliz dia dos namorados, Xandão. Um abraço pra você. Tá frio aí no Morumbi, Pretzel? Não, temperatura agradável. Nunca tá frio em São Paulo, né? Não, São Paulo não faz frio. São Paulo tem temperatura a menos. Tira a jaqueta aí, então. Não, mas eu tô O Canhão até chegou pra mim, também tirou o casaco na cabine, em solidariedade a mim, por causa do calor que a gente tá passando aqui. Mas, dito isso, eu quero dizer o seguinte, viu? O São Paulo começou bem o jogo, teve 2 chances com 10 minutos, o Vasco demorou a dar uma entrada na partida, com essa saída de trás que o Fernando Diniz adora, mas a partir do momento que ele conseguiu tranquilizar um pouquinho os seus 2 zagueiros, João Vitor e Lucas Freitas, e aproximou mais o meio de campo do setor defensivo, mesmo com a marcação do São Paulo, o Vasco mandou no jogo, cara. Mandou no jogo, e tem esse menino que é muito bom jogador, nós já falamos nele inúmeras vezes, que é o Ryan. Provavelmente ele não vai ficar muito tempo no Vasco, deve ser negociado até com a crise financeira que o Vasco vive. Eu gostaria que ele ficasse muito tempo aqui, mas ele é diferente. E ele numa bola, numa jogada individual, ele acabou marcando gol. Antes o Vasco já tinha chegado com perigo. Depois que o São Paulo chutou 2 bolas no gol do Léo Jardim, o Vasco equilibrou o jogo e tomou conta do meio de campo e chegou com facilidade à frente. Tudo porque, quando o São Paulo adianta a marcação e o Vasco consegue sair desse espaço, o time do São Paulo, sem a bola, demora muito para se recompor, mas muito mesmo. E aí vai pro treinador. Esse menino Luca, que já entrou bem um jogo, já fez gol, é um jogador de 17 anos, atacante, ele é bom com a bola no pé, mas ele não recompõe. Não tem até, eu acho, capacidade física para ficar correndo para lá e para cá. O Lucas Ferreira, que é bom jogador, também não consegue acompanhar. Então os 2 laterais são muito fortes no Vasco, o Paulo Henrique e o Piton, têm liberdade para atacar pelos lados. Só que ao invés de ficar cruzando bola na área aleatoriamente pro Verratti, o que eles estão fazendo? Eles estão jogando essa bola no meio pro Felipe Coutinho e também pro Tietê e pro próprio Ryan, que é o melhor jogador em campo. E aí o Vasco chegou aos 2-0 com uma certa tranquilidade, Ryan aos 26, Nuno Moreira aos 39, e depois que fez 2-0, perdeu o terceiro e perdeu o quarto. Poderia ter virado 4-0 e não seria exagero nenhum. A vaia foi merecida pro São Paulo, que é um time desestruturado. Quando toma um gol, se apavora,
e o seu treinador é uma extensão do que acontece em campo, já que ele não tem ideias, é um treinador de uma nota só. Quando eu olho para a zona de rebaixamento, Capelanes, vejo o Inter entrando na zona de rebaixamento e vejo o São Paulo 1 ponto à frente. Hoje eu digo, as coisas podem mudar. Um dos dois está empacotado para cair para a segunda divisão. Os dois não estão jogando absolutamente nada, com jogadores veteranos que ficam bom tempo no departamento médico e com treinadores hoje de uma nota só. Então São Paulo precisa melhorar demais para evitar o seu primeiro rebaixamento na história, meu caro João Paulo Capelanes. A sorte, Pretzel, é que nós temos uma pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei se ela é tão boa assim. Time que é ruim, elenco que não tem tanta força de vontade assim, quando mais treina, pior fica, né? Vai ter férias, esses caras vão voltar como? Se eles não estão jogando nada. Certo? Depois não tem desculpa também. Treinaram 5, 6 dias aí. São Paulo não joga nada, não tem uma jogada, não tem nada. Então tá complicada a situação, hein? Mas a diretoria tá feliz, né? A diretoria tá satisfeita. O Dineno deve entrar. Eu acho que o Dineno tem que estrear. Foi contratado, bota pra jogar. Tô contigo. Xandão, pra gente colocar um ponto final na sua participação antes do intervalo inteligente Bandeirantes, daqui a pouquinho tem o segundo tempo. Algum recado de Dia dos Namorados? Você que é um romântico da bola, romântico da vida, Xandão? Não, eu tenho a minha esposa Ana Paula, sempre um beijo pra ela, estamos juntos e é isso. Sabe que eu não gosto muito de falar de mim. Sim. No ar e no microfone, né? Apenas isso, né? Agora, tô carregando a jornada junto com o canhão, né? Só isso. No frio você fica com a autoestima mais alta ou mais baixa, Xandão? Mais alta, mais alta. Então tá bom. Valeu, Xandão, daqui a pouco, hein? O cara tá parecendo um urso polar na cabine da rádio. Falou que não nada faz frio, mas tá com 13 ver. casacos, até eu, não, né? Eu tô com uma camisa, sabe aquela camisa cavada? E com um casaco quente em cima pra evitar o vento, apenas isso. Claro, tá bom, maravilha. Ô, Nina Gagliotti, feliz Dia dos Namorados aí, faça sua declaração também, eu sou romântico da vida. Você é um romântico? Eu amo a vida, velho. Não sei quanto tempo nós temos esse plano, mas tem que aproveitar fazer o quê, né? É verdade. Amanhã, vai ficar pra amanhã o nosso Dia dos Namorados, porque jornalista sabe como é, né, Capela? Você tá aqui, eu tô aqui. Vamos fazer o quê, né? Então Mas você deu o Dia dos Namorados, presente, alguma coisa assim? Ainda não. Só amanhã? Amanhã. Você sabe que o Dia dos Namorados é o dia que mais movimenta o homem dando presente? Quer dizer, o Dia dos Namorados movimenta mais essa questão de comprar presentes do que no Dia das Mães, sabe por quê? Porque mãe a gente só tem uma. Meu Deus do céu. Essa é sua declaração. Super placar, Nina Gagliotti. Essa é sua declaração de Dia dos Namorados. Vamos lá, Capela. Até me perdi aqui. Talvez, eu não sei porquê. Eu criei uma expectativa que viria algo bom e... né, não veio. Vamos lá, Capela. Hoje mais cedo o Bahia venceu o Bragantino 3-0, resultado importante na parte de cima da tabela, assim como Vitória e Cruzeiro, empate 0-0. A gente já fala mais sobre isso. O Santos, como muito bem disse aqui mais cedo Bruno Migliozzi, venceu no sufoco Fortaleza 3-2. Grêmio e Corinthians empataram 1-1 na voz de Ulisses Costa. E jogando nesse momento, partida que também está no intervalo, Atlético Mineiro e Internacional. O Galo vai vencendo o Inter por 1-0. O gol a princípio havia sido dado para o Rony. Gol esse que saiu aos 29 da primeira etapa. E agora corrigido, foi gol contra do Vitão. E aí o Alexandre Pretzel pode até me corrigir se eu estiver errada, mas Vitão, aquele zagueiro que foi lançado nas categorias de base do mesmo. Palmeiras. Mas você pode evitar o Z4, viu? Não precisa informar, tá? Por favor. Tá bom. Eu vou falar só a parte de cima da tabela, então. Vamos lá. Flamengo tem 24 pontos, assim como o Cruzeiro, que empatou. Bragantino 23, Palmeiras 22. Os dois, a derrota do Bragantino e o empate do Cruzeiro, resultados importantes para Flamengo e Palmeiras, que só jogam as suas partidas na volta do Super Mundial de Clubes. E o Z4 deixa quieto. Deixa, a gente vai falar no apito final sobre isso. E falaremos mais sobre o Dia dos Namorados. E claro que é tudo uma brincadeira, até porque o homem é tão dependente da mulher que até pra ser corno precisa de uma. 10h33. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tá
Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições. E você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus. Estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições. E você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. 10h38, de volta com o intervalo inteligente Bandeirantes. Alô Morumbi, mexe o São Paulo do Vale. 3 vezes, saiu 29 Pablo Maia, entrou 21 Bobadilha, saiu 13 Enzo Dias, entrou 18 o Wendel e saiu Luca, 45 para a entrada de Dineno com a 19, 3 no São Paulo.
Maravilha, vamos pro segundo tempo, depois tem apito final. Agora a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com ele. Explode Canhão! Aqui tudo pronto. São Paulo já volta com 3 alterações. João Paulo Capelanes volta no apito final. Rafael Klein acerta o relógio e autoriza. Começa o segundo tempo no Morumbi. Tem você ligados pela mesma emoção do futebol. Bandeirantes, a primeira jogada pelo meio, falta do Wendel. Ele põe o pé, comete a falta, acerta Rayan. Tem um chilique, a falta marcada. Alexandre Pretzel. São Paulo volta perdendo 2-0 com 3 mexidas. Pretzel. Já esperava o Dineno entrando, né? O André Silva fica mais pelo lado, o Dineno mais fixo como centroavante. O Enzo Dias fez talvez a sua pior partida. O Wendel entra para melhorar no apoio. E o Pablo Maia, muito envolvido pelo Felipe Coutinho, foi substituído pelo Bobadilha, que entrou no jogo contra o Brasil na última terça-feira. PH na grande área. Alan Franco tira aqui da grande área. Felipe Coutinho de primeira, bateu de canela. Chutou de canela, hein, Luiz Fabiano, o craque do Vasco da Gama. Pegou tão mal que parecia estar mirando no repórter. A bola veio na minha direção e tomar uma bolada nesse frio não é das sensações mais agradáveis do planeta. É você com essa touquinha aí? Agora é o mesmo, Canhão, com um capuz e uma touca. Pra você ter uma ideia do frio aqui embaixo. Exagero. Não, tá que isso. O Prédio aqui tá só de camiseta cavada na cabine. 1 minuto do segundo tempo. Aqui em cima na cabine, sensação térmica de uns 11 graus. Tentou a jogada pela ponta o Vasco, caiu, pede a falta marcada. Quando girou para tomar a frente aqui a marcação, o Tietê cai em cima da perna dele, o jogador do São Paulo. É claro que vai ter um pouco de valorização também, já que o Vasco está vencendo por 2-0. 1,5, segundo tempo no estádio no Morumbi. O Dineno entrou e ele mais falou com o árbitro do que jogou até agora. Para ser mais um estilo Luciano, o Dineno. Ele não pegou na bola, mas o que ele falou com o Rafael Klein até agora, reclamou de tudo. Esse jogador não é ruim, certo, Canhão? Mas ele ficou um tempão parado com lesão grave. E por isso que ele não ficou no Cruzeiro. Por isso que o Cruzeiro liberou com o empréstimo até o final do ano. Vamos ver se ele melhora aqui, mas já entrou também afobado. 2 minutos e o Vasco troca passes. Piton domina essa bola lá do esquerdo, entrega a bola para direita, dá para João Vitor. Pressão do Luciano, domina a bola. João Vitor para bater para frente, dá na ponta para Paulo Henrique, marcado. Vem Lucas Ferreira, gira, PH para tomar, dá para Verrete. Felipe Coutinho, a bola foi empurrado, falta. Alan Franco comete a falta, foi embaixo da cabine. Bração do zagueiro do São Paulo em cima do meio do Vasco da Gama. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, é simples em um instante. Falta pro Vasco cobrar 2:30, segundo tempo, Morumbi, São Paulo 0, 2 Vasco. João Vitor atrás, meu campo já domina, entrega a bola para fora da grande área, sai para pegar com o pé, Léo Jardim. Toca pro zagueiro, vira a bola com o Lucas. Lucas enfia do lado esquerdo, bola aberta pela ponta, no peito, Nuno Moreira, belo giro. Lado esquerdo, Verrete, mano a mano, vem Alan Franco. Verrete prendeu, ganhou. Alan Franco insiste, toca pra ponta, vem para pegar o Cédric, falta do Verrete. É falta marcada na saída para o São Paulo cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. 3 minutos do segundo tempo, São Paulo perdendo em casa. 2-0 pro Vasco da Gama aqui no estádio do Morumbi. O Wendel domina lá do esquerdo na grande área, dá a bola para Alan Franco, marca Verrete. Alan Franco enfia no comando para André Silva, rebate o Moura, toca no meio, com peito, escola a bola para trás, Felipe Coutinho, recebe de volta o Moura, na prensada, Piton dá uma joelhada, bola chega a ficar com o São Paulo pela meia direita, caminhou com ela, Alisson domina, enfia por dentro a bola com o Dineno, tenta driblar, escapou, perdeu, se desequilibra, Luciano insiste, volta João Vitor, toca atrás pro goleiro, Léo Jardim na grande área, dá um bicudo, levanta a bola à frente sozinho, vai chegar aqui atrás, Alan Franco domina, tem a Arboleda ao lado, vira-se, toca na ponta e vira a bola para o Wendel. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. 4 minutos do segundo tempo, Morumbi. Vasco vencendo o Morumbi, aqui o São Paulo vencendo por 2-0 no estádio do Morumbi. O São Paulo troca passes. Arboleda na direita, Cédric Soares, marcado, sai do Nuno Moreira, toca atrás de volta, a bola da Arboleda pelo meu campo, acha Alan Franco, pressão do Rayan, dá por dentro o passe, Bobadilha, fecha, dá o primeiro drible, perde o Gomora, ganha de cabeça para trás, esse passe do Felipe Coutinho, para Verrete, para Rayan, Alan Franco se antecipa, toca, sobra a volta, ser do São Paulo, lado esquerdo vem o Wendel, toca Lucas Ferreira, dispara, belo drible do Lucas, deixa sentado o Paulo Henrique, dominou o menino, vai no fundo, bateu para trás,
trançada na grande, Luciano escorou no peito, ajeitou para bater pro gol, Wendel caiu sentado, ela volta a Cedric, de primeira, bico da grande área, na direita para André Silva, levantou para a área de cabeça, Lucas Freitas rebate, a bola volta pro São Paulo, Alisson dominou pela meia, não chuta, não cruza, prefere driblar, vem do Moreira marcando, ele toca, Dorando, vira a bola pela meia para o Wendel, dá na ponta, passe forte, Lucas Ferreira, ajeita no peito, bota no chão, partiu pra finta, balançou pra ganhar do PH, ganhou, levantou na grande área a bola, passa de cabeça, Piton desvia, ela vai pro outro lado, cai na ponta pro Vasco ainda com o Nuno Moreira, tenta a jogada, Felipe Coutinho já perdeu, Cedric toma, 5 segundos do tempo, intensa a pressão do São Paulo, perde em casa 2-0, Alisson na ponta, passado, Nuno Moreira de carrinho, corta, o Gomora ganha, dá no meio passe, Felipe Coutinho pra Verrete, tem Rayan pedindo, Verrete protege, prende, inteligente, entrega pra Tietê, Tietê pra Rayan de volta, pela ponta, Verrete se desmarca ao lado, no lado esquerdo, vem Nuno Moreira, Rayan na finta, Alisson na bola, se atira, Rayan não houve a falta, sobra com o São Paulo, 5 e 5 minutos e meio do segundo tempo, na frente, Tricolor domina, vem pro ataque o Tricolor, bola pela direita, linha de fundo, tentou André Silva, já recua, dá Luciano, dá pra chutar, pé esquerdo, um canhão, longe do gol, direto por cobertura, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. Aqui, 6 minutos do segundo tempo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro do Estádio no Morumbi. São Paulo 0, 2 Vasco da Gama, Nina Gagliotti. 7 minutos da primeira etapa, o Galo vai vencendo o Internacional 1-0, gol contra de Vitão aos 29 do primeiro tempo. 6,5 segundo tempo, o Vasco domina a jogada, a entrada da grande do Gomora, faz a inversão, toca a bola para a direita, abre a jogada pela ponta, para o zagueiro João Vitor, 15 para as 11 da noite, marcando quinto sinal, Bandeirantes, hora de Brasília, PH na ponta, João Vitor vai dar a jogada, o Wendel toca de bico para fora, a bola para a linha lateral, arremesso, o Vasco vai jogar, conte com a alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece, se é Nakata pode contar. Pra trás a bola pro Vasco, sai jogando os zagueiros, toca João Vitor, lado esquerdo pela ponta, vira o passe com o Lucas Freitas, Lucas mais adiantando a jogada pela ponta, dá Felipe Coutinho, tenta a finta, sai da marcação no primeiro, toca na ponta, faz o giro com o Nuno de volta a bola, Felipe Coutinho, dá para Nuno Moreira, volta a Arboleda, protege, recua, toca Rafael Verrete em cima do goleiro do São Paulo, Rafael devolve a bola, pra direita ainda na pressão pela beirada do campo, pra tentar ajeitar o Alisson, domina, levanta no meio, bola muito alta, de cabeça na marcação, corta a defesa, vem Lucas Freitas, espirrada, volta no meio de cabeça, tenta Bobadilho, passe, toca na ponta, Luciano tenta a jogada de cabeça, rebate de volta Lucas Freitas, bola na ponta, o Bandeira tá marcando falta no André Silva aqui na frente. Não é vantagem para o São Paulo, tem a pancada em cima do centroavante do São Paulo, é pro Tricolor a falta, Paulo do Vale. O São Paulo cobra rapidinho, tem pressa em busca do primeiro para quem sabe incendiar o jogo por aqui. 7 minutos e meio, segundo tempo, São Paulo perde em casa por 2-0 pro Vasco da Gama, abertura feita lá do esquerdo, bem sozinho na ponta, o Wendel, bota na coxa, dá por dentro do Bobadilha, arrisca a jogada Lucas Ferreira, devolve a bola, dá para o Wendel de novo, faz a finta, só de longe, toca pelo meio campo, já recua a bola, serve Alisson, domina a bola pelo meio do campo, Alisson, devolve lá do esquerdo para Bobadilha, mais atrás o passe, Alan Franco, marcado por Rayan, toque de volta no meio campo, vira o passe, o Wendel para trás de volta, recua, dá Alan Franco, toque no meio campo com Alisson, Verrete em cima, pede no gol Rafael, Alisson devolve a bola pro goleiro Rafael, que domina com o pé, dentro da grande área, já levanta ele pé da canhota, a bola em direção de Neno, sobre de cabeça, reparte na entrada da grande área, Lucas Freitas de cabeça, toca Bobadilha, vai de Neno, bota no peito, dá para André Silva, pra correr, ganhou, Léo Jardim com o pé, saiu, deu um bicudo, botou essa bola pra fora, pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo cobrar, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 8 minutos e meio, segundo tempo, Morumbi, o Vasco vencendo o placar de 2-0, São Paulo aperta para fazer o primeiro logo, André Silva na direita recebe o passe, recua, dá Cedric Soares, olha para trás, devolve a bola, dá pro Arboleda, São Paulo é todo ataque, domina pelo meio campo, Alan Franco, sozinho o zagueiro domina, já abre a passada, entrega a bola para a ponta esquerda, aqui está o Wendel pelo meio, recua, serve atrás, começa com Bobadilha, levanta a bola para a ponta, para André Silva, sobe com o peito, escora, dá Luciano, passa pela bola, enfia por dentro, dá Bobadilha, na área a bola, para o Wendel, chegou, PH chegou na frente dele, botou para escanteio. Reclamam de falta em cima do Léo Jardim. Escanteio São Paulo, Paulo do Vale. Eu acho que pegou por último no Wendel, mas o Klein acaba marcando aqui o escanteio para a equipe do São Paulo, Lucas Ferreira na bola.
9 minutos e meio, 9,5 do segundo tempo. São Paulo é todo pressão para fazer logo o seu primeiro gol. 2-0 Vasco Morumbi. Lucas Ferreira na cobrança de escanteio para a área. Toque de cabeça para trás. Alan Franco, a bola furou. Tá na grande na bola, rebate de bico. Tira no Moreira. A bola cai no campo do São Paulo. Para Rafael jogar com o pé sozinho. Seu importante é a qualidade. Não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Alan Franco joga o São Paulo, aperta, são quase 10 de jogo, segundo tempo, Morumbi, Vasco 2-0, Cédric no comando, a bola muito alta, para Dineno de cabeça para trás, João Vitor, toca Tietê, pressionando, tenta o giro, escapa da falta, vem Dineno, ganha na proteção sem fazer falta, no meio disputa a marcação, Felipe Coutinho, Dineno, tomou, já toca do lado, vira com o Luciano pela meia direita, partiu, na ponta, tentou, passe, não chega a bola para o ataque do São Paulo, Cédric toma, dá Bobadilha, arrumou para Luciano, na área a bola, limpou, para bater, bateu André Silva em cima do zagueiro. Espirrada, volta no meio para Verrete. Verrete no Moreira, tomou o tranco do Cédric, sai da falta, já toca, vira Felipe Coutinho, Vasco tenta ajeitar o contra-ataque. Felipe Coutinho tocando por trás, é falta. Com o pé comete a falta à frente. O centroavante do São Paulo, André Silva. O jogo está parado. Michel Lopes, mesa de som, com Caiame Martins na central técnica marcando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão na 12ª rodada, Morumbi, São Paulo 0, Vasco da Gama 2, Nina Gagliotti. E com esse resultado, o Vasco está na 13ª posição com 13 pontos, o São Paulo uma abaixo, 14º com 12 somados até aqui. Felipe Coutinho, lado esquerdo, domina a jogada, limpa por dentro, bateu pro gol, Rafael! Um canhão, ela ganha altura, Rafael dá um tapa, manda para escanteio. Luiz Fabiani. É o lance que o Coutinho mais gosta de fazer, aniversariante do dia, tá acabando com o jogo e dessa vez a defesa do São Paulo, que agora só pensa no gol de empate e no gol que diminui o placar, deu mole, teve espaço e tempo o Coutinho para mandar pro gol, bem posicionado o Rafael, espalma para escanteio, o próprio Coutinho na cobrança. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Felipe Coutinho levanta na grande área, a bola para tentar o Caceretas de cabeça, a bola rebatida, sai da grande área, na direita, sobra, voltou para Rayan, devolveu a bola, bateu, chutou no pé do Wendel, voltou o Nuno Moreira, toca atrás, a Rayan de volta, levantou pro gol, corta a luz feita, ela bate no Arboleda, volta na grande área, tira a Bobadilha, dá um bicudo no meio, rebate de canela, PH, toca a bola para a grande área do São Paulo, Wendel sobe de cabeça, cabeceia pro tento, e Nuno Moreira para tentar tirar daqui, Rayan, lindo passe, calcanhar a Nuno, cruzou na grande área, Arboleda, bota o cabeção, a bola voltou na ponta, o tentou pegar, não conseguiu, ganhou o Hugo Moura, dá pra Rayan, pra Hugo, limpou, bateu fraquinho na mão do Rafael, é dele. 12 segundo tempo, Alexandre Pretzel, cadê o gol do São Paulo de honra? 2-0 Vasco, Pretzel. O São Paulo melhorou, mas melhorou em que sentido? Na pressão no sistema defensivo do Vasco, mas os ataques do São Paulo não são bem organizados, não são bem conectados. E a defesa do Vasco se fecha e a bola não chega no Léo Jardim. Enquanto que quando o Vasco chega, o Rafael é obrigado a fazer boas defesas. Felipe Coutinho manda no meio de campo, o Bobadilha entrou para ajudar o Alisson é primeiro homem agora, para melhorar a marcação em cima do Coutinho. O Rayan agora está melhor marcado pelo Endo, já que o Enzo Dias estava muito mal. O jogo melhorou um pouquinho para o São Paulo, mas quem chegou com perigo? O Vasco, que vence por 2-0. Seu importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tentou a jogada, Nuno já perdeu, a bola voltou espirrada, cai pro Vasco ainda lá do lado esquerdo, bola aberta para Felipe Coutinho, para a grande área, Verrete, Felipe Coutinho pedala, marcado, limpa 2, cruza pro gol, bate no peito do Cédric, que de bico bota a bola para fora em escanteio, é tudo que quer o Vasco, escanteio, lado esquerdo, Luiz Fabiani. Canhão, acho que a qualquer momento o Rayan deve ser substituído, ele tá com dores, me parece, na região do joelho, e ele tá muito incomodado aí, porque sabe da boa partida que faz, acho que não vai dar pro Rayan, ele sente muitas dores, mas ainda não caiu por aqui. Escanteio cobrado, entrada da grande área para Tietê para Piton para trás, Nuno Moreira vai bater daí, preparou, apontou, bateu pouco, bateu no joelho aqui atrás da marcação do São Paulo, toca em André Silva, lá vem o rebote para Lucas Ferreira, domina o menino, marcado são 2 contra 4, puxado pelo braço, pelo João Vitor, vantagem para trás da bola, tocou para escanteio, a defesa do Vasco, ela sai pela linha de fundo. No toque para trás do Hugo Moura, o outro deu a vantagem. Escanteio São Paulo, lado esquerdo. Paulo do Vale vai ter cartão mesmo assim pro jogador do Vasco, né? O Luciano ficou pedindo demais, justamente porque a jogada teve sequência e agora justamente o 38, João Vitor,
toma o cartão amarelo depois da vantagem para o São Paulo. Cédric na bola para o escanteio. 14 minutos do segundo tempo, Morumbi, Vasco vencendo 2-0, São Paulo atrás do primeiro. Cédric bate o escanteio. Opa, tem um tal de pega daqui, agarra daqui na grande área, um beliscão por lá. Vai lá, Klein, chama a atenção da galera. Tira a mão daí. Escanteio para o São Paulo. Cédric Soares cobra de pé direito, lado esquerdo, com 14,5 segundo tempo, 2-0 Vasco em pleno Morumbi. Cédric vai ser autorizado, você vai ouvir o apito da arbitragem. Escanteio tricolor, Cédric na bola, levantou, Léo Jardim saiu, deu um soco esquisito, a bola vai sair da lateral do outro lado. Piton estava do lado, acho que o Piton não gritou, né, PDV? Pois é, né? E agora a bola acaba passando ali por todo mundo. O São Paulo tem lateral ainda rondando a área em busca do primeiro. Pra cobrar o Bobadilha, com pressa arremessa, dá Luciano pela ponta, recua a jogada, bate mal, a defesa tenta cortar, tá em jogo, não tá, sai o lateral, arremesso, o São Paulo cobra. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. É Brasileirão, a 12ª rodada do São Paulo, tá perdendo em casa. São Paulo 0-2 pro Vasco da Gama, Nina Gagliotti. No final de semana começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no sábado. A partir das 9 horas da noite tem a estreia ao Ali Inter Miami na voz de Rogério Assis. Sou eu! Lançado o Rayan, Alan Franco se antecipa, Rayan insistiu, Alan Franco domina, toca Rayan pra fora, lá vai direto, linha de fundo. Em tiro de meta, o São Paulo vai jogar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Caído o jogador do Vasco na defesa aqui, é o Tietê? É ele? Isso, exatamente. Luiz Fabiani? Tá caído aqui no campo de defesa do Vasco, Canhão. O Tietê chama o atendimento médico, o time vascaíno. Paulinho. Isso, vai receber o atendimento agora, o Tietê por aqui. O Silvio Miceli me manda a ficha técnica da última vitória do Vasco aqui sobre o São Paulo em 2013, gol do Fagner. Olha o time do São Paulo, se não é melhor que o time atual, tá, Canhão? Denis, Douglas, Tolói, Rodolfo e Cortez. Rodrigo Caio, João Schmidt, Cícero e Jadson. Oswaldo e Luiz Fabiano. Técnico Ney Franco. Era melhor que esse time atual, né? Eu diria até que alguns jogariam hoje. Esse time aqui era melhor. Olha o Vasco. O Vasco então é brincadeira. Fernando Praz, Fagner, Dedé, Douglas e Thiago Felter. Newton, Wendel, Juninho, Diego Souza, William Barbie e Alexandro. Técnico Cristóvão Borges. Obrigado ao Silvio Miceli. A última vez que o Vasco ganhou aqui, esse time do São Paulo de 12 anos atrás, 13 anos. Você não tá confiante que o São Paulo pode virar? São 17 minutos. Virar para 3-2 hoje, eu acho Será que não. Nem o São Paulista mais fanático, o São Paulino, perdão, mais fanático. O time do São Paulo é um time nesse momento, como é que eu posso dizer? Um time empolgado para tentar uma vitória. O que significa isso? Nada, porque tecnicamente é uma dificuldade tremenda de você conseguir conectar uma jogada, de fazer uma tabela, de passar um lateral no fundo, de um cruzamento, certo? É uma pena ver o São Paulo desse jeito. A tendência, se o Vasco forçar um pouquinho, tá? É fazer o terceiro, forçar um pouquinho. Mas o Vasco é tão poderoso assim? Não é, né? Não é, mas está com uma vantagem. Né? Está sendo com 2-0 e melhor compactado e melhor escalado. O Wendel, lado esquerdo, caminha com ela, entrega atrás, serve a Bobadilha, são 17,5 segundo tempo, 2-0 Vasco em pleno estádio do Morumbi. Caminho no meu campo, Alan Franco, entrega do ladinho a Bobadilha, na canhota o Wendel, tá na área, dominou, bateu direto, prançou com ele, o Paulo Henrique, a bola sai pela linha lateral, em arremesso o São Paulo tem pressa para cobrar, para cobrança vem o próprio Wendel, já arremessa, serve atrás ao Alisson domina pela linha de fundo, pé direito, levantou na grande bola de cabeça, rebate a marcação lá atrás, Verrete ajuda, sobra a volta, Alan Franco vira a bola para a direita, já lança com Cédric Soares, é marcado o lateral direito do São Paulo, toca na meia esquerda, vira a jogada, faz a inversão, dá até Bobadilha, são 18 segundo tempo, Bobadilha para Alisson, devolve a bola com Bobadilha outra vez, é marcado, pressão em cima atrás com Rayan chegando, Tietê também, faz a abertura para a direita, Cédric Soares, dá um bicudo na grande, ele manda a bola longe do gol, ele levantou a cabeça e deu um bicudão e as vaias merecidas, hein, Paulo do Vale? Se o torcedor estava tendo uma certa paciência neste segundo tempo, esperando que o time reagisse, pela primeira vez demonstra a insatisfação que já bateu a porta do São Paulino na primeira etapa, né? Num lance como esse não tem como segurar. Tiro de meta pro Vascão que vence 2-0. Esse português não jogava há um ano. O São Paulo deu um contrato até 27 para ele. Até 27 para ele. É bom, com a bola no pé até mas dá para ver que não tá, sabe? Não tem condição ainda de enfrentar um calendário como o nosso. São Paulo deu mais 2 anos de contrato para ele.
Lateral essa bola para fora, arremesso, o São Paulo cobra aqui lado esquerdo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Sai jogando o São Paulo, domina pelo meio campo, Arboleda recua, dá para Alan Franco. 19:30 do segundo tempo, o torcedor do São Paulo. Vasco vence 2-0, Alan Franco vira a bola para a direita, Luciano para trás com Cédric. Cédric recua, Arboleda enfia a bola para a direita, Luciano, passe errado. Nuno Moreira toma, lado esquerdo, cruzou para a grande área, a bola. Alan Franco tira, Arboleda na sobra, gira e toca para fora, a bola bate na marcação de cabeça. Hugo Moura, Tietê cabeceia, meio da grande área para Verrete, para Ryan, na área, dominou, ganhou, bateu direto, ela passa e vai para fora. Sai do outro lado. E não saiu não, a bola vai devagar, fica em campo ainda. Cédric a pega, enfia a bola para a direita, busca André Silva, a bola passa por ele. Corta mal Lucas Freitas em Luciano, vem Tietê, Tietê ganha. Põe o pé para tomar Bobadilha, a bola volta pro Vasco na sombra. Para Paulo Henrique, sai do Lucas Ferreira. Tentou cacar no meio, tentou o passe, Felipe Coutinho perdeu. Bobadilha ganha para o São Paulo, pede Dineno. Ele lança as costas dele. Carrinho toca para fora essa bola pelo meio campo, Lucas Freitas. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. São Paulo 0-2 pro Vasco da Gama. Nina Gagliotti. E se no sábado a gente tem a estreia da grande Copa do Mundo de Clubes, no domingo só jogaço, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid às 4 horas da tarde e às 7. Estreia do Palmeiras, Palmeiras e Porto. Jogador do Vasco caído aqui na ponta direita. O São Paulo quer rapidamente a entrada da maca, departamento médico. O Klein chama a atenção e pede para que o jogador do Vasco se levante rapidamente o PH. E ele já está de pé. 21 segundo tempo, Alexandre Pretzel. Tá na hora do Zubeldia fazer mais alguma alteração. Já trocou 3 no intervalo. Eu acabei de dizer que se o Vasco está mais perto do terceiro, né? Chegou 2 vezes para fazer o gol. Perdeu o gol. E o São Paulo tentou sair jogando, foram 3 passes errados, devolvendo a bola para o Vasco da Gama. A torcida perdeu a paciência com razão. São Paulo é um clube bagunçado, um time bagunçado. O clube eu nem vou falar porque o déficit é gigantesco e a dívida é impagável já. Mas o time é um negócio assim de se observar. Tem horas que eu fico convencido, Canhão, tem que jogar terça, quinta e sábado, não precisa treinar. Dineno para André Silva, Piton estica o pescoção, bota o cabeção, ela cai no meio, para Nuno, vira Felipe Coutinho, a Arboleda quase que faz a falta, se fizesse ia tomar vermelho, já tem amarelo, toca na ponta, Felipe Coutinho vira a jogada com Nuno, Nuno atrás a Hugo Moura devolve a Piton, Piton mais atrás ainda, para a grande área, essa bola com o zagueiro Lucas Freitas, marcado, recua, toca pro goleiro, Léo Jardim domina na grande área, entrega para a direita ainda na série com o zagueiro João Vitor, gira, domina e vai devolver a bola. Tá longe do gol, fora da grande área praticamente, Léo Jardim. E o Hugo Moura levanta a bola pra ponta, pra Verrete. No peito o Wendel, tenta fintar, vem Tietê. O Wendel ganha, chuta, ela passa no meio, não pega a Alisson. Voltou a Lucas na ponta, vira pela direita pra Verrete. Verrete tenta o giro, na direita pela ponta, Betão, vem PH. Dominou pelo meio, Ryan pediu, vem na marcação por baixo, Lucas Ferreira. Toma PH, tira aqui atrás, Alan Franco pro São Paulo. Uma trombada, nada de falta, Tietê na sobra, já ganha para o Vasco da Gama de novo. 22:30, segundo tempo, Morumbi 2-0, Vasco vencendo. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Tietê caminha pela linha direita, domina, entrada da grande área, vira a bola pra ponta, na direita mais atrás ainda, pra Paulo Henrique, ia cruzar, não cruza, devolve atrás a bola com o zagueiro João Vitor, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet simples e num instante. João Vitor devolve a bola com o zagueiro Lucas Freitas, sai do gol, o Jardim trabalha com o pé e o Vasco vem com ela, 23 aqui, segundo tempo, Morumbi, 2-0 Vasco da Gama, Lucas pelo meio, tenta Verrete no pivôzão, sai de Alan Franco, é fortão, grandão, é o Verrete, toca lá do esquerdo e lança a bola com o Piton mais na linha de fundo, pra Nuno, domina no Moreira pra cruzar, levantou na pequena, a bola passou, Rafael dá um tapa, ela tá viva aqui dentro, dominou sozinho, Wendel pra Rafael na pequena área, deu um bico, o goleiro tira mal, tocou à frente, Tietê, já arrumou com o PH de volta pela direita, bico da grande área, balançou, ganhou, tá na área, rolou, livre, chegou Verrete, bateu, é gol! Gol! Do Vasco! Verrete! Bela jogada na direita com o Paulo Henrique. Ele cruza no chão. Verrete vem batendo de primeira para fazer o terceiro do Vasco em pleno Morumbi. É gol do Vasco, terceiro. Vasco da Gama 3, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, tá feito. É do Verrete. Ele é bom por cima, mas é bom por baixo também.
3-0, Vasco da Gama, Luiz Fabiani. O lado esquerdo da defesa do São Paulo é um convite ao prazer do ataque vascaíno. Tudo se cria nas costas de Wendel e no primeiro tempo com Enzo Dias. E quando cai no pé do Verratti nessa condição, ele guarda. E ele já tinha dito que ia guardar, porque o São Paulo é um dos poucos grandes clubes do Brasil que ainda não foram vítima do argentino. 51 gols com a camisa do Vasco, o primeiro dele diante do tricolor. Restam Internacional e Palmeiras. Cuidado com o Pirata, que marca o terceiro gol do Vasco no Morumbi. 3-0, Vasco da Gama. E a pergunta que não quer calar, Alexandre Pretzel. Luiz, subiu o dia. Pode começar a pensar em distribuir currículo? Acho que o jogo de hoje, depois de ter tempo para treinar, por isso que eu brinquei, é melhor o São Paulo jogar terça, quinta e sábado, que aí tu não treina. Porque treinar não tá adiantando nada, então tu só joga. Tem time que é ruim se treinar piora. Exatamente, então tu só joga, certo? Com o Crespo foi assim, foi campeão paulista. É claro que eu tô fazendo uma figura por esse péssimo jogo que a gente tá vendo. Eu falei, se o Vasco apertar, faz o terceiro. E repito, se forçar, faz o quarto. Sai daqui com uma goleada histórica. O São Paulo é um time desestruturado. Eu não duvidaria de uma demissão do Zubeldia terminando assim. Até porque tem a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, né? Sim. Nós todos estamos aqui no Morumbi. Eu sugiro uma olhada geral para as arquibancadas, mais especificamente nos portões. A quantidade de torcedor do São Paulo indo embora, ciente de que vai ser muito difícil buscar qualquer coisa nesse Tietê lançado, vem Alan Franco, o Verratti pressiona, Alan Franco domina, Verratti em cima, carrinho do Verratti, a bola fica em campo ainda, cai com o Nuno Moreira, tentou ajeitar pelo meio com o Felipe Coutinho, na primeira prensada, ganha na segunda não, Alisson toma, sai da falta, não sai, a falta marcada do Hugo Moura, jogo parado. Tem cartão para o jogador do Vasco da Gama, Luiz Fabiani? Tem sim, para o Hugo Moura, camisa número 25 do Vasco amarelado. Morumbi, o São Paulo aperta, vem na esquerda com o Lucas Ferreira, para trás, Luciano bateu no meio do gol, soltou o Léo Jardim, pegou! Ela vai no meio do gol, bateu no papo do goleiro do Vasco, em Paulo do Vale. Eu acho que depois daquelas duas oportunidades no primeiro tempo, quando estava 0-0, essa é a terceira que o São Paulo tem no jogo e olha que não foi lá essas coisas, mas quase que o Jardim se complicou. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Morumbi, São Paulo 0, Vasco 1, 2, 3, Nina Gagliotti. Agora sim, 28 da segunda etapa para Atlético Mineiro 1, Internacional 0. Gol contra Divitão ainda no primeiro tempo. PH desabou, né? PV. O PH desabou por aqui, ó. Tá, inclusive, sendo retirado, porque o Vasco deve mexer em instantes. Me chamou a atenção aqui, né? O Zubeldia, num silêncio total nos últimos minutos, né, com uma cara assim, completamente de tristeza. E, cara, enquanto isso, o Diniz tá do outro lado, parece que é o Vasco que tá perdendo por 3-0. Parece que ele tá tomando 3, né? É muito louco isso, cara. Eu só quero saber se o Zubeldia vai escolher pergunta hoje na coletiva, né? Vamos só falar do jogo, se então. Ele vai hoje. pra coletiva. Não, hoje né? só vamos falar do jogo, então. É isso que ele quer, né? É isso. Se ele cair, por exemplo, depois do jogo, nem vai pra coletiva, né? Não, mas hoje, se por acaso houver troca, não será hoje. Vai ser, vão esperar começar a Copa do Mundo. Quando tiver toda a atenção nos jogos, aí eles anunciam alguma coisa. Entendi. Trocou o Vasco, hein? Luiz Fabiano foi embora o PH. Mudou a ala direita da defesa. Saiu o PH com a 96, entra o 2, Pumita Rodrigues. Pumita, quando chegou bem, né, Fred? Seu titular durante um bom tempo. De vez em quando fazia uns golzinhos, né? Perdeu muito espaço, né? Um jogador que até bate bem na bola, mas não marca. Para atacar o Vasco, para trás esse passe, vem na marcação, em cima dele vem Nuno Moreira, gira, dá Felipe Coutinho, recua e volta a bola com o zagueiro, Lucas domina, Léo Jardim pede, ele prefere girar, sai da marcação, Luciano em cima, gira de novo, vai para a beirada do campo, ganhou de novo, sai do Luciano, entrega Léo Jardim, na fogueira, na direção do gol, Léo Jardim de bico, botou para escanteio. Ia fazer um gol contra maravilhoso, hein? Se não fosse Léo Jardim, Paulo do Vale, que desespero do goleiro do Vasco. Que coisa, né? Quase o Vasco se complica diante de um São Paulo que não complica o Vasco. Cedric na bola para o escanteio. 29 do segundo tempo, São Paulo perde em casa, 3-0. É isso, você que tá ligando o rádio agora, tá 3-0 pro Vasco.
Cédric, escanteio, pé direito na bola, levantou, Léo Jardim saiu, furou de cabeça de Neno, tentou sair da grande área a bola, Lucas Ferreira cabeceia, André Silva domina pela meia lua, defesa tira, voltou na sobra, Bobadilha, cruzou para a área, sobe de cabeça, defesa tira, bola voltou fora dela, lado esquerdo, Alan Franco, já bota no fundo, cruzou para a grande área, Cédric passa a marcação, tira, rebate, volta Felipe Coutinho, dá por dentro pela meia direita, puxa a marcação com 2 para tentar a finta, caminhou, carregou o Tietê, na ponta, Ryan com 2 a marcá-lo, o Ender na bola tocou para fora pela linha lateral, reverso pro Vasco da Gama cobrar agora. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. João Vitor atrás, entrega a bola pro zagueiro Lucas Freitas, que nem olha pro Léo Jardim, mas tá com vergonha, quase que ele marcou um gol contra. Dá pra Piton, Piton lado esquerdo, vira a bola com Nuno Moreira, tentou driblar, aí ficou pra trás da marcação Luciano, enfia na ponta esquerda a bola para Berrete, a Arboleda vai, opa, mas não a buzinadinha da Arboleda. Bibi chegou atropelando, é falta aos 30 de jogo, o segundo tempo é falta marcada pro Vasco da Gama. Você já ouviu o toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins na central técnica, Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. São Paulo 0, Vasco 13, Nina Gagliotti. Mais cedo, o Bahia venceu o Bragantino 3-0, mesmo placar do nosso jogo agora. E o Vitória empatou 0-0 com o Cruzeiro. 31 e o Vasco tem falta lá do esquerdo, Piton para fazer cobrança, encosta lá do Felipe Coutinho. Coutinho levantou direto, Alan Franco põe o pé, dá um bico e bota a bola para escanteio. Vai de cabeça, rebate Cédric, toca para fora pela linha lateral. Em arremesso, o Vasco ataque, tem escanteio. Aliás, tem lateral do lado esquerdo. Conte com a alta performance e a segurança que só a amortecedor HG Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. Lateral ataque do Vasco da Gama, 31, segundo tempo, Morumbi, Vasco 3-0 em cima do São Paulo. Pitão arremessa a bola fora da grande área, ajeita na coxa, prende a jogada para tentar driblar Felipe Coutinho, a defesa principal bota para fora da marcação com Cédric, em lateral pro Vasco cobrar lado esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Piton na cobrança, dá Nuno Moreira, que protege, ajeita na coxa, tentou girar, sai da falta, depois tocou pra fora, a bola vai desviada em cima do Bobadilha, lateral de volta, o Vasco ataca lá do esquerdo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Tenta jogar o São Paulo, Hugo Moura na sobra, mas está marcado o impedimento pelo bandeira 2 aqui. O Michel Stanislau, o jogo está parado. 32 do segundo tempo, Alexandre Pretzel, 3-0 pro Vasco. Eu não tô vendo reação do São Paulo, você tá, Pretzel? O Vasco ganhou o jogo. Eu respeito o São Paulo pela sua história, pela sua força, mas o Vasco ganhou o jogo. A torcida faz uma festa merecida, talvez tenha sido o melhor jogo do Vasco até agora. E isso não é muito, porque o time do Vasco é um time limitado. O Pedrinho, presidente, que foi chefe da delegação da seleção, disse que o Vasco está entre os 8 melhores elencos do Brasil. Não está, mas ganha do São Paulo hoje com muita naturalidade. O time do São Paulo tem nada em campo, nada. O Vasco ganhou o jogo, resta saber de quanto. Volta na marcação, rouba a bola pro Vasco, Nuno Moreira, toca com o zagueiro João Vitor, recebe de volta, dá para Nuno, pela direita a bola vai virada para Pumita, enfia pelo meio, a bola bate e fica com o Alisson pro São Paulo, 33, segundo tempo, Morumbi, 3-0 pro Vasco, na ponta o Alisson trata o Lucas Ferreira, João Vitor tira aqui atrás, volta para Pumita derrete, que entrega a bola para Felipe Coutinho, dá um chapéu no Wendel, depois tomou tranco nas costas do Bobadilha. O Pretzel que tá jogando de bola o tal do Felipe Coutinho, não é aquele gênio que a gente viu lá atrás, não é, mas hoje aqui ele tá deitando no time do São Paulo. Porque não tem marcação, né? O meio campo do São Paulo todo desengonçado os jogadores são, mas o meio campo espaçado, né? Sem compactação, e o Coutinho com muita qualidade, fisicamente ele tá descontado, claramente descontado, o tempo passa para todo mundo, mas com a bola no pé ele tá mandando o jogo. Torcida do Vasco gritando o nome dele, Coutinho. Alan Franco vai na bola, disputa Felipe Coutinho, Alan Franco deixou o braço. Caiu Felipe Coutinho, opa! Ô Fabiane, teve agressão aí, Luiz Fabiane? Não, parece que valorizou um pouquinho o Felipe Coutinho, mas eu queria destacar o seguinte, talvez seja a melhor atuação dele com a camisa do Vasco, e talvez também seja a última, porque o contrato de empréstimo dele com o Vasco, ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra, vai até o dia 30 de junho.
O Vasco diz que está em negociações. Ainda não há informações sobre um acordo encaminhado com o Aston Villa, porque a ideia é uma rescisão na Inglaterra para que ele fique em definitivo. Até o momento não há acordo, então caso não haja desfecho positivo, será o último jogo de Felipe Coutinho pelo Vasco. Torcedor do Vasco está aqui em grande número fazendo a sua festa e você está ouvindo ele com Daniel Chingotti no comando do nosso time de externas ao lado do Rafael Pellegrini. PDV? Daqui a pouco, Sabino e Rian, as últimas de Zubeldia. Bobadilha pela meia direita, escapa da falta, faz a inversão na direita, levanta essa bola para a ponta, Cedric, cortou para a canhota, para chutar, não é muito bom para chutar com a canhota não, serve na ponta, dá pro Alisson, ameaçou cruzar, não cruza, gira para lá, para cá, sai da marcação com o Piton, entrega de volta a bola pela ponta, Cedric, levantou pro gol de cabeça, Pumita tira a bola, voltou para o Wender na sombra, entrada na grande área, levantou pro gol muito alto de cabeça, tentou bater mal na bola, de cabeça vai desviado, Luciano tentou, mas não conseguiu, ela foi para fora, em tiro de meta o Vasco vai cobrar. Você ligado no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial com as imagens do Alexandre Marques no comando das imagens aqui da cabine do Morumbi. No digital está Guilherme Maciel. Vamos às trocas do São Paulo, serão feitas agora. Paulo do Vale conta. Exatamente, ó, Sabino 35, Rian Francisco 49, ó, saindo camisa de número 6 do São Paulo, Cedric, para a entrada do Sabino com a 35, a primeira. E o Rian Francisco, atacante, inclusive pode ser negociado aí nessa janela com o futebol europeu. André. Rian Francisco com a 49 na vaga do André Silva, 17. As últimas de Zubeldia no jogo, pelo menos por enquanto. O que você quer dizer com isso? No jogo, as últimas. Tá. Foi bem o PDV. Agora, engraçado que o São Paulo vende um lateral direito de 16 anos, que é um talento, certo? E renova com o Cedric até 2027. Essa diretoria é um fenômeno. Os caras são os fenômenos, cara. Fenômenos. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 36 aqui, segundo tempo. Placar do Brasileirão e o Vasco vem de volta para a grande área. A bola se antecipa à frente da marcação. Sabino toca atrás com o time do São Paulo, mas vira mal. O Gomora para o Vasco da Gama já ganha. Dá, Piton, cruzou para Verrete de cabeça. A Bolívia rebate, a bola sai da grande área. Volta fora dela, não pega. Rian, Pomita dá um chapéu no Rian e toca a bola para trás com o Tietê. 36 aqui, segundo tempo e o placar do Brasileirão. São Paulo 0, Vasco da Gama 3. Nina Gagliotti. Mais cedo, o Santos venceu Fortaleza no sufoco. Depois de abrir 2-0, sofreu 2 gols de pênaltis. E aí no finalzinho o Roleiser fez o gol da vitória no apito final. A palavra de Kleber Xavier. Nuno Moreira que come bonito, que ele dá no adversário, sai da marcação e vira a jogada pela ponta, entrega por jogada pela meia direita, fica com o Vasco ainda, tenta Nuno, de volta o passe na ponta esquerda para Felipe Coutinho, caminhou, chamou a falta, lança por dentro, na proteção, chegou, domina, vai tentar a jogada, falta por dentro, é falta por Bobadilha, chegou para bater. O Vasco faz o que quer, vai tocando do jeito que quer e o São Paulo pressionado. Faz mais uma falta, Luiz Fabiani. Ao som de Olé no estádio do Morumbi, quando anunciam o público. 20.332 pessoas presentes aqui no estádio do Morumbi. Público um pouco abaixo, para uma renda de R$ 966.013. Ouça o goleiro Rafael. Oi, heróicos torcedores. Verdade. Parabéns a todos eles para ver essa pelada do São Paulo, esse catado em campo. Rafael tá gritando. É mais para a esquerda. Ele grita e sinaliza com o braço esquerdo. Felipe Coutinho para cobrança. Pumita encostou do lado dele. 3-0 Vasco, 37,5 segundo tempo. Felipe Coutinho partiu, bateu no ângulo. Sensacional, Rafael! Salta em mandar para escanteio. Ia ser um golaço, Luiz Fabiani. E só um golaço de falta para o Felipe Coutinho conseguir fechar essa atuação de gala com chave de ouro. Ele bateu bem por cima da barreira, estava longe. O Rafael foi esperto para fazer a defesa e manda para escanteio. E na bola, o dono do time, o camisa 11, vem para cobrança. Felipe Coutinho cobra curto o escanteio, toca a bola pela ponta esquerda na proteção para Tietê, Tietê para trás a Piton, Piton toca a Nuno Moreira que abre a bola para a direita, Rayan por aqui, já recua, dá para João Vitor, domina o zagueiro, dá um come, sai do Rian, domina, vai à frente, agora toca na ponta, vira o passe, para trás esse passe, para trás Rayan, Rayan domina e volta, Léo Jardim domina o goleiro com o pé, sai da grande área, Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços.
Felipe Coutinho já recua a jogada para Tietê, que domina a abertura feita no meio campo, já faz a fita, saída bobadilha da Felipe Coutinho, dá Tietê de volta, ele vai na enroscado, perde a bola, o São Paulo recupera para trás no meio campo, Luciano já vira, toca a jogada, vira pelo meio para Dineno, toca Dineno, vira para o Alisson, pelo meio campo, procura alguém, tá difícil, prende, protege, recua, toca do lado, vira a bola para a bobadilha, 39 segundo tempo terminando, vem João Paulo Capelanes, apito final, por enquanto vai ser conturbado por aqui no Morumbi, 3-0 pro Vasco da Gama. Domina o hino do lado esquerdo, já saindo do Rian, recua a jogada, volta pela ponta, dá pro Alisson, levantou na grande área, não levantou, só ameaçou, já recua, serve do ladinho, vira a jogada pro Arboleda, Arboleda pela meia direita, vira para a Bobadilha na ponta, abertão, se apresenta bem aberto na jogada, pede pela beirada do campo na marcação, com 2 em cima, Alan Franco tenta, recua, dá Arboleda, que toca a jogada pro Alisson, vaias do próprio torcedor do São Paulo, sinta o clima no Morumbi, Alisson gira de um lado pro outro, 3-0 pro Vasco. Tenta roubar, derrete, recua Alisson, dá Arboleda, ele toca atrás com o goleiro Rafael. Alexandre Pretzel, 39-30. Segundo tempo, 3-0 Vasco e nada de reação do São Paulo. Pretzel. Sabe qual é o problema da demissão do Zubeldia? Vai lá, Caio, vai lá. Vamos pegar o Luciano, ó. Na direita a bola, abertura feita até Lucas Ferreira. Cortou pra perna canhota, pra cruzar pro gol, enfia por dentro. De costas, Bobadilha, dá no fundo de volta até Lucas Ferreira, que enfia pela beirada do campo. Na direita agora o Alan Franco é o ponta. Alan Franco domina, recua, dá do lado. Luciano se projeta, prendeu, protegeu, 40, dominou pra bater, enfiou o pé e mandou longe, deu um bicudo. Vou até soltar um Bandeirantes, o canal do esporte. Que esse merece, né, Pretzel? Esse tipo de lance, ó, é a debandada da torcida agora. Vai todo mundo embora, não fica ninguém. Só fica direto. Será que o Casares está aqui, ou o PDB? Tá vendo o jogo ou ele tá em algum lugar no resto do mundo? Eu vi ele por aqui, viu? Desculpa interromper o PDV, mas eu cheguei razoavelmente junto então com hoje ele tá aqui, porque em São Paulo e Mirassol ele tava na Champions League lá. Tava assistindo a final da Champions League, o São Paulo levando um vareio do Mirassol. Para demitir o Zubeldia, certo? Se a diretoria quiser, ela tem que pagar uma multa rescisória grande. E não há dinheiro nesse momento, por isso ele vai ficando. Morumbi, a bola rola, o relógio não para. 41 segundo tempo. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Morumbi. São Paulo 0, Vasco 3. Nina. Mais cedo, o Corinthians empatou com o Grêmio 1-1 na voz de Ulisses Costa e no apito final também teremos a palavra de Dorival Júnior. São Paulo com pressa, para trás da bola, o Bobadilha recua, dá pro Alisson pela meia direita, na ponta Alan Franco, mais aberto ele passa a bola entregando a Lucas Ferreira, encara a marcação do Nuno, driblou para cruzar, mas não cruzou, devolveu, dá pro Alisson, pela meia direita achando o Bobadilha, cortou para pé direito, levanta para grande área, para Alan Franco, de cabeça para dentro, vem Léo Jardim, pegou o goleiro do Vasco, tomou um toque aí no braço. Por isso tá no chão, né, PDV? Tá valorizando o goleiro do Vasco agora. E toma o amarelo o Dineno, né, por conta dessa jogada, e agora ele fica ali com o Verrete, 2 argentinos conversando. O Dineno sequer tocou na bola, tocou muito pouco na bola, não finalizou ainda com a camisa do São Paulo, mas já tem o primeiro amarelo dele vestindo as cores do tricolor. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Departamento Médico em Campo, atendimento ao goleiro do Vasco, Léo Jardim. Pretzel, 42, com tantas paralisações, o jogo deve chegar pelo menos aos 50, 51, penso eu. Mas não dá pro São Paulo reagir, dá? 3-0 no lombo. Dá tempo o Vasco fazer o quarto. Dá tempo, viu? Se der uma forçadinha. Olha, há muito tempo que eu não via um São Paulo tão, certo, sem personalidade. Um São Paulo tão desorganizado em campo, certo? Um São Paulo tão sem força, né? Até nas divididas. E hoje não dá para dizer que não tem tempo para treinar, né? São Paulo jogou no dia 31 de maio. Deu quantos dias de folga, PDV? Me ajuda aí, só pra gente fechar. Voltou a trabalhar na quarta-feira da semana que jogou. Então jogou contra o Bahia. Aí então domingo, foi no sábado esse jogo, né? Então domingo, segunda, terça, quarta. Foram 4 dias de folga. 4 dias de folga. Então ele teve 8 dias até chegar o jogo. Então é o seguinte, ó. Tá aí, ó. Não dá pra dizer que não teve tempo pra treinar, uma confusão em campo. Tá certo que os 10 primeiros minutos, São Paulo teve 2 chances pra fazer o gol, mas não fez. E aí o Vasco se ajeitou no jogo e mandou no jogo. Então é o seguinte, ó. A impressão que fica é muito ruim. Pelo que o São Paulo está no Brasileiro ameaçado de rebaixamento, não entrou na zona de rebaixamento por causa dos outros também. Também é verdade, mas está ameaçado. E nunca caiu. E aí bate o pavor na torcida e na própria diretoria. Então é o seguinte, ó. Com essa parada, em outros anos, o Zubeldia já cairia.
como a multa rescisória é alta, e eu não sei se o mercado de treinadores, né, tem boas alternativas, talvez ele vai ficando. Mas até quanto? Vai ficar cozinhando um mês nessa crise técnica? Já não sei mais nada, a diretoria que se manifesta. E o Vasco trocou 3, hein, Luiz Fabiani? Isso, Canhão, te confirmo 2 por agora. Sai o Verrete com a 99, entre o 28, Adson. E sai o 11, Felipe Coutinho, para a entrada do camisa número 90. 85 o Alex Teixeira, no Tietê. a terceira, isso aí, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão com 85, na vaga do 3, Tietê. Alan Franco para trás da bola, vai Rivera com o Rafael que domina com o pé dentro da sua grande área. Seu importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Bobadilha Trascas com Sabino. Sabino dá um bicudo, levanta a bola muito alta para Ria, de cabeça corta João Vitor. De cabeça pro alto, essa bola o Wendel. Tenta Alisson, cabeceia para fora, bem pelo meio campo. Na proteção, Matheus Carvalho, a bola prensada, vai no peito do Sabino. Quase que toma dele Rayan. Sabino toma, dispara pelo meio, pede essa bola, Ria Francisco. Para ele o passe, vem João Vitor, corta a bola, volta pro Vasco da Gama. 44 no meio, tá acabando o jogo. Um baile do Vasco da Gama. Em pleno Morumbi, 3-0 pro Vasco. Braspress, transportando as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Veio o toque dos 45 com a central técnica, com Caiane Martins, com Michel Lopes na mesa de som. Acréscimos no Morumbi, o São Paulo vem de Nino para a grande área, a bola de Canela, para trás João Vitor ia fazer um golaço contra, botou para escanteio. Rapaz, ele quase que faz um golaço e seria contra, hein, Paulo do Vale? Exatamente, né? Ó, no momento que mexe o Vasco da Gama, é isso, né, Fabiane? Isso aí, saiu Nuno Moreira, 17, entre o 45, Lloyd Augusto. Angolano, né? Isso aí. E o São Paulo ganha escanteio, 45-30, acréscimos no Morumbi. Para cobrar Lucas Ferreira, 3-0 pro Vasco da Gama. Lucas Ferreira, autorizado, levanta. Léo Jardim de Suco, tenta, a bola bateu, cai no meio. Com o calcanhar, tenta a bola aqui no meio, Lloyd, rebate Alisson. Toca na grande área, a bola muito alta para tentar pegar, não pega, Luciano. Dá um bicudo pro alto, Pitonde, essa bola vai cair, vem caindo, caiu. Opa, e viva São João. Rebate a marcação, pede a falta marcada pro Vasco da Gama na saída. O jogo parado é falta. Quanto teremos de acréscimos, por favor? 3 minutos. 46, Morumbi, já vem apito final com João Paulo Capelanes. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. 46. Tem falta o Vasco, sem pressa, vem para cobrar o goleiro Jorge Jardim, aqui fora da sua grande área. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Tentando a jogada pelo meio, Lloyd comete a falta marcada pelo São Paulo, bateu na sua defesa. 46-30, vai acabar o jogo já, Alexandre Pretzel, e não deu para o São Paulo. Vai ter essa pausa na Copa do Mundo de Clubes e vai amargar uma derrota em casa, 3-0. E é pro Vasco, isso até pesa mais, né? Se fosse um time melhor qualificado, né? Eu até fiz a referência que é o melhor jogo do Vasco no ano, que não é muito. O time do Vasco é um time limitadíssimo. Mas quando tem a bola e tem espaço para jogar, sabe o que acontece? Põe o adversário na roda, pelo estilo do Fernando Diniz. Aí tu tem o Felipe Coutinho, que tecnicamente é indiscutível, mesmo sem intensidade, e o Rayan, que fez um grande jogo. Além do Verrete, que é o matador. Quantas bolas o Verrete teve? Uma, fez o gol. Nina, acabou em BH ou teve gol lá, Nina? Teve gol, Canhão. Júnior Santos, aos 48 da segunda etapa, ampliou para o Atlético Mineiro, que inclusive jogo encerrado nesse momento, Galo 2, Inter 0. Eu sugiro um amistoso entre São Paulo e Inter na parada do futebol aí. Por quê? 2 catados em campo, 2 times abraçados para rebaixamento. Você vai ser escalado para esse jogo, Fred? Vai narrar, inclusive. Não. Dinheiro lançado de cabeça, João Vitor de cabeça, entrada na grande área, limpou Rian, bateu de voleio no ângulo, golaço! Golaço, aço! É do São Paulo! Rian Francisco faz um golaço. É o que sobra do time do São Paulo depois desse baile que toma em casa. Depois dessa suprema humilhação, perdendo pro Vasco da Gama. Um golaço do garoto Rian. Da entrada na grande área. Um voleio no ângulo esquerdo. Sem chance para Léo Jardim. E apita Rafael Klein. Aplausos tímidos pro gol do Rian Francisco.
e vaias do torcedor do São Paulo para essa derrota. 1 São Paulo, 3 Vasco da Gama. João Paulo Capelani. Rogério Assis, o canhão do rádio, na vitória do Vasco. Algo que não acontecia no Morumbi desde 2013. Foi realmente um baile, quem diria, hein? Uma frase que ninguém poderia acreditar antes da bola rolar. Um baile do Vasco no Morumbi. Vitória por 3-1. Tricolor perto da zona de rebaixamento. Os gigantes do futebol do Brasil vão para essa pausa da Copa do Mundo de Clubes, ou dentro ou próximos da zona da degola. Alô, reportaiada Bandeirantes, Luiz Fabiani e Paulo do Vale. É vaia no Morumbi e não é pra menos, hein, do Vale? E agora o Zubeldia recebeu uma vaia aqui por parte do torcedor do gol do fundo, né? Tem pouca gente aqui porque o pessoal foi embora, né, com 3-0. E aí um protesto pequeno na retirada do Zubeldia. Gol do Rian Francisco. Gol do adeus de Rian. Gol do adeus de Zubeldia. O tempo dirá. O São Paulo agora de férias, né? Algo que já estava combinado com todos os times da Série A no início do ano. Retomada das atividades no dia 26 para a sequência da temporada depois da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Depois também tem Libertadores com o Atlético Nacional. Tem Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. E claro que muita coisa será debatida nas próximas horas e nos próximos dias com relação ao futuro do São Paulo. O time deixa o campo vaiado por aqui, Fabiani. É isso aí, PDV. Até destacar que o Zubeldia ele foi o primeiro a descer. Eu não consigo confirmar, mas não houve tempo hábil para que ele fosse aos jogadores do São Paulo valorizar a atuação. Ele realmente foi direto para o vestiário. Os jogadores do Vasco, só festa, foram em direção à torcida. Vale destacar o papel feito pelo torcedor vascaíno. Eles lotaram o setor visitante do Morumbi. Os jogadores agradeceram o apoio incondicional da torcida do Vasco, que tanto sofreu nesses anos e agora tem um dia para se comemorar, porque foi uma atuação de gala. Os jogadores vão deixando o campo tranquilamente. O Fernando Diniz é o último, solitário, tranquilo e ciente de que hoje foi uma atuação das melhores de Fernando Diniz como treinador. Bom, falaremos mais sobre essa questão envolvendo o Zubeldia com Alexandre Pretzel, com o Fabiani, com o Paulo do Vale. E a partir de agora, na abertura do apito final, com a sua participação, pode mandar para cá. 11999048756, manda pra cá a sua participação, mensagem pode ser escrita ou de áudio também, coloca o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem aí de 20, 30 segundinhos, a gente coloca uma bateria legal da sua participação dentro do quadro Alô Torcedor. 11h30, vem aí o apito final, antes o craque Bandeirantes da vitória do Vascão da Gama, hein? Vasco 3, São Paulo 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, mestre Alexandre Pretzel, certamente o craque Bandeirantes vai para um jogador do Vasco. A pergunta é, qual, Pretzel? Tem dois que jogaram muito bem. Coutinho e Rayan. Eu vou entregar pro Rayan para mim, que fez um primeiro tempo muito bom. O Coutinho, é claro, tecnicamente ele é indiscutível, mas o menino merece o troféu de melhor em campo, até porque ele realmente é um jogador bem interessante. Rayan, para mim, é o melhor em campo. Rayan, o craque Bandeirantes. Por sinal, Pretzel, antes da gente começar o apito final aqui, eu vi nas redes sociais muita gente falando que o gol marcado pelo time do Vasco, o do Nuno, o português, o Rayan, ele rouba uma bola do Enzo Dias e a galera tá pedindo uma falta. Não foi nada, né, Xandão? Foi nada, ele foi na bola. O Rayan, ele é muito mais alto e mais forte que o Enzo Dias. Tirou no corpo e na bola e acabou chutando para o Vasco fazer o segundo gol, né? O Rafael defende e o Nuno Moreira bate muito bem na bola. Agora, a torcida do Vasco comemora e comemora de maneira justa, né? E eu tô vendo a tabela do Brasileiro, hein? Teremos time grande sendo rebaixado esse ano, hein? Pode cravar aí, viu? É, eu também acho, viu? Por sinal, é muito ruim você ficar nessa pausa de mais de um mês na Copa do Mundo de Clubes na zona de rebaixamento. Que é algo que poderia ter acontecido com o São Paulo, não aconteceu, mas aconteceu com o Internacional, que há pouco perdeu do Atlético Mineiro por 2-0. E ó, deixa eu aproveitar para informar uma notícia muito ruim, muito triste, a gente odeia dar esse tipo de notícia aqui, mas o lateral esquerdo, o Jamerson, ele sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito, depois de uma entrada dura do Eduardo na partida contra o Cruzeiro. O Vitória acaba de emitir um comunicado oficial.
O jogador já está internado no Hospital São Rafael, em Salvador. Obviamente, todo mundo aqui com energia positiva, desejando boa recuperação ao jogador. Repito a informação, uma fratura no tornozelo direito e rompeu os ligamentos do mesmo. Agora vai ter que ter paciência para conseguir se recuperar. E acho que além dessa lesão que destrói a carreira de um atleta, uma cena que comoveu a todos e está viralizada aí nas redes sociais, o pai do Jamerson, lateral do time do Vitória, estava na arquibancada e ele está num dos anéis superiores do Barradão. E aí ele começa a descer para tentar se aproximar da ambulância que leva o seu filho para o hospital. As lágrimas, realmente de arrepiar, uma cena muito triste, mas vamos torcer e mandar energia positiva aí para pronta recuperação do lateral Jamerson, que teve esse problema aí na partida diante do Cruzeiro. 11h32, Ryan, o craque Bandeirantes da vitória do Vascão, Vasco 3, São Paulo 1, veio aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Caminhou pra bater na grande área com o Verrete. Fez o corta-luz, caiu pedindo pênalti. Ryan insistiu, ela bate no pé do Cedric. Toma a frente o Enzo. Ryan comete a falta, arbitragem não deu. Ryan bateu direto. Rafael soltou. Na sobra no Moreira, bateu, é gol. Gol! É do Vasco! Nuno Moreira! Ao receber a bola que vem rebatida com o Rafael, defendendo o chute do Ryan. São Paulo reclama de falta do Ryan em cima do Enzo Dias. A jogada seguiu na sobra. Nuno Moreira de pé direito na cara do Rafael. Um canhão no ângulo direito para fazer aos 39 do primeiro tempo o segundo gol do Vasco da Gama. 2 pro Vasco, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, tá feito. Dominou sozinho, Wendel pra Rafael, porque na área deu um bico, o goleiro tira mal. Tocou à frente, Tietê, já arrumou com o PH de volta pela direita, bico da grande área. Balançou, ganhou, tá na área, rolou, livre, chegou Verrete, bateu, é gol. Gol! Do Vasco! Bela jogada na direita com Paulo Henrique. Ele cruza no chão. Verrete vem batendo de primeira para fazer o terceiro do Vasco em pleno Morumbi. É gol do Vasco, terceiro. Vasco da Gama 3, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, tá feito. É do Verrete, ele é bom por cima. Menino lançado de cabeça, João Vitor de cabeça, a entrada da grande área. Limpou Rian, bateu de voleio no ângulo. Golaço! Gol! É do São Paulo! Rian Francisco faz um golaço. É o que sobra do time do São Paulo depois desse baile que toma em casa. Depois dessa suprema humilhação, perdendo pro Vasco da Gama. Um golaço do garoto Rian, da entrada da grande área. Um
voleio no ângulo esquerdo, sem chance para Léo Jardim. 11h37, um abração especial para você, ouvinte ligado, sintonizado, internauta aqui no microfone da Bandeirantes, hein? Quase sexta-feira, hein? Sextou. Se bem que do sextou no frio, ainda mais pra quem é solteiro, não sei se tem muito rolê pra poder fazer, mas pelo menos o seu ambiente é aqui. Eu sei, torcedor São Paulino, tá bravo, tá irritado, realmente São Paulo foi humilhado em casa diante do Vasco, mas a pergunta que eu faço pra você, torcedor, é a seguinte: dá pra tirar alguma coisa positiva desse São Paulo próximo da zona de rebaixamento? É um contraste, né? O São Paulo lutando contra rebaixamento no Brasileiro, por mais que a gente esteja longe do fim do primeiro turno, mas nas Copas o São Paulo vai bem, obrigado. Pelo menos até as oitavas de final, quando pega o meu Furacão da Baixada, que também tá péssimo. Se fosse hoje, tomava 5-0 na ida, 5-0 na volta. Tá feia a coisa pro dois times, hein? Alexandre Pretz, eu quero te ouvir, Xandão. Nas Copas, São Paulo vai bem, obrigado. Mas o que acontece no Campeonato Brasileiro, hein? O São Paulo foi um desistente na temporada passada e foi amassado pro Vasco, Pretzel. Vamos lá. Olha, o Capelanes, eu tenho uma tese, eu não sei se eu já dividi isso contigo, mas falo muito em Porto Alegre sobre isso também. Série A rebaixa. Libertadores e Copa do Brasil não tem rebaixamento e tem o ano todo. Entende o que eu quero dizer? Então claro, não dá para brincar com a Série A. O São Paulo está brincando com a Série A. E vou dizer mais um time, o Internacional também. 2 gigantes. Estão jogando futebol de Série B. Eu falo do São Paulo porque o São Paulo até não começou mal o jogo, mas foram 2 bolas assim, ó. Uma o Léo Jardim defendeu no meio do gol, em 2 tempos. E na outra o Luciano chuta, ela raspa o poste direito. Isso até os 10 minutos. Parecia que o jogo seria assim, ó. Esse time do Vasco é fraco. Mas quando o Vasco melhorou e acertou o toque de bola e o mínimo de posicionamento, o Vasco mandou no jogo. Contra um meio-campo desordenado, com Pablo Maia envolvido pelo Coutinho na primeira etapa, com o Alisson perdidaço, o Luciano jogando lá na frente com o Luca, o André Silva e o Lucas Ferreira. E aí tem que ter cuidado, viu? Esse menino Luca é bom jogador, hoje oscilou demais e foi muito mal, porque ele não ajuda a recompor. O Lucas Ferreira ficou até o fim do jogo, também não foi bem, mas é um menino de talento. Então assim, ó, tem certas coisas que tem que tomar cuidado. Então o São Paulo ficou muito exposto, com o Fernando Diniz fazendo um ajuste de posicionamento na saída de bola e chegando sempre com 4, 5 jogadores na frente contra 3 do São Paulo. E aí o primeiro gol não demorou para sair. O Vasco já tinha chegado com certo perigo, e aí o Rayan, numa jogada individual, fez 1-0 aos 26. O gol fez muito bem ao Vasco e deixou o São Paulo destrambelhado. Me perdoe o adjetivo, você que está saindo do Morumbi agora, está nos ouvindo no metrô e no seu carro, retornando para casa, chateado, irritado, envergonhado com a atuação do São Paulo. O time do Vasco é um time comum, mas quando fez 1-0, o Vasco se transformou num gigante da colina dentro do Morumbi. E o São Paulo, ó, ficou pequenininho, nervoso, afobado, atrapalhado, destrambelhado. A bola queimando, os caras errando o passe de 5 metros. E aí o Vasco apertou. Fez 2-0 com o Nuno Moreira, aos 39, e até os 43, porque o primeiro tempo teve 3 de acréscimo, até os 48 na realidade, 45 mais 3, o Vasco poderia ter feito 4-0, porque logo depois do gol do Nuno Moreira, aos 39, foi um pavor, porque o Vasco entrou 2 vezes na cara do gol. Uma com o Rayan, e a outra com o próprio Rayan também, só que de cabeça, na pequena área, cabeceando mal. Cabeceou para cima, se ele cabeceia para baixo, ele faz 3-0 ainda no primeiro tempo. Então o time foi vaiado merecidamente. Segundo tempo, ele muda 3 jogadores, o Zubeldia no intervalo. Tirou o Enzo, que fez a pior partida dele pelo São Paulo. Colocou o Wendel, que também até agora não disse a que veio. Tirou o Pablo Maia, que foi muito mal no jogo, e botou o Bobadilha, que entrou no segundo tempo no jogo do Paraguai contra o Brasil. E tirou o menino Luca, que foi muito mal, e colocou o Dineno para fazer a sua estreia. O que aconteceu? Ele puxou o André Silva para o lado direito, botou o Dineno de centroavante e trouxe o Lucas Ferreira da direita para a esquerda, com a saída do menino Luca. Adiantou alguma coisa? Mais ou menos. São Paulo se mostrou empolgado. Eu usei esse adjetivo até. Empolgação para tentar uma reação de 0-2. Mas sem nenhuma organização. Uma confusão, bate-rebate e o Vasco só posicionado. Se defendendo e deixando a bola bater nos zagueiros. E aí eu até falei, olha, do jeito que está o jogo, o Vasco se forçar faz o terceiro. É mais fácil o Vasco fazer o terceiro do que o São Paulo fazer o primeiro. Eu falei isso. E aí saiu o gol do Vasco. Jogada combinada,
O que o lado esquerdo do São Paulo não marcou hoje, Capelanes, tanto no primeiro tempo... Quando marcou, né? Não, o Enzo Dias é bom marcador. Hoje ele foi amassado, até porque o menino Luca não ajudou. E o Lucas Ferreira, quando veio para a esquerda, também não ajudou o Wendel. Porque são jogadores, são meninos que ainda não tem, talvez não tenha nem condição física de fazer esse vai e vem. Então, no segundo tempo, o Ryan e o Paulo Henrique em cima do Wendel, mas foi um abraço. Um abraço. E aí o gol não demorou para sair. Jogadas combinadas, o Paulo Henrique entrou sozinho e muito inteligente. Viu? Ele marca mal o Paulo Henrique, mas no apoio ele é um bom lateral, hein? Ele é um bom lateral para a realidade brasileira no apoio. Ele toca a bola para trás e o Verratti aí sim. A marca do goleador estava mal no jogo, só deu um tapa no canto, no contrapé do Rafael, 3-0 e matou o jogo. Aos 23 do segundo tempo, o Vasco definiu o jogo. Ali o Vasco se tornou o vencedor da partida. Restava apenas definir por qual placar. E depois não mudou muito, não. São Paulo ainda com algumas mudanças, Sabino, com a saída do Cédric. Eu gostaria de entender por que o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o Nelson, que é chamado assim, né? Que é o auxiliar do Belmonte, e o Chapecó, que é o integrante do departamento. Por que os 4 renovaram o contrato do Cédric até 2027? Não tem explicação isso. Eles venderam um menino chamado Ângelo, de 16 anos, por 5 milhões de euros para entregar daqui a 2 anos. O menino não chutou uma bola pelo São Paulo, Capelanes, no time principal. Mas renovaram com um cara que não joga há quase um ano. E abriram mão do Moreira. Que é muito melhor que o Cédric, para trazer o Wendel, sendo que o Wendel ficaria de graça livre agora no meio do ano. Parabéns, a gestão fabulosa do São Paulo. Os caras deram um contrato até 27 por Cédric, ele não tem força. Ele não tem força. Ah, mas ele é experiente, jogou a Champions, jogou na... Tudo é verdade. Verdade, tá lá no currículo dele, isso ninguém apaga. Mas não tem força para jogar o Cédric. Até bate bem na bola, mas não tem força, repito, não tem força, precisa de força para ser lateral hoje. Ele não tem. E o Wendel, cara. O Wendel jogou na seleção recentemente. Quem diria, Bayer né? Leverkusen, Porto. Nossa Senhora. Certo? Assim, ó, carreira de Champions, meu, cara, cadê o jogador? Ah, mas ele voltou em fim de temporada, na metade da temporada europeia, tá, tem um descontinho aí, calendário duro, ok, mas mesmo assim, tecnicamente ele deveria sobrar, não sobra. Então é o seguinte, ó, tem certas coisas que a diretoria do São Paulo não explica, não dá entrevista, fica muito fácil, né? E aí não, porque em 2030 o São Paulo vai ser superavitário, o São Paulo vai ser uma potência. Nós estamos em 25, pessoal, em 25 o São Paulo pode cair, essa que é a realidade. E os dirigentes não aparecem, omissos, silenciosos, viajantes, de férias, a torcida querendo uma resposta, só entrevistas que não condizem com a realidade, o mundo encantado de Júlio Casares e companhia. E aí o Zubeldia, com todo o respeito, um cara que dá pra ver que é um cara legal, os jogadores gostam dele, São Paulo não tem uma jogada, não tem nada. Ah, mas o Lucas e o Oscar estão fora? Sim, ele não é treinador para pegar e arrumar o elenco, para ter um time mais ajustado. O São Paulo foi humilhado pelo Vasco hoje. E não é uma palavra forte, não estou exagerando. São Paulo foi humilhado. Porque esses times do Fernando Diniz, quando tem espaço para tocar bola e quando tá em vantagem, né, Capelanes? Vira uma cirandinha, hein? Claro. Vira uma roda, viu? Vira só toque de bola e o adversário fica correndo atrás. E foi isso que aconteceu. Então, parabéns ao Vasco. 3-1, golaço do Rio Francisco no final. A torcida nem comemorou porque foi no último minuto, mas o menino é bom e merecia mais espaço sim. Mas eles trouxeram o Dineno, né? Então o Dineno tá na frente do Rio Francisco. Ah, mas o Rio Francisco vai ser... O PDV acaba de informar, pode ser mais um que não vai disputar 10 partidas e vai ser vendido já imediatamente. Então é o seguinte, a que gestão é essa? Que gestão é essa? Essa gestão pode rebaixar o São Paulo. Pô, mas tu tá exagerando, Prédio, só faltam 26 rodadas. Dá uma olhada no que tá jogando São Paulo. Vai ver se a torcida não tá preocupada. Ah, mas tem as Copas. Copa não rebaixa. Libertadores não rebaixa. Copa do Brasil não rebaixa e tem o ano todo. Então, olho, hein? Abre o olho, São Paulo, porque a situação realmente não tá legal, Capelani. Eu concordo contigo. Isso aí ia dar uma sublinhada em relação a esses dirigentes, né? A gente sabe aqui que esses dirigentes, eles não falam aqui na Rádio Bandeirantes porque talvez eles não tenham respostas para as perguntas que faríamos. Mas quando o calo começa a apertar deles, o que eles fazem? Eles vão para aquelas entrevistas para falar de agenda positiva, entendeu? Então, agenda positiva aqui não vai ter. E a gente vai continuar criticando, porque a gestão do São Paulo é a indigestão. É uma gestão, e agora é engraçado, né?
eu acho muito curioso. Os membros, ou alguns deles, não vou generalizar, membros da organizada do São Paulo, da Independente, que estavam até outro dia lambendo a gestão Casares, agora estão bravos também. Ah, não, tá vendo? Vamos cobrar. Então, o futebol tem esse modus operandi, entendeu? A gente tá vivendo aí um momento muito ruim de dirigentes torcedores. E já passou da hora da gente ter dirigentes profissionais. E, infelizmente, um homem de comunicação que não se comunica da forma correta, um homem de comunicação que fura o próprio marketing, um homem de marketing que fura a própria publicidade do clube. A gente pode esperar o quê? O São Paulo tava tomando um pau na última rodada e o presidente lá, sabe onde? Em Munique, assistindo a Champions League. O São Paulo está abandonado. E com essa gestão fraca de um diretor de futebol que nem o cargo poderia exercer porque eles chutam, cospem e rasgam todos os dias o estatuto do clube, sabe o que acontece? Tá tranquilo, não precisa falar, não precisa se explicar, não há transparência alguma. Até agora ninguém sabe o porquê que essa dívida chegou na casa de 1 bi quase. Aí a gente tem que ouvir o Júlio Casares, o fantástico mundo dele, como falou muito bem o Pretzel. A gente tem que acreditar na palavra de um sujeito que diz que o São Paulo em 2030, daqui 5 anos, será superavitário. É uma brincadeira, é sambar na cara do torcedor, chamar o torcedor de otário. Que por falar nisso, parabéns ao torcedor do São Paulo que esteve no Morumbi. Parabéns, não é fácil. Quinta-feira, no horário ruim, 9h30 da noite, num frio danado, com ingresso que não é dos mais baratos, e tem que ver esse bando em campo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Zubeldia, se deve ou não ficar, já informações do PDV e, claro, Luiz Fabiani, direto da zona mista do Morumbi. Já Nina Gagliotti com o super placar, e agora a gente tem uma informação, uma informação complicada, chegando da Central Bandeirantes de Jornalismo, com Cristiano Panvec, já não tá tão feliz assim com o São Paulo dele, e tá ainda mais chateado porque é guerra que não acaba. Tudo bem, Cris? Boa noite. Oi, Capelanes. Boa noite para você e para quem também nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, a gente está de olho no que acontece no Oriente Médio, porque Israel bombardeou na noite desta quinta-feira, pelo horário de Brasília, mas na madrugada desta sexta-feira, na região, instalações em Teherã, capital do Irã. Testemunhas relataram terem ouvido diversas explosões, inclusive em áreas residenciais e arredores da capital do Irã. O exército israelense alegou que os alvos eram instalações nucleares, instalações onde o governo iraniano desenvolve a bomba atômica. O ministro da Defesa de Israel declarou o estado de emergência, determinou o fechamento do espaço aéreo do país como uma forma de evitar ataques retaliatórios por parte do Irã. Sirenes de emergência, inclusive, soaram nas cidades de Jerusalém e também Tel Aviv. Estados Unidos negaram qualquer tipo de envolvimento ou assistência nessa operação, mas é um ataque que acontece em meio a muita tensão entre Israel e o Irã e países do Oriente Médio. O Israel que se opõe ao desenvolvimento do programa nuclear iraniano. O presidente americano Donald Trump, principal aliado de Israel, já tinha manifestado preocupação diante dos planos de Tel Aviv de atacar instalações nucleares do Irã. Disse que uma ação desse tipo prejudicaria as negociações para um acordo que fizesse o Irã dar um passo atrás na intenção de desenvolver armas nucleares, né? A ofensiva desta madrugada em Teherã, que não é um ataque de um dia só, segundo fontes ligadas ao governo de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou um vídeo agora há pouco dizendo que é um momento decisivo na história de Israel e que o principal alvo é a usina iraniana de Natanz, que é considerada coração do programa de enriquecimento de urânio por parte do Irã. Netanyahu destacou ainda que cientistas que participaram do programa nuclear do país eram alvos desta ação que ocorreu na madrugada desta sexta-feira em Teherã. Há pouco, a imprensa, a agência estatal iraniana de notícias confirmou que entre os mortos nos ataques israelenses em Teherã está o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, o Hossein Salami. Ele que foi morto nos bombardeios, estava no quartel-general do exército iraniano. Um fato esse que pode levar a uma escalada, uma resposta ainda mais forte por parte do governo do Irã. O Hossein Salami, ele que lidera a Guarda Revolucionária do Irã, que é a principal
tropa, né? É o principal grupo, né, que opera na defesa do Estado iraniano. A gente, claro, segue acompanhando todos os desdobramentos que chamaram e chamam a atenção do mundo, justamente para o fato de um recrudescimento das tensões naquela região e todas as consequências que este ataque de Israel neste momento pode provocar naquela região, viu, Capelanes? Bom, resumindo aí, tá, para você que não é muito ambientado com política, apesar de já estar acostumado, quem é ouvinte nosso aqui diário, a grande verdade é Israel chutou o balde, né, Cris? Extrapolou o limite, né? Já matou o líder revolucionário, já vinha, exatamente. E aí você deve ter visto isso aqui no Twitter, tem aqui o exército, né, iraniano, tem um Twitter oficial, e eles publicaram agora há pouco, tá mais de 30 mil retweets, né? Agora o negócio tá maluco. Lembre-se, a gente não iniciou isso. Eles só escreveram isso. Então, já dando indícios que, infelizmente, o pau vai cantar. Algum tipo de retaliação certamente vai ocorrer. Inclusive, o Estado de Israel já espera isso por parte do governo iraniano. O momento e o peso dessa retaliação é que a gente vai acompanhar aí pelos próximos dias. Deixa eu fazer uma pergunta, Cris. Você que é muito mais ambientado nessa questão geopolítica. Nessa briga entre Irã e Israel, um é aliado aos Estados Unidos, o outro aliado à Rússia. Isso aí pode ter respingos nessa relação? É o que a gente vai acompanhar, né, Capelanes, nas repercussões deste ataque. Ainda não há nenhum tipo de posicionamentos por parte do governo da Rússia e da China, por exemplo, no que diz respeito a esse ataque de Israel. A China também, que é uma aliada do governo iraniano nessas questões, né, está ao lado do Irã nesses debates e negociações. O Irã, que já sofre há muitos anos, desde a revolução dos ayatolás, uma série de sanções internacionais que colocam o país em uma situação bastante complicada em relação a negociações internacionais, dependente muito de algumas parcerias, né, como no caso da Rússia e da China, enfim. Houve até uma tentativa anos atrás de uma aproximação e um acordo ali, tentando frear justamente o programa nuclear iraniano. Um acordo foi fechado na época do governo Obama, ainda nos Estados Unidos, mas que sofreu um recrudescimento ainda na primeira gestão de Donald Trump, e nunca mais houve uma aproximação, uma tentativa de aproximação entre o governo iraniano e o governo americano. Que dia hoje, hein? É guerra. Eu acabei vendo uns vídeos aí, eu não posso ver animal morrendo ou se machucando e criança morta também. Nossa senhora, esse ataque de Israel, tem uns vídeos viralizados aí na rede social, eu nem parei pra ver, mas dei uma passada rápida que eu falei, deixa eu ver. Corpos de crianças espalhados, pedaços de gente. Realmente uma coisa muito triste, uma quinta-feira pra gente esquecer. Ou pra gente não esquecer e lembrar o que o ser humano é capaz de fazer, né? Porque mais de 200 mortes no avião na Índia, agora o ataque de Israel ao Irã, quer dizer, e teremos desdobramentos ao longo da semana e dos meses e dos anos, e a gente quanto mais reza para acabar a guerra, essa bagunçada toda, cada vez mais acontece, né, Cris? Tá feia a coisa. É isso, tá feio. Capelanes, mas a gente segue de olho no que tá acontecendo e vai informando aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Duro vai ser ficar um mês agora com a cabeça quente com o São Paulo. É que eu ia te perguntar, o que tá mais feio, hein, agora, hein? O São Paulo no Campeonato Brasileiro ou essa expectativa que muita gente tá criando Não, pro mas São Paulo... só deixa eu expressar a minha solidariedade, viu, Panvec? Ele chegou aqui cabisbaixo, viu, Pretzel? Viu, Panvec, a gente gosta tanto de Tito, é tão meu ídolo, cara, que eu só posso dizer uma frase, viu? Estamos juntos. Porque o Internacional é um catado também. Ô, Pretzel, eu vou aproveitar aqui a presença do Cristiano Panvec. O Cris, ele tem um quesinho de oportunista, tá? Isso aí é bem verdade. Quando o São Paulo a gente fala uma coisa esporte debate não se concretiza, ele vem com o peitão de pombo dele, nadador, né? Ele é todo atleta, ele vem... E as mensagens, hein? Não, as mensagens a gente nem registra são mais. Fortíssimas, isso, mas aí ele vem, ó lá, os entendidões aí, não sei o quê. Ele é um dos maiores defensores do Zubeldia. Aí agora, chegou que nem um pombinho aqui, quietinho, como se a gente não fosse falar nada do Zubeldia dele, que ele tanto defende, Preto. Sabe o que é isso? Um abraço ao Maurício Barros, o Arnaldo Ribeiro e o Eduardo Tironi. São todos também, né? E eles estão preocupados que o São Paulo nunca caiu. Bateu o pavor. Essa que é a realidade. Bateu o pavor. O Inter já caiu e o pavor já é do tamanho do Rio Grande do Sul. O São Paulo nunca caiu e tem essa frase, sabe essa bengala? Nunca caímos, certo? Clube só o grande São Paulo não cai. Só uma hora vai cair, cara. Então tem que tomar cuidado
bateu o pavor. Predson, mas você sabe que com o elenco curto do jeito que tá... Curto? E se os ditos craques do time não voltarem depois da parada aí da Copa do Mundo de Clubes... o São Paulo vai ter que seriamente pensar em priorizações. Tu tem razão. Vai priorizar o quê? Vai time reserva nas Copas e vai titular do Brasileiro? Por que não? Tem que abandonar as Copas. Larga as Copas, claro. Claro. O bom mesmo é cair. O bom mesmo é cair. É isso aí mesmo. Exato. Não, eu sou contra cair. Mas vocês imaginam só o São Paulo priorizando o Campeonato Brasileiro e abrindo mão das Copas? Por favor, né, gente? Não vamos aqui também imaginar um mundo que não existe, né? Tu acha que o São Paulo passa fácil pelo Nacional de Medellín hoje? Tá de brincadeira. Olha, fácil não, mas dá pra passar. 3 competições não vão poder ser disputadas com essa equipe. Não dá. No mesmo nível, jogando as 3 competições com o time titular, impossível. E o Zubeldia, que você tanto defende? Fala agora. Não, eu acho que... E na redação você fica que nem um pombão ali, parece um avestruz, um pavão. O Zubeldia é o cara quando ganha. Pretzel, e agora? Eu tô com o Pretzel, eu acho que ele não cai, simplesmente que o São Paulo não tem dinheiro pra pagar. Dinheiro. A multa é alta, não tem dinheiro. Quanto que é a multa, PDV? Você sabe aí de cor? Foi dormir. Não é alta, tem que pagar o contrato inteiro. Então, mas eu queria saber quanto que é o valor da multa. É mais de 5 milhões. 5 milhões sai na urina. Aham. Capela? Alô. Oi, Fabi. Oi. O PDV foi tirar uma aguinha do joelho? Não, tô aqui, tá aí, Alô, tá aí. Tô aqui. Eu ia ajudar ele com a informação. São 3 salários a rescisão do Zubeldia. Que dá quanto? Não sei quanto ele ganha. Não consegue pagar nada. Vamos colocar aí na casa de uns 3 milhões. Aí, 3 milhas. Então é pouco, eu achei que eu tinha informação que era mais. Aí, então é o seguinte, pode cair amanhã, hein? Mas não deve nada? Porque o problema é esse. O Dorival Júnior saiu do time pra ir pra seleção e o São Paulo deve uma grana pro Dorival até hoje. Bem lembrado. Essa que é a questão. Você é team Zubeldia ou fora Zubeldia? Não, eu gosto do Zubeldia. Tudo bem, mas e agora? Você é o presidente, você tem a caneta. Eu acho que, por exemplo, nesses 10 dias, o trabalho foi mal feito. 10 dias o time jogando essa bolinha hoje. Tá, mas você tem a caneta agora. E aí, rescinde ou mantém? Eu não tenho essa caneta, então deixa pra lá. Cris, dá de brincadeira, velho. Hein, ô Pretzel? É mole ou não? Eu não tenho essa caneta, então não vou me posicionar. Tá de sacanagem, viu? Eu só quero dizer uma coisa. Ele não quer largar a mão do Zuba. Quando é que tem São Paulo e Inter? Esse jogo tem que ser, sabe aonde? Na China. Esse jogo tem que ser na China. Por quê? Claro, pra ninguém ver. Nossa, a nossa sorte é que tem o Inter nesse campeonato, porque senão o São Paulo tava rodado nesse momento. E aí... Mas falávamos sobre isso ontem, né, Pretzel? O jogo contra o São Paulo era muito importante. O meu amigo Roger Machado deu os doces. Deu o quê? Os doces. O que é isso? Que é uma frase que ele se entregou. Quando você dá os 12 é porque você se entregou? Exatamente, é um termo jocoso. No sul ou aqui no mundo? Eu não tava sabendo. No sul, não conhecia isso, deu os doces. Eu conheço outras expressões, né? Tipo, eu sei, cacetinho. então guarda elas pra ti, então. Tá bom, deu os doces, maravilha. Tá bom, Cris, um abraço pra você. Valeu, gente, bom trabalho. Que pipocada, hein, Cris? Tá de brincadeira, uma muretada que eu vou te falar também, viu? Nossa, vai ser duro, 30 dias, meu Deus. Vai ser feio mesmo, viu? Deixa eu mandar um abraço pra João Zanini, na escuta em Santa Catarina. Um abração eu e o Xandão, pra ele. Juntos somos imbatíveis, né? Mais eu do que ele, né? Vai fazer o quê? Ele tá pela cota. Meia-noite, marcou o quinto sinal. Deixa eu passar no Morumbi de novo aí. Alô, nossa reportaiada. Paulo do Vale, o papai do ano. Alô, Luiz Fabiani, como é que tá a situação? Quer dizer, o São Paulo também restringiu a quantidade de jornalistas à nona mista. E agora voltou atrás também. Vocês estão chatos pra caramba aí. E aí, PDV? Bom, eu tô esperando o Zubeldia, né? Coletiva do Zubeldia aqui. E um detalhe, né? O jogador do São Paulo que falou na saída do campo para a transmissão oficial, para a detentora dos direitos, foi o Rian Francisco. Meu Deus. Que fase da assessoria também. Que fase. Pô, só porque ele fez o gol, cara. Não, e achando que ele seria questionado sobre o gol, gênios, né? Claro, vamos falar sobre o gol. Por favor, né? Sabe o que é, Pretzel? Até é importante pegar essa declaração do PDV. Tinha que botar o Luciano, cara. Não, Luciano, ou até o goleiro Rafael. Goleiro Rafael, Luciano. Claro. Mas o meu ponto de vista aqui, Pretzel, é o seguinte. Tem muita gente que manda mensagem aqui falando, vocês só falam mal do São Paulo, não tem nada de positivo pra falar. Vamos lá, pessoal. A diretoria do São Paulo é uma piada.
A forma como eles conduzem o clube é uma forma ultrapassada e antidemocrática. O elenco é mal montado. O São Paulo tem várias dívidas. A dívida só cresce na casa de um bi. O São Paulo tá às portas, perto pelo menos da zona de rebaixamento. Ah, mas tá bem nas Copas. Essa vai ser a muleta? Até quando? São Paulo não tem dinheiro para contratar. Talvez tenha que aproveitar essa janela de meio do ano. O PDV já falou N vezes aqui para conseguir vender, colocar um dinheiro no caixa para pagar os atrasados. E vocês querem que a gente fale bem? Ah, não dá, Pretzel, com todo respeito, pô, vamos trabalhar na realidade. Não no otimismo, aqui o otimismo é pro torcedor torcer. A gente tem que falar aquilo que é fato. Deixa eu só lembrar o torcedor de São Paulo, que nos dá uma grande audiência, a gente agradece muito. E eu vou repetir, viu, ter testemunha, Capelanes. Dia 5 de julho de 2007, foi quando eu cheguei aqui, perfeito? O São Paulo era o maior clube da América do Sul. O maior clube da América do Sul. Estava ganhando o Campeonato Brasileiro, o bicampeonato brasileiro de pontos corridos, com larga antecedência. Vinha de campeão da América e campeão do mundo. Vinha de final de Libertadores. Foi tri-brasileiro, né? Tri-brasileiro com o Muricy, ainda encampou 2008, certo? Era referência em contratações, referência em análise de jogadores, referência em recuperação de atletas, referência em patrimônio, referência em comissão técnica fixa. Só referência. Não dá para dizer nada do São Paulo. Tá? E a frase do nosso Milton Neves, um abraço para ele, tá sempre nos ouvindo. Grande Milton. Como é fácil torcer para o São Paulo, e é verdade. Era fácil torcer para o São Paulo. O Milton falava assim, ó, torcer para o São Paulo é uma grande moleza, hoje é uma grande dureza. Exatamente, as coisas se inverteram, mas por quê? Por causa da torcida? Não, a torcida só cresceu. A torcida teve uma média de 50 mil pessoas aqui nos 2 últimos anos. A torcida do São Paulo é o maior bem que o São Paulo tem hoje, é o maior patrimônio. Deveria ser respeitada. Hoje vieram 20 heróicos pagantes aqui, para ver se catado de uma diretoria que não tem, certo, nenhuma... Como é que eu posso dizer? Nenhum padrão de gestão, né? É tudo a toque de caixa. Os caras conseguiram transformar o São Paulo com uma dívida impagável. Era uma referência financeira de clube de gestão. Terrível, terrível. O diretor de futebol é um diretor de futebol que, pelo estatuto, ele não poderia estar ali. Mas está, e ninguém diz nada, e ninguém faz nada. O presidente... Seremos superavitários em 2030, quando ele não estiver mais. Ou talvez ele esteja... como dono da SAF ou como CEO da SAF, por que não? Né? Você tem torcidas uniformizadas que são apêndices da diretoria, que só reclamam do técnico e dos jogadores, mas passam toalha e panos para os dirigentes. E aí? Subsidiados muitas vezes pelos clubes. Aí tu tem um patrimônio desse, nós estamos vendo aqui, um estádio espetacular, um clube espetacular. Tu já disse várias vezes que o São Paulo é o maior clube do Brasil. E eu acho que é quase isso. Mas perdeu muito de gestão, porque... muito mais preocupados com política, com cargos, né, com benfeitorias internas. Então é o seguinte, ó, não dá. O São Paulo hoje era para ser uma referência. Com o que gasta, com o que paga para os atletas e com o que entrega, é um verdadeiro vexame. Tá, mas está na Libertadores, está na Copa do Brasil, mas é o que disse o Panvec. Não tem condição de ganhar essas competições. E eu falo isso do Inter também. Tô puxando porque o Inter tem 11 pontos e hoje entrou na zona de rebaixamento. Inter e São Paulo está 1 ponto na frente do Inter. Os dois estão abraçados nas incompetências. As gestões são muito parecidas e os elencos também. Em termos de jogadores veteranos, jogadores que entram no departamento médico e demoram para sair, jovens, né, que são lançados assim na base da pressão, um vazio sem meio termo entre veteranos e jovens. É isso aí, cara. As coisas se parecem muito e acho que um grande clube cairá esse ano. E eu tô realmente temeroso que possa ser o Inter pela segunda vez e não descartaria que possa ser o São Paulo pela primeira vez, Capela. Precisam abrir os olhos de fato. Felipe Castro por aqui, Rodrigo, Luciana Reis, um abraço para Ed Santos, Rodrigo, Mário Faustino, muita gente concordando com a gente aqui, mandar um abraço, sabe para quem? Deixa eu ver a mensagem aqui, ó, fiquei devendo de mandar um abraço. Ai, meu Deus do céu, sumiu a mensagem aqui. Ah, Luciana Reis falou, Capela, tô aqui em Goiânia, ligado em vocês agora. Sou a mãe do Ítalo, setorista do Goiás. Mande um abraço. Tá mandando um abraço aí o Goiás, que vive grande fase, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco? Alô, Luiz Fabiani. 3-1 pro Vascão, algo que não acontecia. Vitória do Vasco no Morumbi desde 2013, hein, Fabi? Exatamente, Capela. E por um placar expressivo, né? 3-1, sendo 3-0 até o último lance do jogo.
o golaço do Rian Francesco diminuiu um placar ainda mais extenso da vitória do Vasco por aqui. Eu tô na sala de coletiva do São Paulo esperando o professor Fernando Diniz. Aqui no estádio do Morumbi é uma sala de coletiva, né? Então primeiro fala o treinador do visitante e posteriormente do mandante, ainda sem sinal do Diniz por aqui por enquanto. A gente segue na aguardo para ver o que ele tem a dizer, até porque tem história no São Paulo, passou pelo clube, uma passagem de quase 2 temporadas. Fernando Diniz hoje que viveu uma noite de gala aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Maravilha, ó, só para trazer mais uma sequência de informações aqui, a gente vai ter o Alô Torcedor daqui a pouquinho, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aproveitar para colocar em destaque o gabarito do jogo, vamos fazer o gabarito aí de São Paulo 1, Vasco 3 no Morumbi, sobe som aí, bicha. Gabarito do jogo. Enquanto não temos o trabalho de zona mista ainda com os jogadores chegando, nem as coletivas, vamos no pique então, hino do Vasco. Ei, Vascão! O Vasco que por muita gente aí é colocado como um time que vai também lutar contra o rebaixamento, mas o dinizismo impera. Pelo menos o jogo no Morumbi, o Vasco foi muito melhor que o São Paulo e venceu ao natural. Goleiro Léo Jardim, merecia uma chance na seleção, Léo Jardim, ou é loucura, hein, Pretzel? Pra mim, loucura. Acho que ele é superdimensionado pra mim. Então nota dele hoje. Nota dele hoje, 6,5. Paulo Henrique. Olha, 7. O Paulo Henrique, número 96, toma nota 7. E o número 2, o Puma Rodrigues, que nota merece? Sem nota. Cara, o Corinthians vendeu o João Vitor pro Benfica. Pouco jogou por lá. E ele volta ao futebol brasileiro custando mais de 40 milhões de reais. O Vasco investiu 40 milhões de reais no João Vitor, que hoje foi bem tomar amarelo. E aí, Pretz? Foi muito melhor por causa do São Paulo, né? Não teve tanto trabalho assim. Nota 6 pro João Vitor. Lucas Freitas. 6. Piton, ex-Corinthians. 6,5. Hugo Moura, ex-Flamengo. 6. Tietê, ex-São Paulo. 6,5. Matheus Carvalho, tá parecendo uma geladeira, tá grande o homem. É, mas tá sem nota, entrou aos 43, sem nota. O Felipe Coutinho jogou muito hoje, hein? 8. 8, bem. Bom, Alex Teixeira também no final, né? Não, sem nota. Eu gosto desse menino aí, viu? Pra ficar de olho nele. Ryan fez gol. 8,5, melhor em campo. O Pirata Verrete fez gol também. Deixou a sua marca já antecipada por mim, né? Ele vai fazer um gol, sempre faz um gol. 7,5 pro Verrete. Impressionante o Verrete, hein? Olha, o Vasco conseguiu captar o Cano lá atrás, o jogador mais experiente deu certo. O Verrete já é uma realidade. Realmente o pessoal do scout, pelo menos nesse setor aí de centroavante, tá bem o Vascão. Adson, revelado pelo Corinthians, que nota? Sem nota, entrou no fim. O português Nuno Moreira fez um belo gol. Bom jogador. Essa é uma boa contratação do Pedrinho. O Pedrinho contratou esse jogador e falou: Nuno Moreira é muito bom jogador. E ele tem razão. 7,5 pro Nuno Moreira. Esse sujeito aqui é uma incógnita. Angolano, Lloyd Augusto. Não. Um abraço pra ele. Uma passagem pra Luanda, de repente. Já esteve lá, Xandão? Não estive. Não. Só pra explicar que Luanda não é nenhuma parente do Lloyd Augusto. É a capital de Angola, né? Lá eles falam português, viu, Pretzel? Ah, é? Ó, que novidade. Só tô te contando aí. Não, eu não sei nada de geografia. Né? Falam que Moçambique tem o maior cassino do mundo, é verdade isso aí, não? Não sei, não tenho essa informação. Sabe quem era o Pelé moçambicano? Eusébio. Ah, sim, o Pelé moçambicano. Sim, Eusébio. E tem uma outra questão que eu ia falar, qual que é? Ah, não é Moçambique, não, é Nepal. Falam que no Nepal... Capital do Nepal, Katmandu. Isso aí, que tem o maior cassino do mundo, não é Moçambique não, é Nepal. Um abraço para os ouvintes. E Fernando Diniz, que nota merece? 8. 8. Uma nota, um resumo quando ele do Vasco. Encaixa, atenção Fernando Diniz, quando ele encaixa o jogo e o adversário deixa, é um amasso. É verdade. Assim como foi diante do São Paulo no Morumbi. Então, um resumo aí de 0 a 10, uma nota, uma média do Vasco no jogo de hoje. O melhor jogo da temporada, o que não é muito, mas mostra um ajuste, tira o Vasco lá do buraco, pelo menos por uma rodada. Uma nota 8, uma média 8 pro Vasco. Nossa senhora, notaça. 00:10, notas do Vasco da Gama, agora hino do São Paulo, hino do tricolor do Morumbi. Nossa senhora, São Paulo tava de sacanagem. Olha, mais de 20 mil torcedores, como os nossos repórteres já falaram, estiveram no Morumbi. Porque, olha, 20 mil guerreiros, viu? Porque sair de casa, quinta-feira, 9h30, na garoa, no frio, porra, e os caras andarem em campo, darem uma bagunça depois de um longo período de treino. Vocês são muito, cara, pra não falar e não tomar outro processo por causa desses caras aí, velho. Goleiro Rafael, que nota? 5. Bom, esse aqui contrata até 2027, aí, Cédric Soares. 2. Meu Deus. Sabino?
Entrou aos 35 do segundo tempo para fechar o corredor ali, mas também com o Zubeldia perdidaço, né? O Sabino faz um bom ano, viu? Pelo que ele chegou, lembra? Chegou como produtividade, estava acima do peso, é verdade. Daí, certo, emagreceu, cresceu. Esse rapaz merece um registro, então eu vou aliviar para ele hoje, sem nota pro Sabino. E vai aliviar pro Arboleda, que toma Não, amarelo? o Arboleda foi mal hoje e nota 4 para ele. Alan Franco. Ainda o melhor zagueiro num jogo tétrico, 5,5. Enzo Dias. 2. Que de forma imbecil e covarde agrediu um cinegrafista na saída pro intervalo. O PDV registrou aqui. Tá virando moda dos caras ficarem bravinhos no campo de jogo, caras que principalmente não jogam nada nas 4 linhas, e aí eles saem do campo descontando em gente que tá lá só pra exercer o trabalho. E com credencial, viu? Imbecil. Enzo Dias. Ô Capelães. Oi. Por que o Valdir Pérez nunca fez isso? Por que o Raí nunca fez isso? Por que o Miller nunca fez isso? Nível, né? Por que o Careca nunca fez isso? Por que o Bellini nunca fez isso? Por que o Roberto Dias nunca fez isso, certo? Certo. São nomes que estão na história de São Paulo. Cerezo, Palinha. Toninho Cerezo, exato, Palinha, agora. Certo? Grandes nomes, Dario Pereira, Oscar, Rogério Ceni. O Rogério Ceni pode ter se recusado a dar algumas entrevistas, mas nunca tocou um dedo em algum profissional da imprensa. Um abraço pra ele que hoje tocou 3-0 no Bragantino. Olho no Bahia, hein? Todo mundo minimizando o Bahia, e o Bahia é muito bem treinado, viu? Olho no Bahia. Tem toda a razão. Então, e aí chega um rapaz aqui, talvez na Argentina esteja acostumado a bater em jornalista, né? E a assessoria de imprensa de São Paulo não fala nada. Que nota eu dou o Enzo Dias? Capela. 2. Pois não, oi Fabiani. Só uma quebra de protocolo aqui, dessa vez quem vai falar primeiro na sala de coletiva é o técnico Luiz Zubeldia. E ele já chegou aí, Fabi? Tá chegando agora, daqui a alguns segundinhos se posiciona na cadeira, o PDV já posicionado com sua língua afiada. Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente para aqui o nosso gabarito, daqui a pouquinho a gente retoma com o Pretzel. Alô, torcedor, vai começar a coletiva do Zubeldia, vamos ouvir, né, o que tem pra dizer. É isso, ele tá aqui só esperando o posicionamento, agora sim. A imprensa tá aí, a ser o Vasco da Gama primeiro, mas o Zubeldia vai falar por aqui. O pessoal tá só sobre o jogo, hein, PDV? Não pode perguntar outra coisa, hein? Vamos lá, vai começar aqui a coletiva do treinador do São Paulo. O pessoal da assessoria tá esperando só o ok aqui para ter o início. Vamos lá, começando. Olá, vamos dar início então à entrevista coletiva com o técnico Luiz Zubeldia após o duelo com o Vasco no Morumbi. Luiz, boa noite. Queria que você falasse, obviamente, do jogo, mas com a pausa agora para a Copa do Mundo de Clubes, você acha que seria justo uma reavaliação do seu trabalho e uma possibilidade, talvez, de uma não continuidade? Ahora, bueno, eso es algo que siempre lo tiene que evaluar la directiva, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos un nivel de autocrítica y falamos todos juntos. Por supuesto que no estamos conformes con la tarea hasta aquí. Ha sido un Brasileirão muy malo hasta aquí, por eso estamos donde estamos. Y lo que uno espera a través del tiempo, poder mejorar la actuación del equipo, poder jugar mejor, por supuesto que es la gran deuda que tenemos para poder cosechar los resultados. Posiblemente a la vuelta ya tengamos más alternativas, jugadores que son muy importantes como para poder revertir la situación, que, repito, en el Brasileirão es muy malo y en las otras competencias todavía estamos presentes, como Copa Brasil y Copa Libertadores. Así que después del parate me imagino que todos juntos el equipo puede jugar mejor y por ende cosechar resultado. Luiz, boa noite. Claro que nos treinamentos é onde se define o time que vai a campo e acredito que o time que vai a campo é aquilo que você entende que está melhor no momento, nos treinamentos, entendendo as ideias de jogo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você acredita que está acontecendo da diferença do que você vê nos treinamentos, das coisas boas, os êxitos que tem no treinamento, para dentro de campo, na hora da prática, na hora do futebol? Todo, la diferencia
es abismal, porque vos imaginate que si hubiésemos tenido este rendimiento individual y colectivo en los entrenamientos, no hubiese puesto este equipo. Indudablemente es totalmente distinto. Venimos de hacer partidos muy malos con Mirasol y con Vasco, y evidentemente en este partido puntualmente, que tuvimos más días, no estábamos haciendo eso, ¿no? Hicimos un muy mal partido, perdimos bien, perdimos merecidamente. Por supuesto que cuando hay una derrota tan contundente y jugando mal, la asumo como principal responsable, pero la pregunta suya tiene una respuesta simple. Imagínate que si el rendimiento del equipo hubiese sido lo mismo en los entrenamientos, no hubiese colocado este rendimiento, ¿no? Zubeldia, tudo bem? Por que você acha que o São Paulo, muitas vezes, ele tem mais facilidade de jogar em partidas fora de casa? Na Libertadores a gente viu isso, no próprio Campeonato Brasileiro a gente vê que aqui no Morumbi, em muitos jogos, o São Paulo, quando tem a bola, ele não consegue desempenhar. Por que você acha que isso acontece, né, muitas vezes, jogando no Morumbi? No sabría decirte. Siento que no estamos jugando bien, sobre todo aquí en el Morumbi. De visitante las condiciones cambian, pero en el Morumbi no hemos estado jugando bien. El año anterior hubo partidos que jugamos bien o muy bien. Este año nos está costando y es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de nadie más, ¿no? Mía principalmente y de los jugadores. Tenemos que jugar mejor. No estamos jugando bien al fútbol. Entonces, al no estar jugando bien al fútbol, después, por supuesto, es más factible que tengas resultados malos, como el que tuvimos con Mirasol o como el que tuvimos hoy con Vasco, ¿no? En Copa Libertadores se notó menos porque por ahí los rivales, no digo que sean de menos nivel, porque después hay que saber jugar los dos torneos, pero en el Brasileirao eso lo estamos pagando muy caro. O sea, nos están superando. Nos están superando en fútbol, en organización, con cosas puntuales del juego. Estoy convencido que con todo el plantel y reordenándonos con algunas cosas, vamos a corregir el Brasileirao. De eso yo no tengo duda, ¿no? Por supuesto. Luiz, boa noite, André Neto da Rádio CBN. Nas duas últimas partidas aqui no Morumbi, no Brasileiro, contra Mirassol y Vasco... Perdón, una cosa, no justifica el rendimiento que hicimos hoy, fue muy malo, y con Mirasol fue muy malo. El responsable, por supuesto, como digo, soy yo. Fue muy malo, ¿no? Que yo proyecte que vamos a mejorar en el Brasileirao no significa que lo que aconteció y lo que pasó hoy. O sea, hoy jugamos muy mal. Y el dolor más grande que tengo, no solo el resultado, sino que jugamos muy mal, y con Mirasol jugamos muy mal também. Ainda na linha desses dois jogos contra Mirassol e Vasco, o São Paulo teve muita dificuldade para ficar com a bola, viu adversários com bastante posse de bola aqui no Morumbi. Queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade do São Paulo de controlar o jogo jogando dentro de casa. Obrigado. No, pero aquí si uno mira la pose fue parejo, es más, nosotros lo tuvimos un poco más. El punto es que cuando nos convirtieron el primer gol empezamos a correr mal la cancha, y eso es lo peor que te puede pasar como equipo, correr mal la cancha. Pero hasta el gol creo que administramos la pelota mal en algunos momentos, y eso hizo crecer a Vasco. Y son cosas que no nos puede pasar, de administrar mal la pelota. Si administras mal la pelota, en muchos partidos nuestros hemos administrado bien la pelota. Hoy estamos administrando mal la pelota, y eso no me gusta, porque ahí ya te desequilibra como equipo. Estamos administrando mal la pelota, por ende después perdemos profundidad, y por ende después quedamos abiertos y corremos mal la cancha. Así que hay que resetear la organización, el juego, y volver a empezar.
Zubeldia, aqui, boa noite. Para essa pausa agora, esse momento de férias dos jogadores, qual a programação de vocês visando a questão da parte física também? Vai ter algum tipo de orientação para os jogadores continuarem mantendo o nível físico para o retorno? Mira, sí, algunos están ya tienen todo marcado en el calendario, regreso, qué tienen que hacer. Y bueno, acá no pasa por una cuestión de más entrenamiento y todo, pasa por poder jugar mejor, cosa que no lo estamos haciendo. Esperemos que con todos a disposición, o la mayoría, salvo 2 o 3 jugadores que por ahí no van a estar recuperados, como en el caso de Luis Gustavo o Caleri. Después el resto creo que ya lo vamos a tener a disposición y eso nos va a permitir, esa competencia interna nos va a permitir poder estar más fuerte en los torneos, ¿no? Sobre todo en el Brasileirado, que es la prioridad hoy, al menos el primer mes. Encerramos com o técnico Luiz Zubeldia. Obrigado a todos, uma boa noite. Então, Capelanes, Pretzel, a entrevista do Luiz Zubeldia, né? Para quem... Parabéns, PDV, pela tua pergunta. Obrigado, Pretzel. E assim, para quem nos acompanha, né, só por áudio, por imagem, assim, quem tava aqui de frente, o Zubeldia muito abatido, assim, né? O olho, farol baixinho, parece até que ele tá com um bebê recém-nascido em casa, viu? Um olhar bem cansado, assim. Mas, realmente, pela energia que o Zubeldia tem, bem abaixo daquilo que a gente tá acostumado. Me permita, Capelanes, uma pergunta com a minha vinheta. Algum dirigente vai dar entrevista, PDV? Ah, só se mudou alguma coisa aqui, mas acho muito difícil. É um mundo encantado daí, né, PDV? É um mundo encantado, né? Acho muito difícil, muito difícil. Mas os dirigentes estavam no estádio, o Muricy sempre está, né? Mas os dirigentes estavam no estádio? O Casares estava sim, o Casares ele postou foto na zona mista aqui, na chegada cumprimentando o Arboleda, né? Dizendo mais um jogo do São Paulo. Depois ele não postou mais nada. Se ele vier para dizer que nada muda, então ele pode continuar no vestiário. Mas ele que é um homem de comunicação e que quando atuava no marketing sempre aparecia para dar entrevistas, era hora de falar hoje, né? Hoje o Casares tem que falar. O São Paulo vai entrar em férias. São Paulo vai ficar 15 dias de férias, como a maioria dos clubes brasileiros. E o dirigente não vai dar nenhuma declaração, nenhuma entrevista. É muita omissão. Era hora dele chegar e dar entrevista. Né? Não, eu assino embaixo o que você falou, mas eu vou falar uma parada para você, com todo o respeito que me merece. O São Paulo já tá nessa nhaca com, entre aspas, ritmo, treinando e jogando. Agora, mais de 2 semanas em férias, imagina como é que esses caras vão voltar, velho. Será que é bom isso pro São Paulo nesse atual momento? E o PDV relatou bem, né? A questão anímica do Zubeldia. A entrevista dele num tom muito baixo. Abatido. Respostas curtas e rápidas, porque... Também, quanto mais ele falar, mais ele vai se enrolar, porque ele foi simplesmente amassado pelo Fernando Diniz. Então é o seguinte, cara, na cultura do futebol, não dá para descartar que o São Paulo mude o treinador nessa parada, viu? E anuncie, por exemplo, num dia que ninguém espera. Quando o Palmeiras estiver estreando na Copa do Mundo de Clubes. Certo? O cenário que eu tô pintando é um cenário que a gente já viu em outros momentos. Eu não duvidaria de nada se tratando dessa diretoria. Eu também não. Eu acho que é uma das piores diretorias que nós temos no futebol brasileiro. E olha que a briga é grande, viu? Bom, PDV, você já ouviu aí o Zubeldia, questionou, daqui a pouquinho o Zona Mista. Ô Fabiane, se tivermos condições aí do Fernando Diniz, vambora também. Perdão, PDV, pode falar. A Zona Mista, ela aconteceu aqui, o São Paulo já acabou, já, porque assim... Boi de piranha! Vai me desculpar, não, mas dessa vez, Capela, os caras colocaram aqui o Dineno pra falar. Mentira. Juro. Colocaram o Alisson também durante a coletiva do Zubeldia. Mas enquanto eu tava aqui esperando, colocaram o Dineno. Aí eu me recusei. O cara foi apresentado ontem, já falou que ele tinha que falar na apresentação. Hoje aqui eu não tinha nem o que falar com o Dineno. Então eu fiquei esperando o Zubeldia, mas o São Paulo já encerrou. Então ninguém mais fala do São Paulo por aqui. Que fase, hein? Olha, o Rian na saída do campo. Isso. E o Dineno na zona mista. Cara, viu, de vez em quando, profissionais têm que ter um pouco de vergonha da profissão. A vergonha que eu estou dizendo não é algo vergonhoso. Vergonha, certo? Para não tratar os outros profissionais como idiotas. Apenas isso.
Apenas isso. O Pretzel. O rapaz jogou meio tempo, foi apresentado ontem e ele vem dar entrevista depois de uma derrota e uma atuação acachapante. Não, o Rian Francisco fala na Pô, saída de cara. campo e o Dinene na zona mista. Oh, e assim, eles Diniz. colocam... vamos ouvir o Dinense, mas eles colocam o jogador pra falar no meio da entrevista coletiva, o famoso boi de piranha, pra quê? Pra só ouvir um ou outro. Cara, posso falar, tá tudo errado no São Paulo. Vamos ouvir o Diniz, que é sempre bom ouvir o Diniz. Vai lá, Fabiane. Ele está se posicionando aqui, sendo microfonado pela assessoria de comunicação do Vasco. Vai começar a falar o treinador do Cruz Maltino aqui no estádio do Morumbi. Vamos ouvir? A primeira pergunta vem agora. Momentos finais aqui de preparação. O Diniz já está posicionado para falar com a imprensa. Mais um minutinho aqui, Capela. Não, tranquilo. Quando começar, você dá um grito aí. Tá 3-1 pro Vasco em cima do São Paulo no Morumbi. Algo que não acontecia desde 2013. Boa noite, Diniz. Agora Parabéns vai. pela vitória. Jean, do canal Atenção Vascaínos. Diniz, hoje os primeiros 10 minutos, talvez foi o único momento no jogo que o São Paulo tentou marcar muito forte a saída de bola do Vasco e o Vasco teve paciência para sair dali. Em alguns momentos o Nuno, o Coutinho, tinha a possibilidade de puxar o contra-ataque e ficava com a bola. Não tinha essa vontade de chegar sozinho lá na frente e arrastar. Você vê que hoje, chegando em bloco compacto, como o Vasco fez durante o jogo, talvez foi o primeiro sinal da identidade do Diniz agora nesse retorno ao Vasco? Não, primeiramente boa noite. Eu não acho que foi o primeiro sinal. Pelo contrário, eu acho que o primeiro sinal foi muito claro lá na Argentina. O time, foi a minha melhor estreia. Acho que contra o Fortaleza teve muita coisa, contra o Melgar teve muita coisa, e contra o Red Bull teve muita coisa positiva no Vasco. A gente, contra o Red Bull, a gente fica muito preso ao resultado, mas a gente finalizou 20 vezes contra 4 do Red Bull. Talvez tenha sido o jogo que o Red Bull, nos últimos, 40 jogos, finalizou menos. Então eu acho que não é porque a gente ganhou de 3-0, que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente podia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. O São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto do trabalho de muita gente. Talvez trocar o primeiro sinal pela maior identidade, foi isso. Na hora de formular a pergunta, acho que hoje foi a maior identidade. Então, mesmo assim, não sei se foi a maior identidade. Eu acho assim que eu costumo dizer também que a minha identidade, as coisas principais, é o time ser solidário, por ser bastante agressivo, um time corajoso. Eu acho que essas coisas a gente tem tido e a gente vem melhorando. Obviamente que esses 10 dias beneficiaram a gente para treinar. A gente teve quase que todo mundo o tempo todo, ninguém no DM. Tem que enaltecer o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, que é excelente. Assim como as outras pessoas que compõem aí o ambiente do Vasco, que a gente fala pouco sobre esse pessoal, massagista, segurança. O Vasco tem talvez além da sua torcida, que é o maior patrimônio do clube, e o nosso maior craque, a gente tem um ambiente interno onde todo mundo verdadeiramente tem importância. Os jogadores percebem isso, qualquer um que chega no Vasco sabe que as pessoas que compõem toda a estrutura do Vasco, ou que a gente tem de mais rico lá dentro. Então acho que essa foi uma vitória de muita gente, e a gente espera que muita gente consiga cada vez estar mais conectado, ajudar os jogadores a performarem para trazer alegria para a torcida. Diniz, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Primeiramente, muitos técnicos brasileiros suplicam por pausas, por período de recuperação, período de treinamentos, e agora você terá esse período à frente do Vasco, um primeiro grande intervalo de jogos. Isso, após uma vitória tão expressiva como essa, uma pausa, ela é positiva ou ela é negativa? E também, uma segunda, se você me permitir, se você teve alguma conversa individual com o Felipe Coutinho a respeito da renovação de contrato dele com o Vasco. Obrigado. Começar pelo Felipe, eu acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, o desejo da torcida, é o meu desejo. Ele também está só no começo dessa nova trajetória, eu acho que com a minha presença. Eu tenho muita conexão com o Felipe, sou um grande admirador, sempre fui.
do talento dele e da pessoa dele cada vez mais que eu vou conhecendo, me aproximando. Um jogador do talento dele tem a humildade que se equipara ao talento. Então, acho que tem muita coisa para oferecer ainda para a torcida do Vasco e pro futebol brasileiro. Eu costumo dizer que jogadores como o Felipe sempre é um presente pro futebol brasileiro. Hoje ele fez uma partida gigante. E dia do aniversário dele, dia dos namorados, partida simbólica que eu acho que ele não vai esquecer tão cedo. Aqui, professor. Alan Santos, do BTB Esportes. Parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em 2 momentos distintos da sua carreira. Um momento você estava sendo campeão da Libertadores e no outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora eu volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título, performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance? Eu acredito que, pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull a gente não mereceu perder o jogo. Sob nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol ele é bem certo, a gente podia jogar hoje, o dia que jogou ele não é um jogo. Às vezes a bola não entra, mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. Que é ter trabalho, você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso, o que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente, mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado para as pessoas você não ser mal interpretado. Então, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores, a gente tem que se afundar, a gente fez bastante coisa boa. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. E não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos, eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino, ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. Aqui. Diniz, parabéns, boa noite pela vitória. Uma pergunta. No jogo contra o Bragantino, foram 20 finalizações, 4 no gol. Eu estou com os números aqui, foram 14 finalizações, 9 no gol. Foi uma prioridade nesse período de treinamento, finalização, que o Vasco estava deficiente? Não, assim, esse negócio também da finalização no gol é uma coisa que, às vezes, quando você vai apreciar as finalizações, contra o Bragantino, a gente teve cabeçada para fora de dentro da área pequena, que é uma chance muito mais real, às vezes, do que o chute, que o cara chuta lá do meio do campo e é contabilizado como uma finalização. O número melhor para analisar esse tipo de coisa é a expectativa de gol. A gente teve uma expectativa de gol alta contra o Bragantino. A gente teve finalizações de cabeça, tivemos umas 5 dentro da área, que todas elas não tinham possibilidade de sair gol. Eu acho que uma só foi no gol. Então, hoje a gente
A gente finalizou um pouco menos, a gente finalizou dentro do gol, mas a gente também teve bastante chance de marcar. Muita finalização de perto da área ou de dentro da área. Aqui, Diniz. Joel Silva, do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Obrigado. Se me permite 2 perguntas. A primeira, amanhã você completa 1 mês que você comandou o Lanús, ou seja, da sua estreia. Eu queria que você avaliasse esse primeiro mês de trabalho, tendo em vista o que você conseguiu. Ao meu ver, você cumpriu suas metas, digamos assim. Imagino que possa ser as mesmas que você também identificou. O Vasco vai para uma pausa fora da zona, classificado na Copa do Brasil, classificado para os playoffs da Sul-Americana. Queria que você fizesse um balanço sobre esse primeiro mês, as dificuldades que você passou, e também agora uma outra pergunta, tem muita curiosidade do que vai fazer o Diniz nessa... Vai ganhar férias, vai trabalhar, já teve contato com o Admar Lopes, o novo diretor de futebol. Como é que você projeta? Enquanto os jogadores vão estar curtindo, o que você, Fernando Diniz, vai estar fazendo? Eu vou ficar um pouco com a minha família, aproveitar a minha esposa, aproveitar para desejar um feliz dia dos namorados que já passou, né? A Simone, minha esposa querida. E eu vou aproveitar um pouco a minha família e a gente não para de trabalhar. O que vai fazer aí nessa janela de bastante tempo, né? O Edmar está chegando, ele vai ser muito bem recebido aqui, tenho certeza que ele vai vir para somar e ajudar o Vasco. E em relação à pontuação, o que você falou da performance, dos objetivos conquistados, eu acho que a coisa principal que eu vejo no Vasco, que foi o que me motivou a vir para cá, uma das coisas, que eu via muito potencial no time. Acho que era um time, naquele momento, subaproveitado. Muitos jogadores que podiam andar mais para frente, né? E eu vejo, o que mais positivo, eu vejo os jogadores em franca evolução, um crescimento muito positivo. E isso só confirma a intuição que eu tinha quando via o elenco do Vasco. E é bom sempre falar assim, do Vasco, que a presença assim, do Felipe e do Pedrinho, do Amodeu também, mas eu especificamente falo do Clauber, mas do Felipe e do Pedrinho são pessoas que tinham conexão com o meu trabalho, desde sempre. E isso facilita muito, porque são pessoas que acreditam, assim, sempre tiveram assim, um olhar com mais profundidade sobre aquilo que eu fazia. Então esses dois personagens, eles acabam tendo muita influência naquilo que eu estou fazendo no Vasco e naquilo que eu vim fazer no Vasco. É muito bom sempre ressaltar isso. Diniz aqui, boa noite. Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Capela, acho que era mais ou menos isso que tinha a dizer o técnico Fernando Diniz. Ele que sai vitorioso no Morumbi, não só dentro de campo, mas também ciente de que seu trabalho no Vasco vive plena evolução. Sem dúvida, 00:38, ouvimos ao vivo Fernando Diniz, Zubeldia também. Ô PDV, não tem mais zona mista, então é tchau, obrigado. E agora o São Paulo vai tentar aproveitar fora de campo uma pausa para absorver, administrar, tentar contratar jogadores, recuperar a autoestima. São Paulo que vai bem nas Copas, é bem verdade. A pergunta é, até quando? E a pergunta que eu te faço, PDV, como destaque final, Zubeldia corre risco de ser demitido nos próximos dias ou até horas do Vale? Eu acredito que sim, Capela. É claro que no momento ainda a gente não pode falar nada de que vai acontecer, mas volta a se discutir a possibilidade sim por conta da pausa, né, dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes, justamente porque é um tempo que você pode resetar, né, começar do zero, imaginando a chegada de um novo treinador. Por quê? Porque o São Paulo corre o risco de voltar depois da Copa do Mundo de Clubes, perder 1 ou 2 jogos no Brasileiro, até porque tem o Flamengo logo de cara, e aí você manda embora o treinador depois de fazer novamente uma intertemporada. Então sim, volta a se discutir a possibilidade do São Paulo mandar o Zubeldia embora. Curiosidade só do Vale, eu sei que é uma pergunta muito difícil, não quero te colocar em saia justa, mas você é um cara muito bem informado, não é fazendo média contigo não. Vamos lá, Zubeldia demitido, vamos supor. O Casares, naquelas conversas de bastidores, por mais que vocês não possam mais frequentar tanto o dia a dia do CT, tanto o dia a dia não pode mais entrar no CT, é uma vergonha por sinal, mas você tem mais ou menos ideia do estilo de treinador que o Casares curte? Ele já falou algum nome quando foi questionado, porque eu não estou lembrado aqui, só para a gente mais ou menos traçar, porque eu acho que os dias do Zubeldia de fato estão contados. Tem algum nome já que tenha passado pela mente anteriormente ou antes da chegada do Zubeldia na cabeça do Casares? Sim, os dois estão empregados, inclusive um está dando coletiva aqui no Morumbi neste momento. Eita. Fernando Diniz.
e o outro, obviamente, Dorival Júnior, hoje treinador rival, comando o Corinthians. Então, Mas tem um nome aí que vocês podem me chamar de louco. Lá vem ele. Mas eu não descartaria. Qual? Fábio Carille. Nossa, no São Paulo, velho. Não descartaria. Nossa, aí eu não gosto. Eu realmente não gosto do trabalho do Mas Carille. tu descartaria, PDV? E tu, Capelares? Eu não descartaria. Não. Cara, eu acho que obviamente eu não vou descartar porque a gente não sabe o que passa na cabeça dos dirigentes, mas assim, eu não vou nem falar de identificação com o Corinthians, que eu acho que isso aí não entra em pauta, mas assim, quem acompanhou os últimos trabalhos do Vasco, aliás, do Vasco não, do Carille, sobretudo no Vasco, que foi o último clube por onde ele passou, meu Deus, além dele ser extremamente retranqueiro, ele é um treinador também pra mim de uma nota só, inclusive... Quem falou isso foi o Carille, temporada passada, que as pessoas muitas vezes esquecem. Não, o Carille na coletiva, Pretz, ele falou isso. Você sabe que só tem um jeito de jogar. O São Paulo Futebol Clube do seu tamanho, com pelo menos pretensões importantes na temporada em mata-mata e lutando contra rebaixamento, vai contratar um treinador com só uma forma de jogar segundo ele mesmo, Pretzel? Olha, não descarto nada. E historicamente, quando o Carille foi técnico do Corinthians, sabe o que acontecia com o São Paulo? Freguesaço. Freguesaço do Carille. E isso conta na história, hein? E não venham me dizer que dirigente abnegado não pensa assim. Pô, ele ganhava sempre da gente. Perdeu 2 jogos pro São Paulo em toda a passagem. Olha aí. Nossa senhora. Eu não duvido nada. Não duvido nada. Perdeu, inclusive uma das derrotas foi na semifinal do Paulista de 2018, o Corinthians ganhou na volta e se classificou. Então, na prática, uma derrota. É, bem lembrado, Fabiane. Vou falar uma coisa, só uma sublinhada. Se o São Paulo talvez esperar um pouquinho, eu não sei não, viu, Pretzel? Se o Dorival volta a ficar livre no mercado. É verdade. Aí, viu? Tem o Vojvoda também. Viu? Né? E tem o Roger Machado também, viu? Que eu não sei também se chega na volta do Mundial, viu? É isso. Se esperar um pouquinho aí, sei não, viu? O Capela, tem o Vojvoda pendurado no Fortaleza, que lá a banda toca diferente, mas também... Agora, falando em grife, que o São Paulino gosta... Jorge Jesus. Ah, não tem dinheiro nem pra pagar dinheiro, as contas aí, pô. Imagina só. Não é desconfiando da informação do Vale, claro. Não é informação não é informação, tá? Tô falando nomes que estão aí. Mas jogando nomes. Mas é plausível algo assim, porque assim, o São Paulo tá devendo o grupo de jogadores ainda do Vale? A informação é que foi feito o acerto nos últimos dias daquilo que estava atrasado, né? De premiação ainda do ano passado e tal. A informação é essa. Não muito não, viu? Não na informação, não sei. Mas tem direito de imagem, né? Direito de imagem tá sempre devendo, né? Então, é isso. Os caras, imagina só, os caras estão devendo os tubos e imagina só se poderiam negociar com um treinador bilionário, né? Todo respeito, né? Bom, enfim, não dá pra esperar nada de positivo vindo dessa diretoria horrorosa que o São Paulo Futebol Clube tem. Xandão, antes de te liberar, só liberar o PDV. PDV, bom descanso. Bom, São Paulo entra em férias, né? O que o setorista faz durante um período em férias, hein? Cuida do nenê em casa. Essa é boa. Dia 26 o São Paulo volta. Mas tu vai ser chamado num domingo, 8 da noite, que o São Paulo vai anunciar treinador. Imagina é verdade. É verdade. É isso, a gente fica de olho em tudo do São Paulo. Férias até o dia 26, né? Reapresentação aí do time depois, quem sabe um novo treinador ou com o Zubeldia, né? Não sei como é que os caras vão nas próximas horas aí definir, mas tempo tem pro São Paulo mudar o rumo das coisas e isso obviamente é discutido nesse momento. Vamos aguardar o que vai ser feito com o São Paulo Futebol Clube. Quem está marcando 00:45 do Vale. Bom descanso, parabéns pelo trampo de sempre, hein? Abraço. Valeu, papai do ano, PDV, pai do Santiago. Você tem algum filho perdido, ainda não reconhecido, ô Fabiane? Não, eu tô sempre tranquilo, sempre devidamente protegido, Capela. Agora, o meu receio é ter mais... Que perguntinha, hein, Fabiano? O meu receio é ter mais DNA do Capelanes pelo mundo por aí, perdido. É melhor concentrar tudo num só. Não, aqui tá tranquilo, irmão. Aqui eu vou te falar, viu? Tá de boa. Se vocês soubessem os bastidores que acontecem aqui atrás de mim, velho. Nina Gagliotti e Michel Lopes, eu vou te falar. Já tava Michel todo mundo Lopes, preso. Saudades do Michel Lopes, hein? Tá com bateu saudade? O recorde. Bateu o recorde. Saudade do... Ei, Michel, tá com saudade do Pretzel? Não. Bateu o recorde, hein?
38 dias de férias. É impressionante. Cara, até eu fiquei preocupado. Cara. Ele é nível Cristiano Panvec e Capriotti, velho. Os caras tiram férias a cada o Capriotti são 3 de 15, né? Vai dar 45. E o Panvec? Né? Panvec. É 2 de 20, né? Então... Ai, coisa maravilhosa. Então, Luiz Fabiani, vamos lá, um destaquezinho do Vasco e dá um destaque do Corinthians também, já que você é um dos caras que mais entendem sobre o Timão. Vambora. Até porque o Augusto Melo, que não para de falar, pô, ele deu uma declaração pro Cartoloco, eu assisti o vídeo inteiro, por sinal, lá no canal do Cartoloco, falando que não dá pra levar... Cara, Augusto, você deve ser um cara gente boa, tal, eu também não conheço, mas não é possível, o cara é muita chacota. Falando que dirigentes e torcedores palmeirenses, santistas e são paulinos reconhecem o bom trabalho e sabem que tudo que está acontecendo é uma injustiça com ele. Que mundo você vive, Augusto? Que mundo você vive, cara? Inacreditável! Pois não, Fabiano. Bora lá, Capela. Primeiro sobre o Vasco, então. O Fernando Diniz saiu sorridente por aqui, sabendo que vai ter férias de 15 dias, um período para ele descansar, dizer que vai trabalhar também. E a gente sabe que o Diniz é um cara fissurado por trabalho, certamente não vai parar quieto nesses 15 dias de repouso. Pelo lado do Corinthians, você falou sobre Augusto Melo e que ele não para de falar, ele também não para de perder na justiça. Já está em 5-0 para a oposição nesse sentido. A última ação que ele entrou buscando a nulidade das últimas decisões do Romeu Tuma, que fariam com que ele voltasse à presidência, a liminar não foi aceita pelo Tribunal de Justiça, então mais uma derrota para o presidente Augusto Melo. E agora o Corinthians vai para uma janela e até uma informação, o Corinthians vai contratar sim, tá? Apesar de estar sem dinheiro, apesar de não ter fluxo de caixa para se reforçar, a necessidade é tamanha que o Dorival Júnior se reuniu com a diretoria de futebol e estipulou algumas prioridades. Principal prioridade do Corinthians no mercado, um atacante de beirada. Então, o atacante de beirada, um dos nomes que foi consultado pelo Corinthians, não deve ter acerto, é o jogador Matheus Sanabria. Ele pertence ao Al Ain dos Emirados Árabes, vai jogar o Mundial e é isso que bloqueia um possível avanço nas negociações. Ô, Fabianinha, caras que jogam na Arábia hoje ganham fortunas por mês, cara. Então, o Sanabria ele é um jogador mais jovem, então ele não chegou com tanta pompa ali para os Emirados Árabes e ele não está jogando. Então, a aposta do Corinthians seria num empréstimo nessa negociação. A ideia é sim trazer um jogador de beirada e um zagueiro, é claro, porque sabemos os problemas defensivos que o Corinthians encontra não só nessa temporada, desde o trabalho do Antônio Oliveira. O Corinthians tem uma defesa instável, certamente um zagueiro vai ser um dos focos do Corinthians. Me falaram de 3 a 4 contratações, Capê. Não, cara, o Corinthians, vamos lá, de 3 a 4 contratações... Mas tu acredita, Fabiane, nessas 3, 4 contratações? Eu acredito, Pretzel, porque... Eu acredito também, porque os caras fazem isso costumeiramente, eles devem o mundo, não pagam ninguém, mas continuam gastando. E o fair play financeiro que existe também é só para inglês ver, Fabi. Alguém do Cuiabá virar ou não? Então, um colega nosso, Samir Carvalho, deu o interesse do Corinthians no Denilson do Cuiabá, eu não pude confirmar. Mas o porquê que eu acredito? Foram 2 janelas até o momento com o Fabinho Soldado, né? Ao todo 10 contratações. Uma janela no meio do ano passado e uma janela agora em que só veio o Angileri. O Corinthians adotou uma política de corte de gastos nessas contratações e não tem gastado muito na aquisição de direitos econômicos, que é o que gera todo o impasse. Porque hoje o Corinthians, contratando um novo jogador, ele contrai uma nova dívida. E com essa nova dívida, o Corinthians tem que reformular o plano de centralização de execuções, que está na Justiça. Então atrasaria todo esse processo. A ideia do Corinthians é empréstimo ou jogadores sem contrato, que poderiam sair sem você precisar comprar os direitos econômicos. Então por isso que eu acredito que o Corinthians vai ter uma postura razoavelmente agressiva nessa janela. Porque o Fabinho Soldado mostra desde a outra janela, e aí gostem ou não do trabalho dele, que ele tem uma capacidade interessante de buscar jogadores que estão numa certa fragilidade contratual. Vamos lembrar das contratações do Corinthians no ano passado. O André Ramalho estava sem contrato, o Alex Santana, o Corinthians comprou, pagou 10 milhões de reais e agora repassa podendo recuperar. Não pagou, né? Não pagou, se comprometeu a pagar é o termo, né? Exato. Não, eu fico imaginando, Fabiane, faz um exercício comigo aqui, Pretzel, também, vamos lá. O Christian Dresch, que é o presidente do Cuiabá, ele deu uma entrevista pro Pretzel ano passado, dentro da concentração, aos domingos, que a gente tá junto aqui, mas eu tava em férias, e aí o Xandão entrevistou o Cristiano. E o Cristiano deu uma declaração que pautou o noticiário esportivo no Brasil, falando que o Corinthians... Como é que era, Pretzel? Vamos lá, que você que tava fazendo o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro.
Calote e um golpe no futebol. Aí o Corinthians até hoje tá devendo o Cuiabá. Aí o Samir trouxe a informação que o Denilson interessa ao Corinthians. Você já imaginou, Pretzel, Fabiano e ouvintes da Rádio Bandeirantes, o Corinthians devendo o Cuiabá, que talvez tenha sido rebaixado, também contribuiu para não receber uma grana e investir, sentando na mesma mesa do próprio Corinthians e negociando mais um jogador do seu elenco com um clube que Só o se deve. fosse à vista. Só se fosse à vista, né? A defesa do Corinthians nesse caso, Não tem né, dinheiro, a gente vai pagar à conversa vista. com pessoas... exatamente. A gente conversa com pessoas da diretoria. O Corinthians também reconhece no balanço uma dívida do Cuiabá com o clube. Então há uma rusga acima da disputa pelo dinheiro. E aí a gente não pode fazer juízo de valor. Quem tá devendo tem que pagar. Se comprometeu tem que pagar. E a dívida do Corinthians com o Cuiabá é muito maior do que a via contrária. Mas o clube atualmente tem uma certa... esse entrever no bastidor faz com que o Corinthians só atrase o pagamento. O Cuiabá está entre os credores do Corinthians no plano de pagamento da CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções Desportivas. E no momento o Corinthians precisa de uma aprovação quase que unânime dos credores para que esse plano seja aprovado. Adivinha onde que está o impasse? Cristiano Dresch ainda segue essa disputa nos bastidores. Então é assim, é uma briga pelo dinheiro, mas é uma briga de ego, tanto de dirigentes do Corinthians quanto do Cuiabá, um querendo falar que o outro tá errado. Nossa, gente, o futebol brasileiro realmente ele precisa ser refundado, porque tá feia a coisa. Vamos ver se o Samir, novo presidente da CBF, consegue mexer os pauzinhos, convencer os clubes, criar uma liga, transparecer bem o futebol brasileiro, fazer alguma coisa positiva, porque nas últimas décadas é só vexame acumulado. Fabiane, um abraço pra você, um abraço pra Central Técnica Externa aí. Quem tá contigo aí no Sonsaço Bandeirantes no Morumbi? Rafael Pellegrini e Wesley por aqui. Maravilha, Daniel Xingotti também, sempre na parada aí. Xingote eu não vi, graças a Deus. Quanto menos aqui, eu ver, melhor. Tá aqui na cabine, viu? Por falar nisso, tchau Fabiane, um abraço pra você. Valeu, gente, um abraço. Ô Pretzel, abre, o Alexandre Marques, abre a imagem do Pretzel aí, ó. Pode deixar ele em tela cheia. Ô Xandão, o que aconteceu aí, irmão, na cabine? Passou um furacão aí, teve o quê, cara? Um terremoto? O que tá acontecendo que sua imagem tá meio que na diagonal, velho? Não, é que tem a câmera tá um pouco mais pra baixo ali no... aqui, ó. Tô apontando aqui pra quem tá me vendo, ela tá pra frente, mas ela tá enviesada, perfeito? Porque ela tá apoiada tipo Enviesada é ótimo. Ela tá apoiada num arame aqui. Um arame horizontal, que é uma extensão total das cabines, né? Você tá de lado, velho, tá esquisito. Não, mas eu tô aqui, cara. Eu não me mexi muito, não. Tô aqui. Quer carona pra voltar, irmão? Não. Você gosta de fazer o programa comigo, Pretzel? Não. Xandão, um abraço pra você, hein? Bom descanso. Muito obrigado. Grava aí os 4 rebaixados desse ano, vai. São Paulo, Inter, Vitória e Sport. Santos não cai. Não. Então repita, vamos lá. Quem cai pra você? São Paulo, Inter, Vitória e Sport. Muito bem. É o Só esporte que da feira. nós estamos num momento de quinta série, né? Pra deixar bem claro. Mas que o perigo existe, existe. E é bom não brincar com a Série A. É verdade. Não se brinca. E outra, Libertadores não rebaixa. Copa do Brasil não rebaixa. Brasileiro rebaixa. E tu tá vendo como é que tá o Atlético na Série B aí. Tá feia. A Série B hoje ela é uma dificuldade pra tu sair dela. Ela fica impregnada em ti. Olha o Santos, é verdade ou não é? É verdade. Então muito cuidado, viu? Libertadores e Copa do Brasil não rebaixam. Dão dinheiro, mas não rebaixam. A Série A rebaixa. Maravilha. Pretzel, nossa, eu tô ficando enjoado de ver você nessa imagem totalmente torta. Pra quem toque, então, meu Deus, é um prato cheio. Xandão, melhora essa câmera aí, hein? Ah, cara, quer dar uma agora de Fernando Meirelles, ou José Padilha aqui. Vai dormir, Capelão. Tá cada vez mais torto. Daqui a pouco você tá de ponta cabeça aí na imagem. Tô parado aqui, ó. Você fica se mexendo aí, entendeu? Atrapalha tudo. O nosso Daniel Xingotti é que resolve essa situação aí. Tô parado aqui. Tchau, Xandão, abraço. Muito conteúdo, hein? Conteúdo na veia. Um abraço a todos. Quem apresenta Amanhã tem Esporte Esporte e Debate. amanhã, Amanhã tem Esporte e Debate, né? Hoje, né, na verdade. Hoje. Quem eu apresenta? e tu. Eu? Pera aí, só tá eu e você amanhã? Isso. Ou hoje, no caso? Mas com 2 é bom, hein?
O Quesada não chegou ainda? Ele foi o quê? Pro Japão ou pros Estados Unidos? Pô, tá de brincadeira. Sacanagem tem prioridade, velho. Sempre. Porque se a gente estivesse viajando ou fora do estúdio, também seríamos cornetados. Essa que é a realidade. Não há dúvida sobre isso, né? Ó, hoje é sexta-feira 13, tá? Toma cuidado, viu, Xandão? Vai pela sombra. Que é verdade, irmão. Você não tem superstição, coisa assim, não? Vai ter como é que é um lobisomem, uma mula sem cabeça, Você tem né? medo? Qual que era o medo que você, quando você era moleque, você tinha de alguma coisa? Homem do saco? O que você tinha? Eu tinha medo da cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Do Pica-Pau você não tinha medo, né, Xandão? Não, isso fica pra ti, velho. Um abraço. Outro. É bom encerrar por aqui. É melhor. 00:56. Ô, Nina Gagliotti. Bom, o Preto você já foi, mas eu tô com curiosidade pra saber se ele tá com frio, cara. 1h no Morumbi deve ser um frio danado, hein? Ô, Nina, você tem medo de quê ainda? Ou você, quando era criança, tinha medo do quê? Cara, eu tenho um pouco de medo do o quanto, entendeu? Você vai demorar hoje ainda pra chamar o primeiro break. Não, calma, eu tenho medo disso. Vamos pro crime, ninguém tá com pressa pra fazer nada. Não, tamo aqui tranquilo. Dia dos Namorados também, entendeu? Bora pro crime, acabou velho. já o Dia dos Namorados. Acabou, né? Agora é sexta-feira 13. Mas você não tinha medo de nenhum mudou monstro? completamente, entendeu? Nenhum monstro você tinha medo? Chuck, boneco assassino, Fred Não, eu vou te falar uma coisa... Não é da sua época também, né? Tô viajando. Assim, eu não gosto de filme de terror, eu não gosto da Não vibe. assiste, Não eu vejo. gosto de filme de terror. Mas bagulho de não espírito gosto. eu não gosto de ficar vendo muito não, viu? Sabe por quê, mano? Porque eu acho que... Aí você tá em casa. Bate um vento, a entendeu? porta da cozinha bate. Não, e outra Aí você coisa, já fica daquele jeito. Eu não sei você, eu sou movido a energia, entendeu? Você já entrou num ambiente, você falou, nossa, aqui tá energia ruim, sabe? Um ambiente meio pesado, carregado, entendeu? Mas quando termina um filme de espírito, assim, meio pesado e tal, cara, você não desliga a televisão e fala, mano, tô mal, tipo, tá ligado? Tô zoado. Tipo assim, um filme de terror, de coisa e tal, beleza, mas outra coisa, bagulho de espírito, assim, eu acho que me pega um pouco. Então eu tento não assistir. Não assisto mais, né? Mas já assisti muito também, por sinal. Ah, eu não gosto. Mas, Suspense tipo assim, eu gosto. Premonição, Você não sabe essas não, coisas? essas Eu coisas curto. eu não vejo. Eu curto. Ah, depois eu não consigo dormir, eu sou meio Você criança já dessas assistiu coisas, a sabe? Lista de Schindler? Já assisti, mas isso não é um filme de terror, né? Não é. É um filme, cara, histórico, né? Antigaço filme de guerra, e muito né? bom. Não. Pior que não é de guerra, não. É o negócio lá. Não vou ficar falando aqui. Já viu, Micha, a Lista de Schindler? Bom, né? Como é que eu poderia fazer a sinopse da Lista de Schindler, hein? Vamos lá. É uma psicóloga, né? Que tenta... sem spoiler, né? Melhorar a vida de algumas pessoas. Aí tem, tipo, os psicopatas. Aí o cara consegue matar uma galera, morre todo mundo. O bagulho é louco lá. É da hora. Eu acho que eu não vi, tô confundindo. Acho que tá confundindo, porque o filme é bom. Qual é o seu filme favorito? Essa é boa. Já assistiu Questão de Tempo? Não. Adoro esse filme. É sobre o que? Romance? É um filme de romance. Aí não me pega. Mas eu gosto de vários tipos de filme. Eu só não vejo terror. Gosto de filme de suspense. Olha lá. Você tá vendo isso? Você tá vendo o que isso quer dizer, né? Cara, eu achei que eu achei que eu fosse assaltado aqui na entrada do estúdio. O cara achou que nem essa touca na cabeça aí, velho. Falei, meu Deus, perdi, né? Tá com frio, pai? Você tá demais, hein? Que isso, que cabelo, hein? Você tá fantástico. Nosso Diogo Braga, tá chegando aí, ó. Já. A turma da manhã tá chegando. Tá numa má vontade pra trabalhar também, que eu vou te falar, viu, velho? Diogão, você é um monstro sagrado, velho. Tamo junto, é nóis. Viu? Então, meu top 3 filmes, tá? Top 1, Homens de Honra, com Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. Pra mim é disparado o melhor filme que eu já assisti. Se ele estiver passando agora, eu estiver morrendo de sono, eu vou parar pra assistir também. Baita no filme. Segundo, Green Mile, né? A Espera de um Milagre. Porra, esse filme Mas esse é de quebrar o coração, né? Mas esse filme é... Cara... É que ele é muito bom, né? É que ainda mais na época... Os atores são muito bons. É, que você também não tinha muito... Pô, Tom Hanks. É que você não tinha muito recurso tecnológico. Os caras conseguiram fazer chover com animação. Pô, os caras foram muito ferrenhos. E o último, que é um filme triste. Eu não gosto de filme de drama e tal, mas ele faz a gente pensar bastante. Que chama A Corrente do Bem. Bem triste, por sinal. Mas é um baita de um filme também. Esse é o meu top 3. Qual é o seu top 3 aí, Micha? Tem na cabeça aí, não? Não, né? Espera de Milagre. O Sonho de Liberdade é muito bom também. Pô, sabe um filme que eu adoro? Efeito Borboleta é bom pra caramba. Tem muito filme bom, velho. Nossa, mãe. O do Tarantino, meu preferido dele, Bastardos Inglórios. Pô, o Bastardos Inglórios é um baita no filme. filme. Assistir. Não, o próprio Brad Pitt também. Ele tá feio nesse filme, velho. Ele tá feio nesse filme. Mas é pelo um bem maior, entendeu? É. Ali foi necessário. Muito bom, Bastardos Inglórios. Qual? Eu adoro.
Advogado do Diabo, muito bom. Qual que é o filme? Constantine também, é outro filme também das antigas que, pô, foi muito legal de assistir. Ah, cara, filme de comédia pra mim, pô, todos com o Jim Carrey, todos são muito bons. O Mentiroso. Nossa, o Mentiroso é muito bom, Que velho. filme bom, né? Aquele diga sim, sabe, o yes. Sim. Que é tudo ele tem que falar sim, 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 muito bom também. O Iluminado, né, que é um filme de terror, porra, das antigas, muito bom. Cara, tem muito filme bom, né, velho? Você já viu Filme aquele... brasileiro, você curte, não? Pô, acho que Minha Mãe é uma Peça é um estouro, É que, geralmente, né? os filmes brasileiros, a maior parte aí, dos recentes principalmente, é tudo palavrão, prostituição, tráfico e tiro. E geralmente acontece no Rio, né? É mais ou menos isso. Eu terminei de assistir o filme, eu assisti ontem, viu? Qual? O novo aí que lançou. Insumo. Meu Deus, joga aí, pelo amor de Deus. Eu esqueci, eu assisti o filme ontem, velho. Eu achei bom o roteiro, viu? Filme Gostei. brasileiro? Apesar de ser muito palavrão, o tempo inteiro até minha esposa falou, meu Deus, eu nunca vi um filme com tanto palavrão. Cada cena é um caramba, cada cena é um vai não sei o quê. Mas chegou uma hora que você fica tonto, tanto palavrão. Mas o roteiro foi legal. Foi filme brasileiro, Insumo. Ah, cara, meu Deus, não é possível. Esqueci o nome do filme, velho. Brincadeira, meu. Esqueci o nome do filme, velho. Assisti ontem o filme. É o sono, né, velho? Correria desde cedo, o bagulho é louco. 1 e 2. Alguém lembra do filme, não? Não, né? Eu também Nem não o consigo... Google entendeu aqui do que Nem você tá o Google, falando. né? Meu Deus, assisti o filme ontem, velho. Eu sou muito doido, né? Não tem jeito. 1 e 2. Vamos colocar em destaque nossos parceiros comerciais. Na volta, tem a participação da galera aqui, ó. Datoev, Arquivos Edu César, sempre com a gente. O Rodrigo. Um abraço por também Ricardo Alexandre. Ó, um filme pra você levar a Nina a assistir. Você toparia assistir um filme da comigo Serra Elétrica, chamado agora O Massacre da Serra Elétrica? Meu Deus, é um massacre você Mas você assistir. sabe, ó, eu vi aqui o Pedro Paulo mandou no chat, Seven, os 7 crimes capitais. Você já assistiu esse? Cara, esse filme eu já assisti, mas eu assisti muito tempo. Mas há eu vou te contar. Eu Há li a muitos sinopse anos. desse filme. Eu tava com Covid na pandemia. Gostei da história. Falei, meu, vou assistir. É um filme cheio de bons atores, né? Com uma história curiosa, assim, parecia ser meio de suspense. Meu, que filme pesado, bicho. E o final dele não é um final do que a gente chama do... que o cinema te entrega o final que você quer. Ele não te dá o final que você quer. E aí, nossa, eu assisti o filme, fiquei tão brava no final do filme, que eu não gostei do filme inteiro pra chegar no final e não gostar também. Falei, nossa. Não, tem uns filmes aí... Pesadíssimo esse tem filme. Tem um filme recente, né? Por exemplo, eu achei o Poço 1 interessante. Nojento, mas interessante. Eu não vi. O Poço 2 Eu não eu vi. achei uma porcaria. Cara, eu achei um lixo. Foi um dos piores filmes que eu assisti em toda a minha vida. O Poço 2. Um lixo de filme, um lixo. O cara que teve a ideia de criar o Poço 2 daquela forma é um... Cara, sem palavras. E só pra poder fechar, pra falar de coisa boa também, um filme de comédia. 2, que eu, cara, passei mal de dar risada, assim, de fazer xixi na calça de dar risada. É O Ditador, que é muito bom. Porra, é Qual muito que é? bom. O Ditador. É americano ou brasileiro? É americano. Americano? Chama O Ditador. The Dictator. É muito... Cara, é de passar mal de dar risada, velho. É de passar mal de dar risada. Uma cena que eles estão no helicóptero. E aí... Ah, não vou falar, velho. Pô, eu assisto esse filme e eu choro de dar risada, pra não falar outra coisa. E outro filme muito bom também é Tá Todo Mundo Louco. Com a Whoopi Goldberg, com o Mr. Bean... Cara, com o Cuba Gooding Jr. Mr. Bean. Mano, Bean é muito bom. Cuba Gooding Jr., entre outros atores e atrizes que fazem esse filme ser espetacular. É uma corrida em busca do dinheiro. E aí tem gente que aposta em quem vai ganhar. E aí, meu, cada um tem um trajeto, cada um faz uma loucura. É muito engraçado, velho. Então assistam aí, ó, nesse fim de semana, que tá chegando no final de semana que vem, é feriadão, hein? Então aproveitem aí, ó, dica do Capela. Podem me cobrar na rede social se eu estiver falando besteira aí, ó. Filme de comédia pra você dar risada. O Ditador e Tá Todo Mundo Louco. É de passar mal de dar risada, velho. Podem vir comigo que é muito bom. 1h05, vai, parceiros comerciais, estamos falando de cinema, aqui é programa esportivo. 1h05, já a gente volta com o apito final da Bandeirantes até as 5 horas da manhã. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.